Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, 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 vai. Futebol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O que um jogador precisa para ser campeão? Ah, confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado. Alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado. E muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Futebol. Seja noite ou seja dia. Rogério Assis. Um grande abraço a você que ouve Futebol na Bandeirantes. Futebol internacional em destaque essa noite. Rodada de Sul-Americana. Há pouco, Pedro Martelli transmitiu a vitória do São Paulo no Morumbi. Aqui, Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro. Quinto sinal marcando 9 da noite, hora de Brasília. Aqui tem Santos e Deportivo Cuenca em 30 minutos. Deixe para variar toda a abertura de transmissão de jogo do Santos. O texto é o mesmo, eu já nem copio ou faço outro, é o mesmo há um bom tempo.
Santos vive turbulência. Santos na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Só vou acrescentar algo diferente hoje. O jogo aqui com o Deportivo Cuenca é decisivo para o Peixe. 6ª rodada do Grupo D. Santos, para seguir na Sul-Americana, tem que ganhar do Deportivo Cuenca e, é claro, prestar muita atenção em São Lourenço e Recoleta. É o Recoleta que aqui na Vila surpreendeu o Peixe. Tem aí a questão do saldo de gols com o São Lourenço para o Santos passar e continuar jogando a Sul-Americana aqui contra um Deportivo Cuenca empolgado. Uma boa sequência do Campeonato Equatoriano e pode até terminar como líder do Grupo D essa etapa da Sul-Americana. 9h30 da noite, bola rolando na Vila para um público pequeno, numa noite agradável na Baixada Santista. Destaques para o jogo aqui na Vila Belmiro. Pro Peixe ou do Peixe, você destaca o quê? Everton Ramos. Tudo bem, Canhão? Boa noite para você, pro ouvinte ligado com a gente em mais uma jornada esportiva da Rádio Bandeirantes, em noite decisiva. O Santos tentando nessa última semana, antes da parada para a Copa do Mundo, uma de suas missões, objetivos. Um deles no Campeonato Brasileiro é ficar fora da zona de rebaixamento. E na Sul-Americana é garantir vaga na próxima fase. O Santos não pode avançar diretamente às oitavas de final, apenas aos playoffs. Precisa, inclusive, não só vencer aqui, mas torcer também por combinação de resultado no duelo que acontece em Buenos Aires. Em um Santos com bastidores quentes, Gabriel Brazão. Ele era dito como fora para o jogo de hoje, mas depois de uma reunião nesta terça-feira, bancado, está entre os titulares, começa entre os 11 do técnico Cuca. E no adversário do Santos, você destaca o que, Everton? Se o Santos vem de uma sequência com 3 derrotas, o Cuenca vem em uma sequência de 7 jogos sem derrotas. A equipe não sabe o que é perder há mais de mês. Vem uma boa campanha no campeonato equatoriano e tenta garantir vaga às oitavas de final da Sul-Americana. Claro, o objetivo vencer aqui, torcer contra o São Lourenço em Buenos Aires para quebrar inclusive tabus. Se o Cuenca conseguir vencer o Santos aqui, para algo que não faz há mais de 50 anos, vencer uma equipe continental fora do seu país, fora do Equador. A equipe vem com força máxima, não poupou ninguém, de um empate contra a poderosa LDU no Campeonato Equatoriano, em busca da vitória contra o Peixe na Vila Belmiro. Times do gramado aqui da Vila fazendo o aquecimento. Bola rolando 9h30 da noite na sequência da Sul-Americana. Jogo decisivo pro Peixe. Quando é que o Santos não joga um jogo decisivo? Faz tempo que ele não joga um jogo decisivo. Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, toda rodada, todo jogo é decisivo. O destaque da opinião da Bandeirantes pro jogo da Vila. Boa noite, Léo Gens. Para você, para o Everton Ramos e para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes, Cuca escala força máxima para o confronto de hoje contra o Cuenca. E antes mesmo da bola rolar, eu já vou dizer, é um erro por parte do treinador do Santos. A prioridade do time da Vila Belmiro tem que ser o Campeonato Brasileiro. O Santos está na zona de rebaixamento. E como o próprio Cuca já disse na última coletiva, o Santos não tem como competir em 3 frentes. Por isso, é preciso fazer escolhas dentro do nosso calendário. E o jogo mais importante da semana para o Santos é o do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Se tivesse que fazer uma escolha, Cuca teria que escalar hoje os seus reservas, uma equipe alternativa. E eu vou criticar o técnico do Santos enquanto ele não vier a público e disser: a diretoria do Santos é quem me obriga a escalar sempre força máxima. Enquanto ele não fizer esse tipo de declaração, as críticas serão direcionadas ao técnico do time da Vila Belmiro, Canhão. Os outros destaques no futebol: Bandeirantes, Palmeiras, Guilherme Agrela. Oi, Canhão, um abraço a você e a todos. O Palmeiras pode ter os retornos de Bruno Fux e Ramon Sousa para o duelo importante contra o Júnior de Barranquilha nesta quinta-feira,
pela Copa Libertadores. Ambos iniciaram transição física nesta semana e podem ser novidades do técnico Abel Ferreira para o confronto. Depois da Copa do Mundo, o Verdão já sabe que vai enfrentar o Fortaleza nas oitavas de final da Copa do Brasil. Primeiro diante do seu torcedor e depois decidindo a vaga nas quartas na capital cearense. No Corinthians, Bruno Migliozzi. Corinthians avançou na negociação pela renovação de contrato do atacante Memphis Depay, que vai até o final do mês de julho com o Timão. Vale destacar que a tendência é que uma empresa assuma os custos do contrato e também existe uma renegociação dos valores que o Corinthians ainda deve ao atacante holandês. O novo contrato deve ter vínculo até o meio de 2028. São Paulo do Vale. Oi, Canhão, no Morumbi o São Paulo vence, mas não convence. Encerra jejum de 8 jogos sem vencer na despedida da primeira fase da Sul-Americana, garantindo a liderança do grupo e vaga nas oitavas de final. A despedida da primeira parte do ano, domingo, contra o Remo. Muito provavelmente sem Sabino. Luciano, também machucado, cumpre suspensão. A expectativa é que para o segundo semestre, Dorival recupere jogadores em busca de um 2026 mais tranquilo. 21 horas e 6 minutos, hora de Brasília, 9h30 da noite, Santos Deportivo Cuenca, Libertadores não, Sul-Americana, Santos Deportivo Cuenca na Vila. Jornalismo Bandeirantes, Maju Arruda Leite. Oi, Rogério, uma boa noite a você, boa noite a todos. Bruna Damares Santana, de 26 anos, é encontrada à deriva em alto mar nesta terça-feira, depois de 3 dias de buscas no litoral norte de São Paulo. O resgate aconteceu com a ajuda de pescadores e bombeiros. Até o momento, o marido dela segue desaparecido. Os dois saíram para um passeio de jet ski em Ilhabela no domingo. Bruna foi encontrada em um estado vulnerável nas proximidades da ilha de Búzios, aproximadamente 16 quilômetros da costa. Plantão Bandeirantes, com todos os outros destaques, tem Lucas Bueno. Boa noite, Canhão, todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes, trazendo todos os detalhes, todos os confrontos desta rodada de terça-feira, tanto de Libertadores quanto de Sul-Americana. Começando pela Libertadores, porque a LDU venceu por 3-2 a equipe do Always Ready, enquanto o Mirassol acabou perdendo por 1-0 para a equipe do Lanús. Com isso, o grupo do time do interior paulista está decidido. A LDU passa em primeiro e o Mirassol acaba ficando em segundo, ambos com 12 pontos, LDU à frente por conta do saldo de gols. Ainda hoje teremos Universitário e Tolima, Nacional do Uruguai e Coquimbo Unido, Flamengo e Cusco, Estudiantes e Independente Medellín. Na Sul-Americana, o Montevideo City Torque visitou o Rio Grande do Sul e arrancou um empate do Grêmio pelo placar de 2-2. Gabriel Meck e Carlos Vinícius foram os responsáveis por arrancar este empate do time uruguaio. O palestino empatou em 1-1 com a equipe do Deportivo Riestra. Na voz de Pedro Martelli, o São Paulo venceu por 2-0 a equipe do Boston River e o O'Higgins visitou o Milionários e ganhou pelo placar de 2-1. Além do jogo do Santos, hoje ainda teremos São Lourenço e Recoleta às 9h30 da noite, mesmo horário da equipe da Baixada Santista. Falando um pouquinho de amanhã, porque teremos Independente Del Valle e Rosário Central pela Libertadores, Libertad e UCV, Bolívar e Independente Rivadavia, Fluminense e Lagoaíra, Fluminense decidindo a sua vida na competição, Penharol e Santa Fé, e o Corinthians encara a equipe do Platense jogando em casa, Corinthians já classificado para a próxima fase. Enquanto isso, na Sul-Americana teremos Cinciano e Juventude do Uruguai, Atlético Mineiro e Puerto Cabello, Caracas e Botafogo, Racing e Independente Petroleiro, Vasco e Barraca Central, Olímpia e Audax Italiano, Bragantino e Carabobo, terminando com River Plate e Blume. Falando um pouquinho desta terça-feira, porque tivemos o sorteio da Copa do Brasil. E nas oitavas de final, os duelos estão decididos. Fluminense e Vasco, Corinthians e Inter, Grêmio e Mirassol, Vitória e Atlético Paranaense, Juventude e Atlético Mineiro, Remo e Santos, Cruzeiro e Chapecoense, terminando com Fortaleza e Palmeiras, jogos que devem acontecer entre os dias 1 e 6 de agosto.
Uma rápida notícia do futebol internacional, porque nas últimas horas a meio-campista Alexia Putellas anunciou a sua saída da equipe do Barcelona. Após 14 anos e 38 títulos, ela deixa a equipe catalã, deve seguir o rumo provavelmente à Liga Americana ou à Liga Inglesa de Futebol. Ela que pelo Barcelona tem 507 jogos e 232 gols. Futebol na maior rede de rádios do Brasil. Seguindo nessa noite com Santos Deportivo Cuenca, Vila Belmiro, com todo o nosso time técnico em campo. Mesa de som com Rafael Palmeira. Central técnica Caiane Martins e Beto Rebeque. Suíte com Alain Marcel e Carlos Amaral. No digital, Alessandro Awad. Som Bandeirantes na Vila, com o comando do Marcos Mesquita. Santos Deportivo Cuenca, noite de Sul-Americana, com o jogo do Grupo D, com bola rolando às 9h30. Times já nos vestiários, ligaram a irrigação da Vila, o gramado aqui é perfeito. Molham ele para ficar um pouco mais rápido, mas vai ficar muito mais rápido. Santos joga aqui e a ordem é vencer ou ganhar. Não há outra alternativa. Alô, Everton Ramos, todos os destaques do jogo aqui na Vila Belmiro. É mais um daqueles em que o Santos precisa decidir a sua vida. Não é, Everton? É basicamente o lema da semana, inclusive, também. Não só da semana, né, Canhão? Vem sendo o lema do Santos nos últimos anos. Não é diferente nessa última semana, antes de parada para a Copa. Isso porque o Cuca já disse, são 2 objetivos. Classificar o Santos para a próxima fase da Copa Sul-Americana e não terminar a parada para a Copa, não virar esta parada para a Copa dentro da zona de rebaixamento. O Santos, nesse momento, abre o Z4 do Brasileirão e tem o Vitória no próximo fim de semana. Canhão, em relação ao gramado, há só uma preocupação, até antes mesmo da entrada de torcedores mais cedo, a gente via ali uma preocupação com a área dos 2 gols. Isso porque a gente consegue ver ali uma parte, eu não diria ali, um pouco mais marrom no centro do gramado na área, que há então de fato ali uma certa preocupação. Agora o que chama a atenção também é em relação ao público no estádio. Semana passada o Santos registrou de fato um péssimo público aqui no duelo contra o São Lourenço, 6.800 presentes, e para essa partida decisiva foi feita uma promoção, ingressos a R$ 5,00 para os sócios torcedores, com a expectativa de, claro, mais de 10 mil pessoas na Vila Belmiro. Isso não deve ser atingido, tá? A venda prévia, inclusive, dava indícios de 5.000 ingressos vendidos, então a gente deve ter ali um público muito similar ao duelo da semana passada contra os argentinos. Em campo, o Santos, que não vai contar com o Neymar por causa daquele problema da panturrilha direita. Claro, já pensando na apresentação da seleção brasileira, ele deve se apresentar, assim como grande parte dos jogadores, amanhã na Granja Comari. Hoje, inclusive, já deu um tapa no visual, se preparando para a Copa do Mundo. Então, é desfalque certo, a gente já vinha dizendo isso desde a semana passada. E além dele, o Santos não vai contar com um pilar na sua defesa, o Lucas Veríssimo, suspenso pelo 3º cartão amarelo, um desfalque importante. Havia a expectativa de 2 retornos, na verdade de 3. Um deles acontece, o do Barreal, que acabou cumprindo suspensão no último fim de semana na derrota pelo Campeonato Brasileiro de virada para o Grêmio, pelo placar de 3-2. Agora, além do Barreal, havia expectativa de outros 2 estrangeiros podendo estar relacionados, Roleiser e Christian Oliva. Ambos não estiveram em campo no fim de semana por dores musculares. Não estão totalmente 100% e por isso seguem como desfalque da equipe da Baixada Santista. Eles não estão nem no banco de reservas, o argentino Benjamin Roleiser e o uruguaio Christian Oliva. Agora, um destaque mais que positivo está quanto ao gol, né? A gente trouxe esse destaque inicial, inclusive, Canhão, porque foi o assunto durante toda a terça-feira. O Santos inicialmente não utilizaria para a partida de hoje e nem para do fim de semana o goleiro Gabriel Brazão. Há a intenção de que ele seja negociado para certamente ali aliviar o financeiro do clube durante a parada para a Copa do Mundo. E aí, a ideia do Santos então inicialmente era não utilizá-lo nesses 2 jogos. Tudo mudou durante uma reunião nesta terça-feira e ele vai a campo, não só na partida de hoje, como também na partida de sábado. Além dele, outros nomes que podem sair do Santos nessa janela, né, que vai se abrir durante a parada para a Copa do Mundo, são aqueles jogadores
com salários altos, mas que não deram um retorno em campo para o Santos Futebol Clube. É o caso do Mike, do Zé Rafael, que já vem treinando separadamente, pediu para fazer esses trabalhos à parte, e também do próprio zagueiro Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, que está entre os relacionados, começa a partida no banco de reservas, mas é um Santos que tenta sair vivo desta semana, eu diria, Canhão, até para conseguir pensar e se planejar durante a parada para a Copa do Mundo. Muitos times farão isso durante essa paralisação. A gente deu o detalhe aí de mesmo com os ingressos a R$5, o torcedor do Santos ainda vai chegando à Vila Belmiro, e a gente lembra de um prognóstico negativo do time santista sob o comando do técnico Cuca, até pra gente ter atenção, tá? O Santos que vem sofrendo a maior parte dos gols no segundo tempo, e em 17 partidas do Cuca, no comando dele neste quarto retorno ao Santos, em 12 o Peixe saiu na frente. Mas em 8 desses 12 jogos, o Santos não saiu com a vitória, ou seja, é importante vencer hoje. E lembrando, se o Santos vencer aqui, um caso simples, por 1-0 o Cuenca, e lá na Argentina o Recoleta vencer pelo mesmo 1-0 o San Lorenzo, o Santos estará eliminado, tá? Esses resultados simples, com vitória do Recoleta, dão classificação a Recoleta e São Lourenço. Então o Santos, claro, tem que fazer sua parte aqui, mas também tem que ficar de olho no duelo que vai acontecer simultaneamente no Nuevo Gasômetro, São Lourenço e Recoleta. Destaques do Santos e também do Deportivo Cuenca, que vem em uma crescente no campeonato equatoriano, é o 6º colocado na competição, tá apenas 2 pontos do vice-líder e a 10 do líder, o Independiente Del Valle. Vem de empate no campeonato equatoriano contra a LDU, empate em 1-1, e está em uma sequência positiva, 7 jogos sem saber o que é derrota. Tudo bem, são muitos empates, 4 empates e 3 vitórias. O Santos tem que ficar de olho principalmente no Jorge Ordóñez, artilheiro da equipe na temporada, marcou inclusive o gol de empate contra a LDU no fim de semana. Tem 5 gols na temporada 2026 pela equipe equatoriana. A equipe que tenta, inclusive, como eu disse, derrubar tabus. Fez isso na ida, viu, Canhão? No primeiro jogo, na abertura da competição continental, ao vencer o Santos pelo placar de 1-0, a equipe do Cuenca derrubou um tabu. Eram 50 anos sem ganhar de uma equipe brasileira. Isso aconteceu lá. Hoje, se vencer o Santos, conseguir esse trunfo histórico, também encerrará um tabu de 50 anos sem saber o que é vencer fora do Equador. A equipe que tenta voltar às oitavas de final da Copa Sul-Americana, algo que conseguiu em 2018, mas parou por ali, porque em 2018 caiu para o outro brasileiro, para o Fluminense. Então, um destaque dessa equipe entre os titulares também é o Brian Garcia, volante conhecido do torcedor do Furacão. Passagem pelo Atlético Mineiro em 2022, saiu da equipe em maio de 2023, foram apenas 14 jogos, não empolgou, voltou ao futebol equatoriano e está entre os titulares do técnico argentino Jorge Célico. Canhão. Everton, essa situação do Brasão tá mal explicada, né? Curioso isso, né? Tava fora e de repente é comunicado. Diógenes já devia estar se aquecendo, preparado, avisou a família. E de repente o Brasão joga, Everton. Curioso isso, né? Ô Canhão, é um tipo de situação, até alguns amigos, estava conversando com alguns amigos também da imprensa durante esta terça-feira, uma situação que chama a atenção e que mostra bem como é o bastidor do Santos Futebol Clube em 2026, né? Era um tipo de situação que, primeiro, não precisava acontecer dessa forma. O Diógenes, você citou há pouco, o Diógenes treinou ontem entre os titulares. Foi justamente essa situação que levantou questionamento quanto à condição do Brasão, né? E aí, a informação de que ele deve ser negociado para aliviar essa questão financeira do Santos, que a gente sabe não é das melhores. Só que aí é um Santos que inicialmente tira o jogador dos 2 próximos jogos, tem uma reunião na terça-feira, tudo muda e ele vai a campo. É o Santos de 2026, eu diria pra você, viu, Canhão? Léo, quando a gente acha que não vai ter uma confusãozinha, que tá tudo bem, eles criam uma aqui, né, Léo? Olha, Canhão, é impossível tá tudo bem no Santos de 2026. Sobre o Brasão,
Eu entendo que colocá-lo no banco de reservas seria desvalorizar um ativo do clube. Se o Santos tem a intenção de negociá-lo, é importante que ele seja o titular absoluto do time. Porque quando você chegar ao mercado, você vai oferecer o seu titular e não o seu goleiro reserva. Então acho que o Santos poderia perder um dinheiro importante caso o Brazão seja o reserva. Agora, muito me surpreende um técnico como o Cuca aceitar esse tipo de situação. Quem escala o time é o treinador de acordo com aqueles jogadores que ele considera que são os melhores. Os melhores tecnicamente. A escolha técnica pertence ao treinador. Um profissional tão experiente como o Cuca vai se sujeitar a uma situação como essa? Fiz críticas aqui na minha abertura com relação à escalação do Santos. Essa não é uma decisão que cabe única e exclusivamente ao treinador. Isso precisa ser conversado com a direção do clube. Se o Cuca vier a público e disser que não foi ele quem pediu para escalar a força máxima nas 3 competições, que ele ouviu a diretoria do Santos e a diretoria do Santos falou, olha, a gente não vai traçar nenhuma prioridade, aqui eu retiro todas as minhas críticas ao técnico do Santos. Mas é importante, dentro do calendário brasileiro, traçar prioridades. O Everton Ramos trouxe pra gente os números do Santos na etapa final dos jogos. Como o Santos sofre muitos gols nos 45 minutos finais. Para mim isso não é por acaso. Tem a ver com o fato do Cuca sempre escalar o que ele tem de melhor. Nem Flamengo, nem Palmeiras, que tem elencos melhores do que o do Santos, conseguem escalar a cada quarta e domingo os seus melhores jogadores. Os favoritos dos seus treinadores. Porque o calendário brasileiro é insano. Você precisa traçar prioridades. O Santos não fez esse planejamento, não traçou as suas prioridades e vê a Copa do Brasil escapar por entre... a Copa Sul-Americana, aliás, escapar por entre os dedos, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e pode, depois da parada para a Copa do Mundo, ser eliminado da Copa do Brasil. Como é que fica o Santos? Então o planejamento para 2026 é muito conturbado. Isso sem falar, né, Canhão, de Neymar, que é um assunto à parte. A gente precisa ver qual é a condição do Neymar primeiro, né? Indo para a Copa do Mundo. Se vai para a Copa do Mundo, em que condição ele vai para a Copa do Mundo, enfim, para vermos depois da Copa o que vai acontecer com relação ao futuro de Neymar. Se ele permanece no futebol brasileiro, se fica aqui no Santos, se vai deixar o Brasil. Mas isso é para depois da Copa do Mundo. Tem chão ainda. Canhão. Os times já estão aqui esperando o protocolo ser iniciado. É isso, Everton? É isso. Só 2 informações adicionais. Falando em Copa do Brasil, o Santos conheceu o adversário nesta terça-feira das oitavas de final. Vai ser o Remo. Partida de ida na Vila Belmiro e a de volta em Belém do Pará. Claro, a próxima fase só depois da Copa do Mundo em agosto. E quem passar para os playoffs, o Santos busca esta segunda vaga na Copa Sul-Americana. A gente tem em jogo $500 mil em premiação, viu, Canhão? Então, para um Santos que financeiramente não vive dos dias mais fáceis, isso aí, claro, convertendo para o real brasileiro, cerca de R$2,5 milhões em jogo esta noite na Vila Belmiro para o Santos. Lado a lado, os times agora vêm programado aqui da Vila Belmiro. Trazidos pela equipe de arbitragem, que vem da Colômbia. E a torcida do Deportivo Cuenca está aqui. À direita, dá no olhômetro para ver quantos são do chute, Everton. 100, 150? Apurei com a imprensa equatoriana, que também se faz presente aqui na Vila Belmiro. 100 torcedores do Equador presentes aqui na Baixada Santista. Perfilados os times no gramado da Vila, para que possamos ouvir o hino nacional brasileiro. O Deportivo Cuenca jogando todo de amarelo. O Santos com a seu tradicional uniforme branco. Hino nacional brasileiro.
Agora na Bandeirantes, os times na Vila, o Santos, Everton Ramos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Os escolhidos de Cuca para tentar a classificação aos playoffs da Sul-Americana. Brazão é o goleiro com a 77. Igor Vinícius na direita veste a 18. Dupla de zaga para o argentino Adonis Frias, 98. E Luan Pérez, 14. Na esquerda, Escobar veste a 31. No meio-campo ele tem Arão, camisa 15. Gustavo Henrique, 48. Miguelito, 30. Bom Tempo, 49. Barreal, 22. E lá na frente, no comando de ataque, ele o líder em participações de gols do Santos em 2026, o camisa 9, Gabriel Barbosa. E na reserva do Peixe, Everton. Diógenes, João Pedro, Zé Ivaldo, João Ananias, João Alencar, Samuel Pierre, Rincon, Robinho Júnior, Moisés, Rony e Lautaro Dias. Agora o time equatoriano, Deportivo Cuenca. Os escolhidos do técnico Jorge Célico para tentar uma classificação histórica à próxima fase da Sul-Americana. Num 4-3-3 ele vem com Ferreiro para o gol, número 1. Mosqueira na direita, veste a 2. O argentino Bolsen, 28, e o Piedra, camisa 18, são a dupla de zaga. Na esquerda, o camisa 53 é o Yeltsin Eric. No meio-campo, Brian Garcia veste a 20, Macari 30 e Vega, camisa número 8. No ataque pela direita, Ordonhes 43, pela esquerda, Arboleda 37 e centralizado, o camisa 11, Rivero. E no banco de reservas do Deportivo Cuenca, Minda, Postel, Mancinelli, Leguizamon, Yeremi Chacon, Yeremi Mejia, Melvin Dias, Morocho, Guevara, Andrés Lopes, Klimovics e David Gonzalez. Quem apita na Vila Santos, Deportivo Cuenca? A arbitragem vem toda da Colômbia. O árbitro é John Ospina. O auxiliar número 1 é John Galego. O auxiliar número 2 é David Fuentes. O quarto árbitro é Jairo Mayorga. E no VAR, Nicolás Galo. 2 minutos para começar o jogo aqui na Vila. Opinião Bandeirantes, antes que a bola role para mais um jogo decisivo na vida do Peixe. Aqui na Vila também. Léo Gens comenta na Bandeirantes. A escalação do Santos para hoje, Canhão, é muito parecida com a do final de semana na derrota para o Grêmio. O Cuca mexe pouco, hoje não tem o Lucas Veríssimo suspenso. O Luan Pérez entra no lugar dele e conta com o retorno do Barreal na ponta esquerda, na vaga que foi do Rony no fim de semana. O Miguelito será o responsável pela armação do time do Peixe e contará com o auxílio do Gabriel Bom Tempo nessa missão. O Bom Tempo vai ser um meia que vai sair da direita para dentro e é importante que o Igor Vinícius, o lateral direito, apoie bastante. Igor Vinícius, Barreal, Bom Tempo, Miguelito, todos esses jogadores que eu citei vão tentar abastecer Gabriel Barbosa no comando de ataque do Peixe. É isso, Coelhão, mais ou menos essa estrutura que o Cuca escolhe para o jogo de hoje. Lado a lado os times agora no campo, no gramado aqui da Vila Belmiro. Protocolo antirracismo da Conmebol. Público pequeno, não é, Everton? Temos o que aqui? Uns 3, 4 mil torcedores no máximo, sendo bem otimista? Canhão, foram vendidos de forma antecipada 5 mil ingressos. Então a gente deve ter aqui aproximadamente aquele mesmo público do duelo contra o São Lourenço na semana passada. Algo em torno de 6.500 a 7 mil torcedores. Tudo pronto aqui para começar, Santos Deportivo Cuenca. No futebol, na rede Bandeirantes de rádio, no Bandplay para toda a galáxia, nas emissoras afiliadas da rede Bandeirantes de rádio. Na região metropolitana de São Paulo em 107.3, na grande São Paulo em 107.3. Vai autorizar John Ospina. Começa o jogo na Vila Belmiro. Eu e você, ligados pela mesma emoção no futebol na Bandeirantes. Começa o Peixe, tenta jogada por dentro, Gustavo Henrique na esquerda, toca à frente essa bola, Miguelito, lado esquerdo passa, ganha na marcação, Bolsa aí em cima, pra Gabigol, a defesa tira, bateu no giro do Gustavo Henrique, ele bateu direto, fora! Ele
conseguiu dominar na coxa e bateu de pé esquerdo. O Santos quase marca 1-0 com 25 segundos. Everton. Num contra-ataque, numa jogada rápida que começa com Gustavo Henrique. Ele abre para a esquerda e quem dispara bem é o Miguelito. Faz o cruzamento. A bola passa pelo Gabriel Barbosa e sobra para o Bom Tempo. Bom Tempo traz para dentro, tenta de perna esquerda, manda à direita do goleiro Ferreiro pela linha de fundo, pede a primeira oportunidade do Santos. Cobrança, tiro de meta pro goleiro Ferreiro. Autorizado, vem aí. Já tá fazendo cena agora, meu filho. Perde Ferreiro, bota essa bola à frente. Vega sobe de cabeça. Casquinha para trás, essa bola volta para a direita. Igor Vinícius dá um bicudo. Toca na ponta para tentativa à frente com um Bom Tempo. Sobe de cabeça a marcação com o Eric. Rebate a jogada, volta para o meio campo. Cai na ponta esquerda. Essa bola fica para rever o capitão. Lançado no fundo. Arão toma a frente, ganha, chuta. Bate na jogada, defesa. Igor Vinícius vai. Toma a porrada, cai no meio. Fica a jogada. Gabigol recua mal. Dá um passe para Ordonhes. Ele bate direto, vai passando. Ribeiro mergulha o carrinho. Passou da bola, ela saiu! Olha a besteira que faz o Gabriel Barbosa. Ele quase dá o gol para o Deportivo Cuenca. Com Ordonhes e Ribeiro perdendo uma grande chance na cara do Brasão, Everton. É que o Ordonhes, a sorte do torcedor e do time santista é que o Ordonhes pegou mal nessa bola e o Ribeiro não conseguiu chegar a tempo. Mais uma jogada, hein? O Gabriel Barbosa com a bola dominada tentou colocar pro Luan Pérez, deu na fogueira, por pouco não tem gol equatoriano na Vila. Lado esquerdo no fundo, Miguelito para cruzar, já driblou o adversário, rolou para a área, dominou o Escobar direto, mandou para fora. Dominou, levantou a bola, enfia um canudo, a bola vai longe do gol do Ferreiro para fora, linha de fundo, tiro de meta. O jogo que... Léo, 2 minutos e meio de um jogo intenso aqui. O Everton, Léo, ele é tranquilão, não é dos nossos. Você também é um cara mais light. Eu já sou um pouco ignorante. O Ordonhes perdeu porque é grosso, né, Léo? Porque ele estava sozinho também, o gol, né, Léo? O jogo começa elétrico e você tem razão, Canha. O jogo começa lá e cá. Importante que o Gabriel Bom Tempo execute mais vezes o movimento que fez no lance anterior, na primeira grande chance do jogo, para que todo mundo se aproxime do Gabigol, que ele não fique isolado como o único homem mais à frente, até porque o Gabriel Barbosa gosta muito de sair da área. Então, quando ele sai, alguém precisa ocupar o espaço deixado por ele. Foi o caso do Gabriel Bom Tempo no primeiro grande lance criado pelo Santos na Vila Belmiro. Canhão. Miguelito tenta na pocheta, Vega, tira, Ribeiro ganhou, vem atrás da defesa, o Escobar toca para Gabriel Barbosa, bota o cabeção, Piedra, tira, rebate a marcação, Vega, tenta Ribeiro, tira a marcação atrás com a defesa do Peixe, Adonis rebate, ela cai em entrada da grande área, toca à frente a defesa, toques de um lado para o outro, vem na bola o Eric, desvia de cabeça, passa na marcação pela beirada do campo para o Arboleda, ele envia a bola para Ribeiro, mais atrás com o lateral, outra vez a Eric para o comando para Ribeiro, Arão pressiona, Igor Vinícius tenta, bate Ordonhes, toca no adversário, bate no defesa e volta fácil pro Peixe, atrás com o Igor Vinícius que toca para Adonis Frias, comecinho de jogo 0-0, Santos Deportivo Cuenca, Copa Sul-Americana, no intervalo Bandeirantes, Ana Martins, para a esquerda jogada o Peixe ataca, domina Barreal, cercado, devolve o passe por dentro, puxa com Escobar, Escobar toca a bola para a linha direita com o zagueiro Frias, Frias domina, vira a bola para a direita pela ponta com o Igor Vinícius, Gabriel Barbosa encosta, volta o passe, Gabigol, recua de volta, entrega a bola para Igor por dentro, a jogada, vira para Gustavo Henrique, em Bom Tempo se aproxima, domina com 2 a marcado, vira a bola para Gustavinho, domina Gustavo, dá Igor de novo, toma a pressão do Arboleda, ele recua, começa Donis Frias que vira o passe do lado, Luan Pérez ajeita e passa pelo meio campo, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Escobar ataca a bola aberta na ponta canhota, está marcado, vai do fundo para cruzar, não cruza, dá para Arão Miguelito, na beirada, Escobar ao lado, pede a jogada, ele volta a bola, Escobar por dentro, cota luz, Gabriel Barbosa, atrás Barreal, arrumou para bater pro gol, ajeitou, mas não chuta Gustavo Henrique, Igor Vinícius, cortou para canhota por dentro, passe, tabelou, Bom Tempo para Gustavo, Igor Vinícius direto, Ferreira botou para fora para escanteio, o Santos ataque, tem escanteio na direita, Everton Ramos. Uma bela jogada trabalhada, Gustavo Henrique, Gabriel Bom Tempo e Igor Vinícius. É o Vinícius quem chega pela linha de fundo, bate cruzado, Ferreiro manda pela linha de fundo, tem escanteio, Miguelito na bola. 5 minutos, cobrado o escanteio, Miguelito, Bom Tempo, Igor Vinícius na direita, Miguelito passa na ponta, lançado para cruzar, cortou pro pé esquerdo, bom, entrou na área, bateu direto, e aí bateu mal na bola, chutou de canela, longe do gol, ela vai para fora pela linha de fundo, Rafael Palmeira, mesa de som, com Caiane Martins e Beto Rebeca na central técnica marcando, Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para.
São 5 minutos e meio do primeiro tempo. Sexta rodada, Grupo D Sul-Americana, Santos Deportivo Cuenca 0-0, Lucas Bueno. Na Libertadores, 2 jogos encerrados. A LDU vence por 3-2 a equipe do Always Ready, enquanto o Lanús vence por 1-0 a equipe do Mirassol. O goleiro Ferreira do Cuenca está testando o John Ospina. Já é a terceira vez que ele enrola para cobrar o tiro de meta. Vai tomar cartão já já. Tenta a jogada pro ataque, o Arboleda trava a defesa. Ela fica do lado esquerdo, o Santos ataque, vem na velocidade. Barreal por dentro, belo passe. Já vira, toca para Bom Tempo, que toca pro Escobar, tem Miguelito. Deixa passar Escobar, Miguelito, lado esquerdo. Olha pra área, lá dentro. Barreal para trás, o passe na fogueira. Troca, frente à marcação com Vega. Em que adianta Ribeiro, Travarão. Sobra pro Peixe, volta pelo meio campo ainda para tomar a frente. Igor Vinícius já ganha a bola. Darão, enfia o passe meia esquerda. Barreal, Gabriel Barbosa, linha de fundo para Miguelito. Pede Gabigol, linha de fundo, cruzou para a área, bola, o zagueiro estica a perna, corta a bolsa, para fora pela linha lateral. É lateral, Santos, ataque lá do esquerdo. Cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Barreal, ponta esquerda, a bola, Gabigol tá lá como se fosse um ponto esquerda, recuando, volta a bola para Arão, por dentro da jogada, tenta a tabela, Gustavo Henrique, 2 dribles, bom tempo, na área, Miguelito enroscou-se na marcação, já perde a bola, Mosqueira toma, levanta na ponta, Arão chega primeiro para tomar, pro Peixe domina com dificuldade, enfia na ponta errada a bola, Escobar não pega esse passe, que era um tijolo do Arão, lateral de graça pro time equatoriano jogar, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais, distribuídas no país. Acesse braspress.com. São 7:30 o primeiro tempo. Essa bola para a ponta, a Bolívia vai na jogada de cabeça, tira do Pérez e manda pro meio da torcida. Lateral ataque do Deportivo Cuenca na direita, além da metade do campo. Quando o Brasil entra em campo ou no trabalho, a convocação é certa. Wonder, a ferramenta do Brasil. 7 minutos e meio, o primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Peixe precisa ganhar aqui. Bola aqui atrás com a defesa, tá jogando o bolso, enfia para o ataque, essa bola pega, domina no peito, baixinho, já recua. Começa atrás da jogada para Macari, do que domina, abre a passada, enfia aqui na beirada do campo por aqui. Elton Eric, domina Eric, na ponta esquerda, Arboleda se posiciona. Eric, Arboleda no fundo, para cruzar, levantou pro gol, volta Escobar de cabeça, tira. Tentou dominar, não consegue pegar essa bola aqui no meio. Gustavinho, ela vai para fora para arremesso na tela de graça para o time equatoriano jogar. Futebol, pede uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Você ligado na Bandeirantes, na Grande São Paulo em 107.3. Você nas estradas do Brasil, ótima viagem para você. Levanta a frente do zagueiro, bolso muito forte, passe. Luan Pérez pro Peixe, domina, bota no chão, já envia para Gustavo Henrique, tentou pintar. Opa, perdeu essa bola. Tomou o Brian Garcia no meio, passe errado para Ribeiro. Volta os Peixe. Arão domina e conserta a jogada pelo meio campo. No Infinity Pay, quando as fazendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. 8 minutos no primeiro tempo, 0-0, segue o jogo na vida, o Peixe ataca para a direita esse passe, Adonis Frias dá Igor Vinícius marcado, Igor devolve a bola, entrega Adonis de volta pelo meio campo, passa Gustavo Henrique, prefere o passe por dentro do Adonis, dá para o outro zagueiro com o Luan Pérez que toca do lado esquerdo, Arão domina, dá do lado esquerdo pela beirada do campo, Escobar fecha marcado, para cima dele vinha a defesa para tentar tomar a frente o Arboleda, recupera a bola o Peixe, volta no meio campo, Gustavinho pelo meio, para Bom Tempo, costurou para trás a Gustavinho, virou na direita, belo passe no ponto, Igor Vinícius perde aqui, marcado, recua, Gabriel Barbosa, Igor de novo, tem do lado, passando o Gustavo Henrique, levanta na área, Gabriel Barbosa, tenta o chapéu, bateu na bola, bateu desviado, tocou na mão do Matheus Piedra. Gabigol tá reclamando o pênalti, o John Ospina não viu nada, e o goleiro pegou, tá com Ferreira a bola, Everton. E foi na frente do John Ospina, né, o Gabriel Barbosa chama a atenção, levanta os braços, queria pênalti, queria o toque de mão do Matheus Piedra, John Ospina manda seguir, Ferreira repõe bola em jogo. Motopeças de qualidade é Nakata, conte com desempenho, a confiança da marca líder em suspensão também em motopeças, Nakata pode contar. Com quase 10 minutos do tempo, o jogo tá parado aqui. O árbitro tá esperando uma conferência do VAR com aquela mão do Matheus Piedra. John Ospina vai pro monitor. Deixa eu ver o Léo James, porque se o VAR chamou com o Nicolas Galo, é porque tem dúvida. Precisa ver se o braço estava aberto, em movimento. Não é, Léo? E aí, o que mostrou a imagem da televisão, Léo? Pênalti ou não? Pra mim, o braço do Piedra tá aberto, Canhão, expandindo o espaço dele.
O pênalti tem que ser marcado pelo árbitro, pênalti a favor do Santos, no lance envolvendo o Gabriel Barbosa. O Gil Ospina parou o jogo atendendo ali a recomendação do Nicolas Galo, que o jogo já estava correndo há algum tempo, né, Everton? Então é bom parar logo, né? E agora ele vai. O monitor, inclusive, durante a competição sul-americana, Canhão, ele é colocado bem ao lado do torcedor santista que fica do outro lado das cabines de transmissão. Longe daquela encheção de saco dos reservas também, né? Exatamente. Então o árbitro agora acompanhando e revendo o lance para decidir se vai ou não marcar pênalti a favor do Peixe. Bom, não tem a imagem no telão aqui da Vila Belmiro. E é bem no minuto 10, né? Bem no minuto 10 com o Pelé sendo mostrado. Esse é o detalhe. Na verdade agora são 11, né? No minuto 10 começa esse clipe mostrando o maior de todos. Ô Rei, traz o pênalti pro Santos, vai, Pelé. O torcedor está esperando. O John Ospina está em dúvida. Ele já viu, reviu. Ele está pedindo agora o ângulo do helicóptero, que não tem. Está pedindo agora uma imagem de dentro do gol. Uma imagem que vem da bola. Uma imagem da chuteira do Gabigol. Ele não consegue se definir. O Léo na primeira já disse, pênalti. Mas ele tem que jogar um monte de coisa aí, né? O Léo já destacou, né, Léo, esse braço aberto expandindo o espaço. Isso. E tem essa questão da interpretação, ser um movimento natural, né? Tudo isso. Isso, a questão Vai é voltar. onde bate a bola, Canhão. Porque até a região da axila ali, o jogador do Cuenca poderia utilizá-lo. Dali para baixo é considerado braço, mão, e ele estaria expandindo o espaço dele ao abrir o braço. No popular, como a gente fala na minha Votuporanga, no subaco, né? Exatamente. E ele continua, Everton, tá lá. O seu John Ospina na dúvida. Opa, é agora. Ele ameaça vir, mas não vem, Everton. Perdão, agora vem, é agora. Atenção. Tchan, 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 tchan. Nada. E ele mostra o que disse o Léo Gens. Aponta ali o braço, mostrando mais ombro do que braço, Léo. Eu discordo da decisão da arbitragem. Para mim, o pênalti deveria ter sido marcado a favor do Santos. Até a região da axila, a bola pode bater no jogador do Cuenca. Mas para mim, ela bate abaixo. Já é considerado o braço do atleta e aí ele estaria ampliando o espaço dele. Para mim, deveria ter sido marcado o pênalti a favor do Santos. Pensa como você, o árbitro de vídeo, Nicolas Galo. Pensa como você. Se ele chamou o John Ospina, porque ele também viu o pênalti. Bom, jogo reiniciado com bola ao chão pro Peixe pelo meio-campo. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu acesso. consórciovw.com.br. 13 minutos e meio, o primeiro tempo na Vila. Seguimos com 0-0 para Santos Deportivo Cuenca. Sul-Americana, jogo decisivo para o Santos. Na direita, jogada Igor Vinícius pela linha do fundo. Marca Gustavo Henrique, chega. Toca Igor, dá para Gustavo. Do fundo a bola vai desviada. Toca sem Noel, sem Eric. Lateral Peixe. Oi, Everton. E o Cuca fazendo diversas vezes gesto de não concordando com o árbitro na marcação de não pênalti. Está indignado à beira do gramado o técnico do Santos. Arão na direita, Gustavo Henrique, calcanhar do bom tempo. Igor Vinícius na área, levanta a cabeça, bateu pro gol, Miguel, chegou, Gabigol, tocou, é gol! Barbosa, o Gabigol na jogada rápida pela direita. Igor Vinícius entra na área, bota pra trás, Miguelito. Gabigol disputa uma mesma bola. Gabigol dá um bico pra dentro do gol para fazer o gol do Peixe. Com 13 minutos e meio do primeiro tempo na Vila Belmiro, o Santos marca primeiro. 1 para o Santos, 0 Deportivo Cuenca. Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ferreiro não tem jeito, tá feito. Peixe 1-0. Everton Ramos. Ele reclamava de pênalti, mas nem precisou da marcação para ir à rede. É o Santos que trabalha a jogada muito bem pelo lado direito, com o Gabriel Bom Tempo limpando a jogada, dando um belo passe para Igor Vinícius, que por trás da marcação chega à linha de fundo, bate cruzado. 2 jogadores se jogam nela, mas é Gabriel Barbosa quem manda para a rede. Nos últimos 5 gols do Santos, ele participou do gol. São 4 na rede.
Gabriel Barbosa, camisa 9, 13º gol dele em 2026. Artilheiro do Santos, o Santos faz 1, o Cuenca tem 0. Na esquerda, Miguelito foi para a bola, porrada do zagueiro Bolsen. Ele apela e dá um chute na perna do Miguelito. Falta marcada. O Bolsen vai levar uma lembrancinha. Estive em instância e lembrei-me de você, né, Everton? O primeiro cartão amarelo do jogo para o zagueiro, camisa 28, argentino Bolsen. E o Santos, na bola parada, por que não? Vai em busca do segundo. Falta marcado, o Peixe Cobra já está vencendo 1-0. É lado esquerdo a cobrança de falta para a grande área. Adonis Frias, Luan Pérez, Gabriel Barbosa. Arão está aqui também. Bom tempo e Gustavo Henrique no rebote. Falta para o Peixe. Vai ser cobrada para a bola. Barreal levantou, Luan Pérez tentou, bateu na mão do zagueiro. Opa, apareceu pênalti de novo. Vai ficar atrás com a defesa. Eric dá um bicudo. Essa apareceu mais pênalti do que o primeiro. Igor Vinícius pega o rebote, Brazão tá voltando, Igor por dentro devolve a bola para Gustavo Henrique. Domina e joga completamente sozinho. Já lança a bola para a direita pela ponta, Gabriel Barbosa. Domina, Gabigol, o cara que marca o gol. Domina, bico da grande área pela direita, já recua da Gustavo Henrique nessa bom tempo, volta a bola. Gabigol, Igor de volta a bola para bom tempo, Igor Vinícius. Santos troca passes rápidos, Igor domina, faz a jogada, escapa da marcação de Arboleda e volta atrás a bola com Adonis Frias. Adonis de primeira, bota Luan Pérez. Torcedor do Peixe continua incentivando o time. 1-0 Santos ganhando. É futebol raiz que você quer. Assista a mais de 300 jogos da Série B na ESPN e pelo plano Premium da Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Gustavo Henrique na esquerda, esse passe linha de fundo. Miguelito na ponta, passa Redo Escobar, não pega, ela vai direto para fora, linha de fundo. Léo Gens, o Santos marca com Gabigol, Santos 1-0, Léo. E nessa forma do Santos jogar, Canhão, é imprescindível que o Igor Vinícius passe bastante pelo lado direito. Isso porque o Gabriel Bom Tempo é um meia que sai da direita e vem para dentro para tentar armar o Santos junto com o Miguelito. Por isso, o lateral direito do Santos tem um papel fundamental hoje de chegar na linha de fundo, de fazer cruzamentos, buscando o homem-gol do Santos na temporada. Gabriel Barbosa, sem Neymar, sem Roleiser, o grande jogador do Santos hoje aqui, Canhão, é Gabriel Barbosa. Na esquerda, Miguelito domina, parte pra cima do zagueiro, limpou com Gabriel Barbosa de primeiro passo, liga de fundo para Miguelito, pra dentro do Bom Tempo, Miguelito, pra Bom Tempo, o goleiro deu um soco, ficou na grande área a bola, Gustavo Henrique ajeitou, bateu, fora! Ele conseguiu dominar, mas quando entra na área, chocou de canela pra fora, Everton. Uma bela jogada do Santos, os jogadores do Cuenca reclamam de uma falta na origem da jogada em um jogador equatoriano, não. O lance segue com o Miguelito pelo lado esquerdo, ele faz o cruzamento. O Ferreiro tira e o Gustavo Henrique tira da marcação e manda sob a meta defendida pelo goleiro argentino. Linha de fundo, tiro de meta, Cuenca. Marcos Mesquita tá mostrando o Sãozão Bandeirantes na Vila. O ambiental da Vila, por enquanto, Peixe 1-0. Arão rebate de cabeça, a bola volta na ponta com o time do Deportivo Cuenca, com o lateral Mosqueira. Vega pede, colocou para a grande área para Ribeiro. Ele marcado bem, Ordonho de cabeça, rebate a marcação. Vega bota o cabeção, cai no meio, não pega essa bola para Ian Garcia. Santos toma, Miguelito, Gabigol, girou, tocado por trás, é falta. Chega por baixo, comete a falta, Vega, o jogo parado, fica no chão, Gabriel Barbosa. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha, na loja, no app, no site. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial com Alain Marcel no Switcher, ao lado dele Carlos Amaral. Sai o Peixe de volta, cobrada a falta, 19 minutos e meio, primeiro tempo, já no intervalo, Ana Martins, com todos os destaques para você no Futebol Bandeirantes. Tá chegando a Copa do Mundo, Copa do Mundo é na Bandeirantes. Arão vira a jogada para a direita na ponta, Dani Frias do que domina, passa pela beirada do campo, enfia para o Igor Vinícius, toma a jogada pela ponta, marcado, tenta a finta. Eric chegando na antecipação, tocou de cadeira para fora, tá em campo, o Bandeira não viu a bola sair não, fica atrás com a defesa, volta o Arboleda, recua com o zagueiro, Mateu Piedra, dá um bicudo, a bola bate no meio, Arão de cabeça, aliás de peito, domina, volta Escobar, no meio Escobar domina e já volta a bola pro goleiro Gabriel Brazão, domina sozinho, sai jogando completamente só o Brazão, sem ninguém para chegar em cima dele, aí é tranquilo demais, ele domina e joga à frente. Enquanto isso, na Vila Belmiro a bola rola, o relógio não para. 20 minutos do primeiro tempo.
Placar da Sul-Americana, sexta rodada, Grupo D, Santos 1, Gabigol, Deportivo Cuenca 0, Lucas Bueno. Jogos em andamento nesta Libertadores, o Universitário vai empatando em 0-0 com a equipe do Tolima. O Nacional do Uruguai vai vencendo por 1-0 o Coquimbo Unido. Flamengo e Cusco vão empatando em 0-0, mesmo resultado de Estudiantes e Independente Medellín. Vem com o canhão, com todo o time da Bandeirantes, para as emoções da Sul-Americana, Vila Santos 1-0, Arão tenta jogar, opa, fizeram um sanduíche dele, a falta marcada no Ribeiro, ou só lateral, bola pro Peixe, que vai jogar sozinho pelo meio campo, 1-0 Santos, ganhando na Vila Cinto Clemó. A gente não tem casa cheia não, mas a galera tá aqui, fazendo barulho, comemorando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Arão passa pelo meio, enfia na ponta, belo passe pela beirada, Miguelito chega na marcação, consegue no bolso, para trás, Miguelito com Escobar, do que domina, já sai do Arboleda, Vega em cima, domina Arboleda, uma gracinha, passa o pé sobre a bola, volta para Gustavo Henrique, mais atrás, Gustavinho, toca do lado, vira com Luan Pérez, da ponta esquerda, Barreal fecha, lançado, Barreal domina, Gabigol por dentro, lançado o zagueiro, se antecipa na marcação, bolsa em tira, toca à frente, a bola para o centroavante, Ribeiro, de cabeça do Nicílias, rebate, a bola volta para Gustavo Henrique, dele para Arão, Arão recua, dá Luan Pérez, Brazão pede, Arão domina e volta a bola para Luan, Luan sozinho, dá para o Gustavo Henrique de novo. Santos troca passes com tranquilidade na metade do campo. Cabos elétricos, Sil ali, perto do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Gabigol, lado esquerdo, que domina, já tenta driblar, Vega em cima, ele já ganhou, dá no meio, passe errado, volta a marcação com o lateral, tira Eric aqui pela beirada do campo, já lança por dentro, passe para Brian Garcia, tá no comando, opa, errou o passe, ele chutou pro gol, daí meu filho. Se não é passe, ele mandou bola pro Brasil, que sai com o peito e domina lá fora da grande área. Opinião Bandeirantes, 22 minutos do primeiro tempo, Léo Gens comenta. Léo, Santos 1-0, Vila, Léo. 22 minutos de um amplo domínio até aqui do Santos, Canhão. O time comandado pelo Cuca, quando perde a bola, rapidamente retoma, faz uma boa pressão, troca bons passes, consegue alternar os lados, ora pelo lado esquerdo, ora pelo lado direito. Para mim, se quiser melhorar um pouquinho mais, precisa utilizar um pouquinho mais o Miguelito e o Gabriel Bontempo, que são os dois armadores, tem mais espaço para que eles sejam mais acionados. Mas é um detalhe que o Santos precisa melhorar no jogo. O time da Vila domina totalmente a partida até aqui, Canhão. Metade da metade, 22 minutos e meio, o primeiro tempo, Santos 1-0, tentou Gustavo Henrique, a jogada pela ponta, bateu bom tempo, desviada. E agora a parada para a hidratação, tá soprando o apito, parando o jogo, o John Bospino, o árbitro do jogo. Vamos tomar uma aguinha. Hoje não tá frio aqui, tá? A temperatura tá agradável, né, Everton? Tá muito agradável, inclusive. Um dia, assim como na capital paulista também, nesses últimos dias choveu, mas nessa quarta-feira não, foi diferente. O sol, inclusive, apareceu aqui na Baixada Santista, viu, Canhão? Vamos aproveitar, inclusive, essa parada só para valorizar, inclusive, os números do Gabriel Barbosa, né? Ele foi reserva em 3 partidas consecutivas do Neymar, entrou apenas no segundo tempo, e com o Neymar virando desfalque do Santos, ele chega agora a uma sequência de 3 jogos como titular. E nesses 3 jogos, então, participação nos 5 gols que o Santos marcou. 2 contra o São Lourenço, ele marcou 1 e deu assistência para o outro gol. E 2 gols, ele foi à rede contra o Grêmio no fim de semana na derrota por 3-2. E agora abrindo o placar contra o Cuenca. Então, artilheiro e líder em assistências na temporada do Santos. São agora 13 gols e 6 assistências em 2026. O Gabigol tá alternando bons jogos. Fica na reserva de vez em quando, mas quando ele veio do Cruzeiro para cá, Léo Gens, não havia essa expectativa de que ele fosse ficar na reserva, né? E, na verdade, a expectativa era a dupla de frente, Neymar e Gabigol, né, Léo? Mas tem um jogador que passou a ganhar um protagonismo gigantesco nesses últimos jogos do Santos, Canhão, que foi o Roleiser. Para mim, o melhor jogador do Santos nos últimos jogos, hoje não está disponível, não inicia a partida entre os titulares, mas para mim o melhor jogador do Santos nos últimos jogos foi o Roleiser. E o Cuca já disse, é impossível escalar Roleiser, Neymar e Gabriel Barbosa juntos, porque eles entregam muito pouco no momento sem a bola. Hoje, sem Neymar e sem o Roleiser, o Gabriel Barbosa inicia entre os titulares e faz um bom jogo. Os números do Gabriel, nesta sua segunda passagem pelo Santos, são bons. Mas tivesse eu que escolher, como o Cuca tem, entre Neymar, Roleiser e Gabriel Barbosa, eu teria que deixar um no banco de reservas e eu também deixaria o Gabriel Barbosa, Canhão.
Domina a bola o Peixe, Igor Vinícius para a direita, essa bola, bom tempo, recua, dá pro Igor de novo, belo drible, sai do Arboleda, dá do lado do Gustavo Henrique, foi na bola, deixou o Pérez, chegou, falta, pelo jeitão vai ter cartão pro Gustavo Henrique, hein? E esse quem tá dando é o quarto árbitro aqui, o Jairo Maioca, foi ele que apitou a falta e até chamou o cartão. Só que foi o Gustavo Henrique, não foi o bom tempo. Ele apontou o bom tempo, acho que ele se confundiu, Everton. Não, mas aí já assumiu o erro ali o camisa 48, o Gustavo Henrique. O primeiro cartão amarelo santista na noite, o camisa 48 do Peixe. Tá sentindo bastante ali o lateral, o Yeltsin Eric, segue caído no gramado. Canhão, aproveito para dizer, né? Na abertura, trouxe um destaque que o Neymar se preparou para a apresentação, né? A partir de amanhã, a Granja Comari. Tá aqui, ó. Tá no camarote dele acompanhando o jogo. Por enquanto, a vitória parcial, 1-0 Santos. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 26 minutos no primeiro tempo. Placar da Sul-Americana na sexta rodada, Grupo D. Santos 1, Gabigol. Deportivo Cuenca 0, Lucas Bueno. Jogos encerrados nesta terça-feira de Sul-Americano. O Grêmio empata por 2-2 com o Montevideo City Torque, Palestino e Deportivo Riestra também empatam pelo placar de 1-1. O São Paulo vence por 2-0 a equipe do Boston River e o O'Higgins ganha de 2-1 da equipe do Milionários. Pelo jeitão, o cartão que deram para o Gustavo Henrique se justifica. O cara está sendo atendido até agora, Everton. Só se levanta agora o Yeltsin Eric. Se justifica o cartão que ele toma. Cobrada a falta, que atrás ela volta na marcação com a defesa. Já protegeu por dentro esse passe. Tenta a bola para o ataque, o Macari. Gabigol no comando lançado, ele passou da bola, a bola foi mais às costas do que à frente. Ferreira, o goleiro, sai com o pé do que domina, enfia a bola pela ponta para o Eric, posicionado, recua, dá com o zagueiro. Piedra toca a bola para o capitão, para Macari. Macari domina, toma a pressão do Miguelito, abre a jogada para a direita, Vega, bola aqui com o lateral, Mosqueira trava bem na marcação, Barreal. Volta o pezão e tira, e essa bola sai lateral então. É para o time do Equador jogar com o Deportivo Cuenca à frente. Não, à frente do placar, não, à frente tentando arremessar para a ponta essa jogada. Lateral cobrado para Ribeiro, protege, tomou o tranco, cai Luan Pérez, vem, faz a falta Luan Pérez. Falta marcada no atacante do time equatoriano. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Lançado Eric na bola, chegou Bom Tempo, fez a falta Gabriel Bom Tempo. Eu tô para dizer que essa é um pouco parecida com aquela, ou seja, ela também é para amarelo, mas essa não tem amarelo, só tem falta. Só não, porque é bem perto da grande área, Everton. Perigosa, e agora sim foi o Bom Tempo, né? Só que dessa vez o árbitro John Ospina preferiu não dar o cartão amarelo. Mais uma escapada do Eric pelo lado esquerdo, agora mais próximo da grande área, vem bola alçada na área do Peixe. Além dele, aparentemente, o Arboleda ali também na bola, então vai tentar a bola alçada na área a equipe do Cuenca. 28 minutos e meio, Brian Garcia, lá pro gol, a defesa corta, rebote atrás, dominou a Arboleda, bateu, vai desviada no meio do gol, o Brasil encaixa com tranquilidade, já tem pressa, repõe a bola para Barreal, tentou arrumar de cabeça, não conseguiu, a bola foi muito alta, lateral de graça, pro Deportivo Cuenca jogar. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa. Wonder, a ferramenta do Brasil. Ana Martins comanda em instantes o intervalo pela Bandeirantes em 107.3 para Grande São Paulo em FM 107.3. Para trás a marcação com os zagueiros, toca, bateu Piedra volta a Macari que entrega para Piedra, leva a pressão do Miguelito, dá pelo comando para Vega, vem Arão, Vega vira a jogada, Eric dá um bicudo no meio para Ribeiro, uma casquinha de cabeça a ponta, volta no peito, Adonis Frias domina, tá marcado, cercado, entrega do lado esquerdo, bota para o Escobar correr, dispara Barreal, marcado, Barreal vira a bola para o Escobar, liga de fundo, Cabral tentou lá, bate na marcação, toca em Mosqueira, em lateral o Peixe cobra lá no esquerdo. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Quase 30, primeiro tempo, essa bola volta na marcação com o Santos aqui atrás. Igor Vinícius prende a bola, vai recuar, volta a bola com Gabriel Brazão. Ribeiro em cima, Brazão, pé direito, dá um bicudo, a bola cai no meio do campo. Vai subir aqui na bola, o Bom Tempo, ela quica, Eric protege a bola, sai lateral então de graça. É para a equipe do Cuenca, cobrando arremesso lateral, aqui pertinho da linha do meio do campo.
Quinto sinal está marcando 10 da noite, hora de Brasília. O outro sinal marca Vila Belmiro. A bola rola, o relógio não para. 30 minutos do primeiro tempo. Placar da Sul-Americana. Vem de domínio, vem por dentro. Miguelito, marcado por 3, atropelado. É falta! O zagueiro Piedra chega e dá uma pedrada nele. Confirmando o Vila, 30 minutos e meio, primeiro tempo, e o placar Bandeirantes na Sul-Americana. Santos 1, Deportivo Cuenca 0, Lucas Bueno. Além do jogo Santos 1, Deportivo Cuenca 0, outro jogo em andamento pela Sul-Americana é San Lorenzo 0, Recoleta também 0, jogo de extrema importância para a equipe santista. Bora no time da Bandeirantes, quem sabe o segundo venha nessa cobrança de falta, Everton. Não, ali tá toda uma delegação santista em torno da bola. O Adonis Frias, zagueirão, Gabriel Barbosa, Miguelito, Barreal e um pouco mais distante, Igor Vinícius. Tá todo mundo ali querendo tentar a batida de falta, Canhão. Ferreiro sobe o Bono encostado no lado esquerdo do seu gol. 31 minutos, primeiro tempo. Barreal para cobrar com o pé esquerdo. Lá vem ele, 3 passos para trás. Barreal bateu no meio da barreira, a bola bate na cabeça do Ribeiro. Cai na direita essa bola para chegar aqui o Arboleda, um bicudo para o alto. Vai chegar o Escobar de cabeça, dá no meio, para trás, bom tempo, recua a bola com Adonis Frias. Frias, Igor Vinícius, toca de volta a bola para o Luan Pérez. Santos perde a chance em cobrança de falta. O Ilharão domina pela meia esquerda, já dá para Barreal. O Escobar passando, ó, linha de fundo. Escobar domina, marcado, vem Mosqueira em cima, tá marcado o impedimento do Escobar. John Gadiego, assistente, está marcando impedimento, ataque do Santos. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Bola pro goleiro Ferreira, à frente do Gabigol, bicudo à frente para Ribeiro. Sobe de cabeça, ganha na primeira bola, vem Luan Pérez, insiste, bota o cabeção do Luan, vem Ribeiro insistindo. Arão ia bicar, Ribeiro toma dele, toca na ponta para pegar de cabeça, recuando, bola aqui no meio. Vem o Ordonhas, fecha no comando o Arboleda, ele prefere o passe do lado esquerdo com o lateral Eric. Dominou, pressionado, envia a bola pela ponta ainda. Vai no fundo Brian Garcia, dele para Arboleda, já recua, dá para Vega. Completamente aberto, levanta o braço e pede a bola o capitão Macari, vira Vega, dá para Macari. Miguelito chega naquela fungada no cangote. Macari lança a bola pro zagueiro pela direita, para Bolson. Bolson enfia no comando, a bola chega para Ribeiro, tenta o passe, bateu no cotovelo do Lampérez, a arbitragem não viu. Peixe toma. Miguelito na direita, para Bom Tempo, passe é forte demais, hein, Mateu Pedra, dá pro goleiro pequena área, para cima, Bom Tempo, domina e tira aqui dentro do Ferreiro, levanta a bola para ponta pro Eric, evita que ela saia com a cabeça, corre para pegar de volta, conseguiu desviar, devolve bola para Piedra, Piedra pro comando, vem fechar Brian Garcia, Miguelito vai, toma dele a bola, Gustavo Henrique, vem por baixo, opa, o Bom Tempo, falta. Caldo Braga, você não perdeu a viagem não, passou o rodo aqui no Bom Tempo, Everton. Comete a falta, chegando e batendo por baixo. 33 minutos e meio, primeiro tempo. Para a grande área, bons zagueiros do Santos. Adonis Frias está lá, com o Luan Pérez também. Falta aqui para o Peixe cobrar. Bom Tempo, só pisa do lado. Miguelito, por dentro, meio lá da área, Arão. De primeira para o Igor Vinícius, forte demais. A bola sai longe do gol, direto, linha de fundo, tiro de meta. Para o time do Deportivo Cuenca jogar. Léo Gens, 34 do primeiro tempo. Léo segue Santos 1-0 aqui na Vila Belmiro. E o Santos diminuiu um pouco o ritmo de atuação, Canhão, o que eu acredito que seja perigoso. Nos últimos jogos, o Santos caiu muito de rendimento na segunda etapa. Então é importante que o Santos faça o segundo ou até o terceiro gol para, na sequência, no segundo tempo, trabalhar com maior tranquilidade. Com esse 1-0, o Santos mantém o jogo vivo. O Cuenca, numa chegada, numa bola, num abafa, pode de repente chegar ao empate, Canhão. Placar de 1-0, o Santos ganha a bola para a ponta, recupera a jogada, o Arboleda recua, dá para Piedra. Pressão do Miguelito, ele dá na pequena área para o goleiro, para Ferreiro, pé direito, um bicudo no meio campo, para tentar de cabeça o Vega, passa por ele, volta o cabeção do Luan Pérez, gira para Barreal, estica o pé não, quarta Mosqueira, dá na ponta, a bola seria para o Ordonhas, Escobar chega, ganha para o Peixe, dá pelo meio campo, já bota Adonis Frias pelo meio, bela assistência para Miguelito, no que gira, tenta Bom Tempo ao lado, ele vira a jogada, Gabriel Bom Tempo passa pela ponta, passe forte, ele vai no fundo, evita que ela saia, tenta girar, Baira Gracia colocou para ela bater no próprio Bom Tempo. Na frente do Bandeira que marca arremesso lateral para o Deportivo Cuenca jogar.
Rafael Palmeira, mesa de som, com Caiane Martins e Beto Rebeca na central técnica, marcando na Vila. A bola rola, o relógio não para. 35 do primeiro tempo. Placar da Sul-Americana. Sexta rodada, Grupo D, Santos 1, Gabigol. Deportivo Cuenca 0, Lucas Bueno. A Libertadores segue nesta quarta-feira, com Independente Del Valle, Rosário Central, Libertad e UCV, Bolívar, Independente Rivadavia, Fluminense, Lagoaíra, Penharol e Santa Fé, terminando com Corinthians e Platense. Amanhã, Ulisses Costa mostra Corinthians e Platense na Libertadores. Eric pela beira do campo para o Ordonhas. Eric de volta, adianta. Vem Gustavinho para tomar, tira bem. Gustavo Henrique vai tropeçando, levando o tranque. Sai da falta, dá para um que chuta a bola, bate no árbitro. Tem que tentou escapar ali o seu John Ospina. O Arão tinha 8 metros para a esquerda, mais 18 para a direita e carimbou o árbitro. Que sorte do John Ospina, hein, Everton? Um lance cômico, né, Canhão? Santos tentando... Não foi você, né? Você tá achando engraçado. O Santos tentando sair rápido e aí o Arão acabou buscando aqui pela direita. Já o Igor Vinícius, ela bate no árbitro do jogo. Barrel lançado, só que a bola saiu. O Escobar, ele deu uma curva tão legal na bola que a bola passou pela linha lateral. Lateral de graça para o Cuenca jogar. Ana Martins está vindo aí no intervalo, Bandeirantes. Por enquanto, Santos 1-0. Recuada a bola, o zagueiro já vira Bolsa para Ferreiro. Ferreiro toca na esquerda para Piedra. Para cima dele, bom tempo, ele vira de primeira, entrega do lado esquerdo para Yeltsin Eric. Vai à frente o lateral, um pouco mais de liberdade, ajeita e passa à frente. O Tera mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu acesso. Acesse consórciovw.com.br. Arboleda lá do esquerdo, passe para a direita com o lateral Mosqueira, que desce no apoio dele pela beirada para o Bordões, perdeu a bola, Escobar toma, no que domina já adianta a jogada, até perder de novo, vem para ganhar o Bordões, o cara é grandão, prendeu, protegeu, recua e devolve, a bola começa com o capitão Macari, ele abre a passada fazendo direção para Mateu Piedra, Piedra domina e está jogando pela beirada do campo aqui na esquerda agora. Motopeças de qualidade é Nakata. Conte com o desempenho, a confiança da marca. Líder em suspensão, também em motopeças. Nakata pode contar. Temos 37-30, primeiro tempo, Santos 1-0. A direita lateral, tentou ganhar o Mosqueira. Escobar chegou, bateu para fora, essa bola travando na marcação com o Mosqueira. Lateral de volta, meio campo com o time equatoriano que vem para jogar. É futebol raiz que você quer? Assista a mais de 300 jogos da Série B na ESPN, no plano Premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Igor Vinícius lançado, opa! Bateu aqui o Arboleda. Torcida tá achando com razão. Era para cartão também, Everton. Achei uma pegada mais forte do Arboleda para cima do Igor Vinícius. Fica sentindo o lateral direito do Santos. O torcedor ficou na bronca. Sem cartão amarelo para o Arboleda, só falta marcada campo de defesa para o Peixe. 38 minutos do primeiro tempo, 1-0, Santos vence o jogo. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app, no site. Para jogar, Donis Frias, está marcado, sai do Brancaçim, entrega pelo meio campo, vem buscar essa bola, Barreal, girou, quase perdeu para Vega, ele insiste, sai também do Ordonhas, dá na ponta esquerda, passe para o Escobar, Barreal quer a devolução, Escobar prefere carregar lá por dentro, já recua, domina a bola, volta, Miguelito Santos, cadencia a jogada, era para botar um pouco mais de velocidade, já vou chamar o Léo para falar um pouquinho, que a torcida está um pouco impaciente, o time ataca, vai na velocidade e de repente segura muito, Gabigol na ponta, bom tempo, Igor Vinícius, bom tempo, limpou, pega a direita, rolou do lado, Miguelito ia ajeitar para chutar, defesa prensa, Pato Ferreira, a bola bateu na marcação do chute do Mosqueira, toca em Miguelito e sai, lateral de graça para o Deportivo Cuenca. Léo Gens, Santos de vez em quando vai fazendo boas jogadas, ataca com rapidez, mas dá umas paradas, dá umas seguradas desnecessárias às vezes, hein, Léo? O ritmo do jogo caiu, Canhão, em relação ao que a gente tinha durante 15, 20 minutos desse primeiro tempo. Ali o Santos era muito superior, rodava a bola com velocidade de um lado para o outro, se impunha no jogo. Agora tem a bola sob seu controle, mas não consegue criar o mesmo número de chances dos minutos iniciais da partida. É importante que o Santos faça o segundo ou até mesmo o terceiro gol, para que aí na segunda etapa você tenha uma folga maior, uma tranquilidade maior para jogar. Até porque o Santos tradicionalmente nos últimos jogos tem caído muito de rendimento no segundo tempo, Canhão. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial com Alain Marcel. Nas imagens com Carlos Amaral, Alessandro Awad no digital.
Lado esquerdo, Eric domina a bola para o Cuenca, enfia pela ponta para chegar aqui o Arboleda. Travou no meio, roubou o Gustavo Henrique. Dá Gabigol na direita, adianta a bola. Ferreiro sai para disputar com ele, pé direito. Quando ele volta e dá um bicudo mandando no meio da torcida. Tem gol, Lucas Bueno? Tem gol que complica a vida do Santos, Canhão, porque o Recoleta abriu o placar com Alan Wilk. 1-0 neste momento, o Santos está fora da Sul-Americana. Arão para trás, o passe, Gustavo Henrique, bom tempo para Gustavo Henrique, meio lua da área, Miguelito, limpou do lado errado, a defesa prensa, ele perde a passe, ele fica sem a bola, já toma a frente, Bolsen, dá para Ribeiro, vem Luan Pérez na bola, ganha, entrega Arão de volta, o passe para Donis Frias, dá na meia direita, Gustavo Henrique, Igor Vinícius, volta a bola para Gustavo de novo, deixa chegar até o Arão, com quase 40, o Santos precisa fazer gols aqui, lá vem Barreal, lado esquerdo, Escobar domina, linha de fundo para cruzar, não cruza, entra na área, sai da área, devolve para Barreal, Escobar tenta a bola, bateu no braço do Vega, o árbitro não vê, trava a defesa, bate Mosqueira, na ponta pro Ordonhas, carrinho da bola, Arão, tira e manda a bola para fora, tentadinha lateral, Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 41 primeiro tempo. Na sexta rodada da Sul-Americana no Grupo D, Santos 1, Gabigol, Deportivo Cuenca 0, Lucas Bueno. Com os resultados da Sul-Americana, o atual momento da fase de grupos do Grupo D, Grupo do Santos, encontra com o Deportivo Cuenca em primeiro com 8 pontos, seguido do San Lorenzo com 7 e o Santos em terceiro também com 7. Se quiser se classificar, Santos tem que ganhar por mais 2 gols de diferença para passar o San Lorenzo. Miguelito ajeita meio campo, enfia no meio, passe errado, não pega Gustavo, ganha a frente, Barian Garcia, toca pra Vega, pega pra trás com o zagueiro, Mosqueira, perdeu a jogada, vem de tira aqui atrás, Bolsen, dá no meio de cabeça, rebate o Ordonhas, no peito ajeita, Donis Frias, passa no meio, deixa o pé, comete a falta, vai tomar cartão a Donis Frias, hein? A jogada seguindo e pegou sem bola aqui no meio, Ribeiro, contra-ataque lá do esquerdo com o Deportivo Cuenca, Eric no fundo dessa bola, Arboleda bateu no gol, toquinha Donis, volta a sobra com o próprio Arboleda, dele pro Eric, linha de fundo para cruzar, para Ordonhas, a defesa corta pro alto, não bota o cabeção, insiste para Garcia, de cabeça Miguelito, rebate, volta a bola com o Eric de novo, ele já recua, devolve com o zagueiro, sai atrás com Piedra toca a bola para Brian Garcia, domina, trazendo a bola do pé de esquerdo para o pé direito, devolve, a meio campo ainda, para Macari, fechamos 42,5 o primeiro tempo, já Ana Martins, intervalo Bandeirantes, na ponta, a bola aberta para a direita, ataque do Deportivo Cuenca, para Mosqueira, chegou travando o Escobar, e agora vai parar o jogo, o Ospina para dar cartão para o Donis Frias. Everton. Pelaquela chegada mais dura no meio-campo, o árbitro faz a sinalização e pinta. Cartão amarelo para o argentino, camisa 98, defensor santista Adonis Frias. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app, no site. Com o resultado que é desfavorável a ele no outro jogo, Léo, só resta fazer gols aqui. 1-0 não adianta nada pro Peixe, Léo. 1-0 é pouco, aliás, é nada, né, Léo? Exatamente. Agora o Santos precisa superar o São Lourenço no saldo de gols, né? O Recoleta tá ficando com a primeira posição. O Santos já não tem mais como se classificar em primeiro. Ele pode avançar aos playoffs da Copa Sul-Americana. Para isso, ele precisa superar o São Lourenço no saldo. Então, não resta outra alternativa, como você disse, Canhão. Tem que fazer o segundo, o terceiro gol para vencer o jogo aqui por uma margem maior do que vemos, pelo menos nesse primeiro tempo. Os 15 primeiros minutos, ou até os 20 ali, o Santos foi muito bem no jogo. Rodando a bola de um lado para o outro, se impondo, criando chances claras. Depois do gol do Gabriel Barbosa, ali próximo dos 15 minutos, o Santos baixou muito o ritmo da partida e aí eu considero que do meio para o fim do primeiro tempo, o Santos caiu de rendimento, Canhão. 44 minutos, primeiro tempo, Vila. Torcedor de vez em quando dá aquela sossegada, mas de vez em quando ele dá aquela acordada. Volta a cantar com o time. 44-1-0 o Santos, domina pelo meio campo aqui atrás, o Bom Tempo que já recua. Do que domina, devolve a bola, dá pro Arão, enfia do lado esquerdo. Fecha Barreal desse lado, linha de fundo, domina, adianta demais, a bola conseguiu cruzar, não conseguiu nada. Ele até tentou, que a bola veio forte demais. Mesmo assim ganhou aplausos, Everton Ramos. Uma chegada do Santos pelo lado esquerdo, ele acaba adiantando a bola no momento do domínio, mas um belo passe do William Arão, da defesa, encontrando pelo lado esquerdo o Barreal, que acaba não chegando na linha de fundo, cruza, mas ela se perde. Tiro de meta para o Cuenca. Bandeirantes na Grande São Paulo em 107.3, 107.3 na Grande São Paulo. Disputa o Luan Pérez, perdeu a jogada, volta para Ribeiro. Tenta o passe pela meia direita, escapa do Gustavo Henrique, chuta a bola, bateu no Gustavo Prensa, Escobar a quem chega no apoio. Ouça a torcida do Santos, o Marquinhos Mesquita mostra para você.
10h15 da noite, marcando o quinto sinal de Brasília. Fechamos 45, iremos a 50. Peixe atrás do 2-0 é urgente. Aqui a necessidade de fazer gols para se classificar em segundo. Trocam passes, zagueiros do Santos. Vira a bola do Nunes Frias, da Igor Vinícius, que entrega pela meia para Gustavo. Gustavo para trás, de volta para o Igor. Liga de fundo pela direita, Miguelito domina na canhota. Eric vai, pressiona. Miguelito sai da falta. Eric insiste, Miguelito devolve a bola para Nunes Frias de novo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Luan Pérez dá a bola para o Arão, iremos até 50, Arão por dentro, passe para Miguelito, escapa da marcação, perdeu a bola bem, Baranha Gracia, tirando a sobra, voltou para Barreal, Barreal para trás, ainda Luan Pérez, enfim, do lado esquerdo para Escobar, do que domina aberto, lateral, trouxe para a canhota, boa, dá na ponta, Barreal não chega, volta Vega, Vega ganha, recordar para a Bolsa, e Bolsa dá para o goleiro, Ferreiro, Gabigol pressiona, domina a bola, Ferreiro, enfia para a minha direita, para Macari, com liberdade, domina e vem para frente esse passe, 46 mais 4 para acabar a primeira parte do jogo, cabos elétricos, Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Bola com o zagueiro Piedra, que entrega para outro zagueiro, para a Bolsa. Esse já está pendurado com cartão amarelo. Macari encosta, enfia Piedra para o cômodo, para Brian Garcia. Sai do Gustavo Henrique, gira bem, prendeu, protegeu, escapa da falta. Entrega de volta a bola pela beirada. Dá com apoio do lateral para a Mosqueira. Mosqueira dá no meio para Macari, o capitão cadencia, jogada pelo meio campo, vira para Vega. Vega vira o passe para Mateu Piedra. Vai embora o zagueirão aqui do lado esquerdo. Caminhou, deu uma olhadinha pela ponta, enfia pela ponta. Vai chegar Elton Eric, partiu na pinta, ganhou, entrou na área, mandou um canhão. Brasão defendeu, escanteio! Quase empata o Deportivo Cuenca com o Elton Eric, o lateral entrou na grande área, bateu cruzado, Brasão salvou, Everton. Numa belíssima jogada do Eric, que passa como que pela marcação. Eu vi ainda, Canhão, um desvio também no zagueiro, no Adonis Frias. Ela se perde pela linha de fundo, tem escanteio, vem em busca do empate o Cuenca. 47 minutos, escanteio, Brian Garcia cobra o escanteio, vai todo para a área para tentar empatar o Cuenca. Na primeira trave a jogada, defesa tenta, sobe em dois na mesma bola, rebate de boi, o Miguelito já tira, dá do lado esquerdo, Gabigol, domina Gabigol, mas ele contra três, ele puxa a bola para a ponta esquerda, bom tempo, fecha no meio, Miguelito ao lado, Gabigol, linha de fundo, prendeu a jogada, chamou na fita, perdeu a bola, depois agarrou pela camisa, o adversário cometendo a falta, é falta marcada para o Deportivo Cuenca. Léo Gens, e o Santos toma um susto daqueles aos 47 do primeiro tempo, Léo. E ainda bem que é o Brasão que está no gol hoje, né? Porque havia discussão, vai Diógenes, vai Brasão, no fim das contas, foi o Brasão para o gol do Santos. Já disse isso aqui mais de uma vez. Ao longo deste primeiro tempo, o Santos caiu de rendimento. Fez ótimos 15, 20 minutos de jogo e ali o Gabriel Barbosa conseguiu abrir o placar e para mim o Santos, prejudicado pela arbitragem, não teve um pênalti marcado a seu favor. Mas da parada técnica para frente, Canhão, o Santos caiu muito de rendimento. Isso geralmente acontece no segundo tempo, mas estamos ainda na etapa inicial, o que torna a situação ainda mais preocupante, Canhão. 48 minutos e meio, o jogo vai a 50, 1-0 é pouco aqui na Vila Belmiro. Vega domina, lá do esquerdo, ataque do Deportivo Cuenca, para Eric, dá para Vega de volta, domina e volta com o zagueiro, sai atrás com Piedra, dá para o goleiro, volta a bola com o Ferreira, que domina com o pé dentro da sua grande área. Terminando o primeiro tempo, vem Ana Martins aqui na Bandeirantes. Eric domina a bola, devolução do Piedra, para a bola, passou por debaixo do seu pé. Miguelito vai naquela pressionada, ele vira na pena, ele entrega, mas que ele deu pro goleiro dele, por esse chute pro gol. Domina Ferreiro, toca na ponta, a bola para Ribeiro, passa por ele, passa marcando o Gustavo Henrique, fica à frente, vem ajeitar o centroavante, opa, Donis Frias bateu, mas ele está acabando, é o primeiro tempo, não está marcando impedimento na verdade. É que o David Puentes, o assistente Luiz, está marcando impedimento do Ribeiro, é que ele vira-se e aponta de meio campo, mas na verdade era só um impedimento marcado. Vamos fechar 50 em poucos segundos. Dá tempo no segundo gol do Santos, hein? Bom tempo na direita. Miguelito dominou pelo meio na meia-lua. Para bom tempo. Gabigol vai marcar, bateu. Fora! Mas o assistente marca impedimento do Gabigol. Que aqui da cabine pareceu estar mesmo, né, Everton? Nossa, se não estava na frente, foi bem na mesma linha. Mas que ataque, passes rápidos do Santos com o Miguelito e bom tempo, encontrando o Gabriel Barbosa, que chuta à esquerda do gol, mas marcado ali o impedimento, por pouco não um segundo, mas irregular.
Revelo Calcaia na ponta da bola, vai chegar na marcação, não pega aqui o Arboleda, volta pro Peixe, Arão no meio direito, o Arthur levanta os braços e termina o primeiro tempo. João Ospina. Santos 1, Gabigol, Deportivo Cuenca 0 ainda não dá, precisa de mais. Intervalo aqui na Bandeirantes, com ela, alô, Ana Martins. Obrigada, Canhão. Rogério Assis transmitindo para você da Bandeirantes esse primeiro tempo, jogo decisivo para a equipe da Vila. Vai, Santos, vamos reagir, tem que fazer mais 2 aí. Se por enquanto, né, continuarmos com o São Lourenço 0 e Recoleta 1, o Santos precisa de 2 gols a mais aí nessa partida de hoje, jogo final da fase de grupos da Sul-Americana. Você acompanhando todas as emoções pela Bandeirantes, e o nosso intervalo inteligente já vai para nossa reportagem também inteligente, sempre de olho em tudo para levar toda a informação para você, né, Everton Ramos? Tudo bem, Ana? Boa noite para você, pro ouvinte ligado com a gente no intervalo inteligente da Bandeirantes. Aplaudido, o Santos vai deixando o primeiro tempo aqui na Vila Belmiro, os jogadores indo rapidamente, né, como de costume, ao vestiário, só que ainda assim, mesmo aplaudido pelo torcedor, o sinal por aqui que a gente consegue observar na face, né, na feição dos torcedores na arquibancada é de certa preocupação. Por quê, Ana Martins? Porque o Santos vem fazendo e vem abrindo o placar nos primeiros tempos, saindo na frente dos adversários. Isso tem sido uma tendência já sob o comando do técnico Cuca, mas não tem segurado o placar no segundo tempo, não tem mantido a vantagem, né? A gente traz esse recorte, o Cuca chegou a 17 jogos no comando do Santos no duelo contra o Grêmio, o Santos saiu na frente em 12, mas só venceu 4 desses 12 que saiu na frente. Os outros 8 terminou ou com empate ou até mesmo como uma derrota, como foi no Rio Grande do Sul. Cenário preocupante não só por isso, por a questão do time baixar em campo, mas também porque no outro resultado do grupo o Santos não vai saindo favorecido, vai sendo neste momento eliminado da Copa Sul-Americana daqui a pouco, os 45 minutos, que devem ser daquele jeito, viu, Ana? Pois é, e o torcedor aí na expectativa para o segundo tempo, para uma reação do Santos, que precisa de 2 gols. Se por enquanto São Lourenço e Recoleta continuar no mesmo placar, estão dependendo muito desse segundo jogo aí da Sul-Americana, que está acontecendo simultaneamente ao jogo que está rolando na Vila, e que a gente leva todas as emoções para você da Bandeirantes, você acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nossa transmissão, nossa jornada esportiva, e também no Dial. Aliás, lembrar que você de São Paulo ouve em 107.3, nossa nova frequência para São Paulo e região metropolitana. Nos comentários da nossa jornada para Santos e Deportivo Cuenca, Santos 1, Deportivo Cuenca 0 até aqui. Léo Gens sabe tudo e muito mais, inclusive vinha sinalizando a todo mundo que está acompanhando aqui a nossa jornada já, desde essa caída, depois da parada técnica. O Santos precisa fazer 2, precisa fazer o terceiro, precisa fazer o segundo, o terceiro. Boa noite para você, Léo Gens. Tudo bem, Ana? Uma boa noite para você e para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Acho que o Santos fez bons 15, 20 minutos de jogo. Lá no início da partida, com 1 minuto, o Santos já teve uma boa chegada com o Gabriel Bontempo. E logo depois já veio a resposta do Cuenca com o Ordões. Uma chance clara desperdiçada pela equipe visitante. Até então, a grande chance criada pelo Cuenca, que praticamente só se defendia. O Santos rapidamente retomava a bola, conseguia trocar de lado, trocava bons passes. Criou uma chance aos 12 minutos, que foi um pênalti não marcado pela arbitragem. Para mim, um pênalti deveria ter sido marcado. O árbitro foi chamado ao VAR para revisar o lance. E como funciona a regra? Até a região da axila, o jogador pode colocar na bola, que não é considerado uma infração. Abaixo disso, no braço, aí já é pênalti. Para mim, o jogador do Cuenca estava ampliando o espaço e a bola bate no braço dele. Por isso, deveria ter sido marcada a penalidade máxima a favor do Santos aos 12 minutos. Isso não aconteceu. 2 minutos mais tarde, o Santos chegou ao seu gol. Numa belíssima jogada do Igor Vinícius com o Gabriel Bontempo pelo lado direito. É importantíssima a passagem do lateral direito do Santos. Por quê? O Bontempo não é um ponta, ele não vai ficar preso ao lado do campo. Ele vem para dentro para tentar armar o Santos junto com o Miguelito.
E esses são 2 jogadores-chave do Santos hoje dentro do jogo. Eles precisam ser mais acionados. A queda do Santos no jogo, para mim, tem a ver com isso. Com o fato deles terem participado menos depois da parada técnica. O Santos até recuou um pouquinho e diminuiu o ritmo da partida. Não tinha mais aquele ímpeto dos primeiros 15, 20 minutos. Só que o Santos precisa de pelo menos mais um gol para passar de fase, para avançar. E aí o saldo, caso o Santos não avance, será extremamente negativo. Porque muitas equipes brasileiras utilizaram a Copa Sul-Americana para poupar seus jogadores, para colocar o time B para jogar. Não foi o caso do Santos. Dos jogos feitos nessa fase de grupos, o Cuca só usou o time alternativo contra o Cuenca fora, na primeira rodada. No restante, sempre a equipe completa. E para mim não é por acaso que o Santos cai de rendimento sempre no segundo tempo. O Everton Ramos trouxe pra gente a estatística. Isso tem a ver com a parte física. Palmeiras e Flamengo, que são equipes com muito mais elenco do que o Santos, fizeram as suas escolhas dentro da temporada. Poupam, preservam atletas nas competições menos importantes. Quando você tem um elenco que não é tão qualificado, como é o caso do Santos, você precisa traçar prioridades. E nem isso o Santos fez em 2026. O Santos não tem um planejamento para esse ano. Isso fica muito claro na Copa Sul-Americana. No fim de semana, o Santos tem um compromisso importantíssimo pelo Brasileirão e o time está na zona de rebaixamento. Terá forças, o Santos para competir no fim de semana, escalando o time principal hoje diante do Cuenca. Para mim era abrir mão da Copa Sul-Americana, esquecer, não dá para ter tudo na vida. Você precisa fazer escolhas. Tudo não terás, né? Exatamente. E o Santos não tem elenco para competir em três frentes. O Cuca mesmo já disse isso publicamente. Então, o Santos tinha que fazer as suas escolhas. Não está fazendo nenhuma escolha, está colocando o time principal em todos os jogos. E hoje não consegue o resultado suficiente para passar de fase. Tem um jogo importantíssimo no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. E vai de encontro ao seu destaque inicial, inclusive, né, que você acabou falando. O Santos está lá na zona de rebaixamento, tem jogo com o Vitória. O Vitória que é o 11º, se não me engano, na classificação geral da tabela. Então, se acontece uma eliminação hoje da Sul-Americana, o que pode acontecer, né, o cenário do Santos hoje, inclusive agora, no nosso intervalo inteligente, aí a situação fica ainda pior para o cenário total do Peixe, que acredito que sim, vá de encontro ao que o Léo falou e levou para você agora, que está nos ouvindo, que está nos assistindo, essa falta de planejamento do Santos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, inclusive, o Everton Ramos novamente para falar se vai ter uma mudança ou não nessa volta da equipe da Vila Belmiro. E ainda hoje, no apito final, a gente fala de um São Paulo classificado, mas que não convenceu tanto assim, né? Entre esses e outros assuntos para você que está na Bandeirantes. Futebol é na Bandeirantes, continue com a gente, é o nosso intervalo inteligente, são 10h28. Rede Bandeirantes. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O novo Tera virou a sensação dos SUVs. E para conquistar o seu, vira a chave com o consórcio Volkswagen. O conforto que a sua família merece cabe no seu planejamento. Com o consórcio oficial Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira a chave. Acesse consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. O álbum e as figurinhas mais aguardadas do ano chegaram no Tenda Atacado. É hora de viver toda a emoção do futebol dentro e fora do campo. Comece sua coleção hoje mesmo e complete cada página do seu álbum como um verdadeiro campeão. Vai marcar pé direito, colocou no alto. Não fique de fora e garanta já o seu. Você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. Arão na direita, Gustavo Henrique, calcanhar do bom tempo. Igor Vinícius na área, levanta a cabeça, bateu pro gol, Miguelito chegou, Gabigol, tocou, é gol! Entra na área, bota pra trás, Miguelito, Gabigol disputam a mesma bola, Gabigol dá um bico pra dentro do gol, pra fazer o gol do Peixe, com 13 minutos e meio do primeiro tempo na Vila Belmiro, o Santos marca primeiro, para o Santos, 0 Deportivo Cuenca, Gabriel Barbosa, o Gabigol, Ferreiro não tem jeito, tá feito, agora 10-1. É o nosso intervalo inteligente, você acabou de ouvir então o gol do Gabigol que abriu o placar nessa partida super decisiva para o Santos na Vila Belmiro. Santos 1, Deportivo Cuenca 0. Gabigol que tem 13 gols no total na temporada de 2026 no Santos.
Antes de chamar o Everton Ramos para ver se as equipes estão voltando, deixa eu chamar rapidinho. Vai começar. Vai começar? Então, Rogério Assis, é com você, Canhão. Valeu, Ana. Ana Martins volta no apito final. Aqui tudo pronto para rolar o segundo tempo, com 4 alterações ou 3 no time do Deportivo Cuenca. Everton. A gente tá tendo aqui, Canhão, aí mais uma mudança saindo 20. Vamos lá, ó. Saiu 20, Brian Garcia, para a entrada do 49, o David Gonzalez. Saiu 20, Brian Garcia, para a entrada do 49, David Gonzalez. A outra mudança, saída do 11, o Ribeiro, para a entrada do camisa 9, o Leguizamon. 9, Leguizamon no lugar do 11, Ribeiro. E a outra alteração também é a saída do 2, Mosqueira, para a entrada do 14, Chacon. Tem uma última ainda, viu? A saída do 37, Arboleda, para a entrada do 19, Melvin Dias. 4 mudanças na equipe do Deportivo Cuenca. Autoriza o árbitro, começa o segundo tempo na Vila Belmiro. E o Santos ataca a linha de fundo para a direita, a bola Igor Vinícius tenta chegar, não chega, a marcação se antecipa, ela fica na linha de fundo para o Ordonhas, é rápido, vai tentar atacar pelo meio, Melvin Dias pediu, vai no fundo o Ordonhas, para quem sabe achar uma escanteio, não achar nada, Donis Frias, bota de bico para fora. Só recapitulando o 14, como é o nome da criança mesmo? 14, Everton. Opa, entrou desculpa. No lugar do Mosqueira. Isso, 14, Jeremy Chacon no lugar do camisa 2, Mosqueira. Ok, Chacon no lugar do Mosqueira. Gonzalez no lugar do Brian Garcia. Melvin Dias na vaga do Arboleda. Leguizamon na vaga do Ribeiro. Já eu vou ouvir Léo Gens, o técnico do Deportivo Cuenca, já abre a torneira. Vai atacar de volta essa bola, o O2 não pega, Arão para o Peixe, já ganha, dá na ponta, Cacá do Gustavo Henrique, belo passe por dentro, por aqui. Vai chegar para dominar no que protege, vira o passe, entregando na meia direita para a ponta esquerda. Escobar se projeta, quer devolução, ele volta a bola, Gustavo Henrique, puxa a bola, Barrel vira. Para chegar, Miguelito travado no carrinho, só na bola, sem falta. Recupera a jogada e volta à frente, o time do Deportivo Cuenca voltaria. Barrel trava a bola, sai em linha lateral. Bola que atrás, arremesso para fazer a cobrança, Chacon. Léo. Jorge, esse elenco técnico do Deportivo Cuenca, parece que voltou a fim de empatar o jogo. Parece, né, Léo? Pois é, e o Cuenca fechou o primeiro tempo, atuando melhor do que o Santos já, Canhão. A reta final, o Santos caiu muito de rendimento. A troca, para mim, do lado do Cuenca, se deve a uma questão física, preservação de atletas, de repente, pensando em jogos futuros do Cuenca. Não estava jogando tão mal assim a equipe para fazer 4 trocas no intervalo. Juan Pérez domina e volta a bola para Barazão na grande área, marcado Leguizamon em cima, Barazão, pé direito, um bicudo, toca no ataque, lá para a ponta, Gabigol de primeira, bota no fundo, a bola vai desviada, toca nas pernas do Eric, sai lateral, Gabigol pega a bola com pressa, remessa, para Miguelito, para Gabigol de novo, pelo meio, bom tempo, lançado, carrinho na bola, prensado, Igor Vinícius colocando o pé, girou, puxou pela camisa, o Vega, falta, Igor Vinícius, ele comete a falta em cima do jogador do time equatoriano, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Dá um pico errado, o goleiro Ferreiro de cabeça, Igor Vinícius toma Miguelito para Gabigol, para Barrel na Miguelão, bateu, defendeu Ferreiro! Inteligente, o goleiro saiu na meia-lua, praticamente em cima ali do Barrel, por isso salvou. Era o segundo gol do Peixe. Everton. E não dá pra desperdiçar uma oportunidade como essa, né? O passe do Gabigol na medida pro Barreal, ele fica cara a cara com o goleiro Ferreiro e perde uma bela oportunidade. Ferreiro faz uma grande defesa pra acabar evitando o segundo gol do Santos na Vila. De primeira bola pra ponta, tentou Barreal de cabeça, rebate o zagueiro no pé do Barreal, chega bico de atrás, tira a defesa, volta sobre Miguelito, pra Gabigol, rebate no alto essa bola muito mal, Bolsen, Gabigol já vira pra esquerda, Barreal, pra Gabigol, Miguelito dominou primeiro, atrapalhou tudo, Vitor Cabeça, se bateu direto, bateu no goleiro, vai entrando, tem tocando sozinho, bom tempo, é gol!
Como é fundamental ampliar a vantagem, aumentar o saldo de gols. Na bola que parecia perdida, Miguelito parecia atrapalhando um passe que não era para ele, que era para o Gabigol. Ele conseguiu evitar que a bola saísse, chuta, ela bate em Ferreiro, vai entrando, Bom Tempo se esforça, vem tocando do outro lado, comemora o gol Miguelito. Santos marca 2-0 no começo do segundo tempo. Ufa, para respirar e seguir com chances de classificação. Ferreiro não tem jeito, tá feito. Santos 2-0. Everton Ramos. E ele comemora muito. Boliviano Miguelito, primeiro gol dele na temporada, porque ela já estava lá dentro. Quando o Bom Tempo toca nela, já dentro do gol. Num ataque santista pelo lado esquerdo. Encontrando bem pelo lado esquerdo, o Gabriel Barbosa passa para o Barreal. E o Barreal cruza de volta. O torcedor na hora queria que a bola voltasse para o Gabriel Barbosa, mas o Miguelito se antecipa. A jogada parecia perdida. Ele bate cruzado, sem ângulo. E o goleiro Ferreiro meio que ajuda a mandar para dentro da rede. Ela entra dentro do gol, 2-0 Santos. Brazão faz um defesão no contra-ataque. É o Tsene que bateu, Brazão defendeu. Voltou na ponta com o zagueiro para Matheus Piedra. Ele tentou driblar, vai no fundo. Eric com ele de volta. Colocou para, parece impedido o centroavante. Leguizamon ajeitou, bateu no canto. Brazão defendeu, mas o Bandeira está marcando o impedimento. Defesaça do Brazão no chute do Leguizamon. Léo Gens, segundo gol do Peixe. É do Miguelito mesmo, né, Léo? A bola já havia entrado. É dele? Duas belas participações desses jogadores do Santos, Canhão. Miguelito e Gabriel Bom Tempo. Esses jogadores são fundamentais para a forma como o Santos se comporta hoje. São os dois armadores do time. Gabriel Bom Tempo sai da ponta, sai do lado direito, vem para dentro para tentar uma combinação com o Miguelito. E o gol do Santos evidencia isso. A jogada chegou ao lado esquerdo com o Barreal, que executou o cruzamento, e dentro da área estavam esses dois jogadores. Até porque Gabriel Barbosa gosta muito de sair da área. O gol vai ser confirmado em instantes, mas eu acredito que vai ser dado contra o gol. Nem para o Miguelito, nem para o Gabriel Bom Tempo. Domina Miguelito para a direita essa jogada, linha de fundo. O Santos continua atacando o carrinho do Barreal. Opa, ele sentiu. Quando dá o carrinho, fica no chão, Barreal. O Espinaz olha para o jogador do Peixe para parar o jogo. Vai no meio Vega. Vega domina para o Deportivo Cuenca. Toca a bola para a direita, pela ponta, para Tchacon. Tchacon recua a jogada. Dá pelo comando a bola com Leguizamon, Luan Pérez. Toma, continua caindo o Barreal. Leguizamon, Luan Pérez aqui domina. Vira Miguelito com Gabigol de novo. Lado esquerdo, do lado para Miguelito. Tenta o passe, trava na jogada Tchacon e o Barreal continua caído. Vai se levantar agora. Se o Barreal tivesse um treco nessa hora, já tinha um treco. Tá sentindo bastante ali, aparentemente, a panturrilha direita, se levanta e agora se arrasta no gramado da Vila Belmiro. Braspress, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 7 minutos e meio do segundo tempo na Vila Santos, vencendo o jogo 2-0. E agora não é Lucas Bueno? Já vai ficando mais sossegado porque está com o saldo de gols melhor, não é, Lucas Bueno? Exatamente, Canhão. Neste momento, o Santos ocupa a segunda colocação do seu grupo, porque o Recoleta fica em primeiro com 8 pontos, o Santos assume a segunda posição com 7. Tem o mesmo número de gols no saldo de gols do São Lourenço, ambos com 1. Mas por conta dos gols marcados, o Santos fica à frente. O São Lourenço tem 6 gols marcados, enquanto o Santos tem 7 gols marcados. Ô, Léo, Recoleta, que quando veio aqui até o presidente queria jogar, é o líder do grupo, Léo. Tem explicação isso? Pois é, e o Santos não conseguiu ganhar nenhum dos 2 jogos, hein, Canhão? Do Recoleta. Nenhum dos 2 jogos. Com o Neymar em campo nos 2 jogos. É assustador. E vai atacar de novo o time equatoriano. Bola para a direita no apoio. Vega fecha, tentou passar, perdeu a jogada, volta para o Peixe. Miguelito, lá no esquerdo, recebe a bola, dá com o Gabriel Barbosa pelo comando de primeira para trás. O passe com Gabriel Bom Tempo. Ele sai da marcação, era 2 em cima, ele chuta, lança para Miguelito. Tenta a devolução, a bola bateu no lateral. Chacon põe o pé e toca para fora. Em lateral, bola para o time do Santos. Cobra. Não. Tá marcando o 4-4 aqui. É quem deu? Quem deu foi o 4-4. O Jairo Maiorca, o reverso lateral para o Deportivo Cuenca. Agora o assistente está marcando para o Santos. O assistente está mais longe, acho que enxergou melhor. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com.
Chacon de bico no meu campo, essa bola esfirrada, cai na marcação com o Elton Eric, domina o lateral, cara ensaboado, pela esquerda o Ordonhas dispara, já dá no fundo essa bola, Igor Vinícius na cobertura, Ordonhas dominou, esse é bem amamentado, deu uma pedaladinha, sai pelo meio, recua a jogada, volta o passe pela meia, Gonzalez no chute no gol, bate em Adonis Frias, espirrada, sai da grande área, Eric corre, não evita que a bola saia, lateral de graça, Deportivo Cuenca do lado esquerdo, quando o Brasil entra em campo ou no trabalho, a convocação é certa, Bomber, a ferramenta do Brasil. 9 minutos e meio, segundo tempo, para apertar de volta a marcação no meio com Vega, no que gira, tentou jogar para o ataque com Melvin Dias, perdeu, bom tempo toma, já dá Gustavo Henrique, lado esquerdo, passe, Miguelito fecha, passou Barreal ao lado, linha de fundo, na área Gabigol, Miguelito, Barreal, cruzou para Gabriel, passou da bola, ninguém fecha, espera da volta na ponta para o Eric, domina e joga mais atrás, começa com Vega, ele escapa da marcação e domina esse passe, 15 para as 11 da noite, marca o quinto sinal Bandeirantes na grande São Paulo, em 107.3, na ponta Chacon, Arão domina marcado, escapa da marcação com o Leguizamon em cima, toma um tranco nas costas e a bola sai lateral para o Deportivo Cuenca. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou com Caiane Martins, Beto Rebeque na central técnica, com Rafael Palmeira, mesa de som, Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. São 10 minutos e meio do segundo tempo. Sul-Americana, o Santos amplia a vantagem e ataca para quem sabe fazer o terceiro. Gabriel Barbosa na direita domina, rolou, passou, bom tempo na área para fazer cavadinha, golaço! Uma categoria de habilidade, Ferreiro olha e acompanha a bola, morre dentro do gol. O Santos amplia a vantagem, agora vence por 3-0 e é necessário fazermos isso. Vale por 2, hein? Gabriel, bom tempo. 3 pro Peixe, Deportivo Cuenca 0, Ferreiro não tem jeito, tá feito. Bom tempo, um golaço, Santos 3-0, Everton Ramos. Em um contra-ataque infalível dos sonhos e que começa com a bola recuperada por ele mesmo. É ele quem dá um toque por trás da marcação e recupera a posse de bola no campo de defesa para o Santos. Parte pelo lado direito do campo de ataque, primeiro com Gabriel Barbosa, que carrega e encontra novamente centralizado. Já no comando de ataque, Gabriel Bom Tempo, ele avança, vê o goleiro Ferreiro adiantado e de perna direita manda por cobertura. Um golaço de Gabriel Bom Tempo, quarto dele na temporada pelo Santos, o segundo na Sul-Americana. O Peixe faz 3-0 e vai se classificando na competição continental. Cuenca para a ponta, essa bola, Melvin Dias aqui, Escobar, bota a bola para fora pela linha lateral. Léo Gens, 3-0, que golaço do Bom Tempo, Léo. Belíssimo gol, jogada que começa numa recuperação de bola do Santos ainda no campo defensivo, contra-ataque conectado e ele finaliza. O melhor homem em campo marca o terceiro gol do Santos, Canhão. O nome dele é Gabriel Bom Tempo. Futebol perde uma boa ideia, Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Domina pela ponta, o zagueiro Mateu Piedra dá um bico. Opa, ela bateu nas costas do Adonis Frias que caiu. O tal de Piedra, será que tem pedra no pé também? Deve ter, viu? Ele tá sentindo bastante o Adonis Frias levando a mão ali na região da coxa, né? E tá caído e agora com o auxílio do árbitro, do John Ospina, vai se levantando o zagueiro argentino. Lateral cobrado para a ponta, não, bateu no lateral, se o árbitro autorizar, é bola aqui na ponta, arremessou lateral esquerda para o time do Cuenca jogar no Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Já compra o comando essa bola. Melvin, perna canhota, bate nas costas. O Lampérez vai para dentro da grande área. Arão bota a cabeça e tira. Barrel bota a cabeça e enfia pelo meio. Vai ficar bom tempo com ela. Dispara Gabigol. Ele preferiu o passe do lado esquerdo para Miguelito. Para Gabigol. Nas costas da marcação. Insiste. Jogada bolsa em cima. Gabigol, Miguelito. Volta a bola. Gabigol para trás. O passe do Gabigol. Dele para Barreal. Santos 3-0. Barreal volta a bola com Gabriel Barbosa pelo meio 2. Com o Gustavo Henrique fechando. Tocou. Bom tempo para bater. Não chuta. Abre a bola para a direita. Apoio com Igor Vinícius.
domina marcado no fundo, Eric dá ao lado, dele tenta o passe, volta a bom tempo pro Igor, por dentro, Gustavo Henrique ajeitou, meio ladeira, Gabigol com 2 em cima, tenta a fita, bolsa, entrava tirando, volta na marcação e corta na frente a bola, e tenta a jogada para o ataque, mas perde a passada e fica sem, a bola na jogada pela ponta Gonçalves, Escobar volta a bola com Brazão, com a pé domina, e joga aqui fora da sua grande área. Motopeças de qualidade Anacata. Conte com o desempenho, a confiança da marca líder em suspensão também em motopeças. Nakata pode contar. Terminando o apito final com Ana Martins aqui na Bandeirantes e o Peixe ataca atrás de gols. Parece que a ponteira agora está escancarada. Barrel domina, devolve ele do ladinho para o Escobar. Diga. Só confirmando, Conmebol valida o segundo gol da partida contra para o goleiro Ferreiro. Luan Pérez domina a bola para o ataque, tentou perder a jogada, Barreal domina, mas tem falta no Luan Pérez ou falta? Tem falta no Leguizamon. E essa quem deu foi o assistente, o John Gadiego, aqui pertinho da cabine. Falta no ataque do time do Deportivo Cuenca. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Gol contra do goleiro não é Léo Gens, você já havia dito, porque a bola não é chutada pro gol, aí é mais cruzada, não em direção ao gol, né? Exatamente. Tem o desvio do goleiro do Cuenca, por isso, para mim, a arbitragem toma a decisão correta ao dar o gol contra, Canhão. Amarelou. Para Cuenca. Luan Pérez, camisa 14, estava indignado pela falta marcada em cima do Leguizamon. Toma cartão, eu diria que mais pela reclamação, camisa 14 do Santos. Eric na falta, cruzou Brazão. Sozinho subiu, encaixou e caiu com ela para fazer um pouco de cera. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do segundo tempo. Placar da Sul-Americana. Ó, o Barrel, uma caneta no Tchacon. Empolgadão, Caco belo passe no meio para Miguelito, que já lança mais atrás com Gustavo Henrique. Ó, o quarto gol chegando para Igor Vinícius. Passa bom tempo, Igor devolve a bola para trás. Toca para Arão, que devolve mais atrás com o Donis Frias. Confirmando o Vila. São 16 agora, segundo tempo, Sul-Americana. Santos 3, Deportivo Cuenca 0, Lucas Bueno. 4 jogos em andamento na Libertadores. Universitário e Tolima vão empatando em 0-0. O Nacional do Uruguai vai ganhando por 1-0 do Coquimbo Unido. Flamengo e Cusco também vão empatando em 0-0. Mesmo resultado este de Estudiantes e Independente Medellín. Bandeirantes. Lateral Peixe com pressa, cobre Igor Vinícius para trás, a bola pela meia direita. Ó, na ponta o Arão fechando aqui, dá com o Gabigol que recua para Igor de volta com 2 a marcá-lo. Dá no fundo, volta bem Eric para chegar, para tomar, para ganhar, ganhou. Domina o zagueiro Piedra, toca pelo meio campo, a bola mal fechando pelo meio campo, vai chegar o Brian Garcia para tentar pegar por aqui. Tomou o Miguelito, dominou na Megaloa, rolou, o Barreal fechou, ele tentou a jogada, tomou porrada, o outro deu uma vantagem. Arão seguiu, não tem vantagem. Ih, rapaz! Aí foi pra cima dele o jogador do Santos, o Barreal, não era? O Barreal tomou cartão, agora que jumentícia dele. Ele foi pra cima do Chacon, vai tomar cartão pela porrada. Tem falta na arbitragem, nem vantagem deu, Everton. O árbitro, o John Ospina, ele chega a observar ali se o Santos tinha um poderio ofensivo na jogada e acaba vendo que não, por isso para e marca a falta, confirmando depois dessa confusão aí, o cartão amarelo pro camisa 14. Jeremy Chacon, e até porque também depois ele não deixou barato, foi pra cima do Barreal, só não consegui confirmar se teve cartão amarelo também pro argentino do Santos, viu, Canhão? Eu fiquei com essa sensação porque ele foi rapidamente pra cima do Chacon, né? Mas o cartão do Chacon, lateral direito, confirmadíssimo, a falta é perigosíssima. Chance pro Peixe ampliar por aqui na Vila Belmiro. Já tá 3-0, gols são importantes. São sempre bem-vindos. Muro fica praticamente na risca da grande área, mais pela meia direita. Gabriel Barbosa para bater de pé esquerdo. Adonis Frias para dar um canhão com o pé direito. O árbitro autoriza a cobrança. 18 minutos do segundo tempo. Gabigol, 5 passos para trás. Autorizado. Gabigol no meio da barreira. Se atira o alvo, acertar a barreira, pronto. Ponto para ele. Espirro carne no campo, Luan Pérez, que domina a bola aberta da Igor Vinícius. Marcado, dá o primeiro combo, escapa na marcação, feita pela ponta com o Leguizamon. Dá trazia. Gol de volta, Igor Vinícius no passe. Bate no pé dele, a bola espirrada, fica pela ponta. Não pega, Gustavo Henrique. Vem o zagueiro, recua na fogueira pro goleiro. Ferreiro, furou! Chegou Miguelito, bateu o goleiro, soltou, vem Gustavo Henrique para Miguelito. Limpou o primeiro, segundo gol aberto, bateu, é gol!
Quarto gol do Santos, Miguelito. Uma bizarrice a saída do Deportivo Cuenca. O goleiro Ferreira errou o chute. Ela ficou na área pro Gustavo, que rolou para trás. O Barreal fechava. O goleiro se confundiu, toda a bola rolando para Miguelito. Aí driblou um zagueiro que estava sozinho em cima da linha para fazer 4-0 pro Peixe. Num erro bizarro do goleiro Ferreiro. Santos 1, 2, 3, 4. Deportivo Cuenca 0. Ô Ferreiro, meu filho. Eu não sei o que é lá. Não tem jeito, tá feito. 4-0. Everton. E se o primeiro, que tinha ido pra rede, foi dado contra pro Ferreiro, nada pro primeiro gol do Miguelito, aí nessa o Ferreiro quis ajudar. Bola recuada pra ele, tranquilo. E ele inventou. Na hora de chutar, acaba falhando. A bola se oferece. Primeiro o Miguelito tenta. A bola volta. O Barreal faz o drible e deixa mais uma vez o boliviano com o gol aberto. Agora sim, Miguelito. Primeiro gol dele na temporada 2026. Vira um passeio na Vila Belmiro. Santos 4-0. Mas a conferência do vídeo para ver se não tem impedimento, né, Léo? Exatamente. Um dos dois ali na grande área, né? Exatamente. Porque quando recebe a bola do Gustavo Henrique, o Miguelito tinha que estar atrás da linha da bola. Para mim ele está na frente, o gol vai ser anulado. Que pena. Bom, sorte do Ferreiro, né, Everton? Sorte a dele, né, Canhão? A dele e a do Miguelito um azar, porque o primeiro dele não tá querendo sair nessa temporada 2026, ganhando aí a terceira oportunidade como titular da equipe do Santos. E agora, mais uma vez, gol impugnado na jogada, porque ele estava à frente do Gustavo Henrique, que deu o passe. Rony e Lautaro vem já no time do Santos. Isso, os dois já à beira do gramado aqui, prontos para as duas primeiras mudanças na equipe da Vila Belmiro. De cabeça, Ordões disputa, sobe na jogada, Luan Pérez tira, vai na defesa, toca pedra nela, volta o cabeção esferrada, volta pela ponta pro Eric, tenta o passe à frente, a jogada fica com Gonçalves, dá para Piedra, vai na marcação com 2, falta marcada na sequência, é falta para o Santos cobrar e vamos para as alterações, e depois também tem um 21 que vai entrar no time do Cuenca. Primeiras mexidas no Peixe. O quarto árbitro está ali aguardando. O árbitro já autorizou as modificações. A saída então do camisa 43, o Ordóñez, para a entrada do 21, Morocho. Primeira modificação então no Cuenca. No Santos sai o Miguelito. Não vai sair o primeiro gol dele hoje, hein? Sai com a camisa 30 para a entrada do 11. Sai muito aplaudido, inclusive, para a entrada do 11, Rony. Um gol marcado tem o Rony pelo Santos na temporada 2026 e claro com a camisa do Santos, já que ele chegou nesta temporada. Ali do lado dele o Lautaro Dias com a 19, pronto para entrar? Provavelmente, eu diria que no lugar do camisa 9. Acho que é o Bom Tempo. O Bom Tempo já vem se dirigindo aqui para baixo também, caminhando a passos curtos. O camisa 49 é ele mesmo quem sai. Com a 49 o Bom Tempo para a entrada do 19, Lautaro Dias. Mexe duas, aqui o Cuca. Marcos Mesquita mostrando o som da Bandeirantes na Vila. Aplausos para os dois que saem. Lautaro e Rony são novidades. Léo Gens comenta na Bandeirantes. 3-0 Peixe, Léo. E agora o Santos deve jogar com praticamente 4 atacantes. O Cuca tira Miguelito e Gabriel Bom Tempo, 2 jogadores que cadenciavam mais o jogo do Santos, para colocar Lautaro Dias e Rony. 2 jogadores de muita velocidade, de ataque ao espaço, para explorar o espaço justamente deixado pelo Cuenca, que se lança totalmente ao ataque nesses minutos finais de jogo aqui, Canhão. Tem uma falta marcada na direita, o Peixe manda todo mundo para a área, mas primeiro a parada para a hidratação. Vamos tomar uma aguinha. Everton, toma uma aguinha aí, Everton. Tá com sede, tá com calor, meu filho? Meus copos estão vazios por aqui, mas vou aproveitar também essa parada para hidratação, ô Canhão. Só trazendo detalhe naquela falta anterior que a gente ficou na dúvida, até porque o Barreal, que primeiro parece partir para cima do Chacon, só cartão amarelo confirmado para o Chacon mesmo, nada para o argentino Álvaro Barreal. Jogadores já chegando aqui próximos das comissões técnicas para ouvir as orientações do argentino Jorge Célico pela parte do Deportivo Cuenca, que vai sendo eliminado, e do Cuca por parte do Santos, que vai encerrando essa sequência de 3 jogos sem vitórias, voltando a vencer. O Cuca que inclusive agora está olhando para o banco de reservas, tem torcedor ali, né, chamando a atenção. Tem um clima ali. Exatamente. Eu tô olhando, enquanto você fala, tem uma torcedora e um torcedor
O Cuca e o Cuquinha olharam para eles. Sabe aquela de encarar? Eles continuaram gesticulando. Até o segurança que fica pertinho ali daquele vidro na proteção chamou a atenção deles, tirou dali, eles continuaram. O Cuca olhou para eles assim como quem coloca, sabe, Léo? Deu o indicador na testa e dá aquela giradinha como quem diz assim, pô, não pensa, a hora que você tá falando. O Cuca fez isso pro torcedor, que eu acho que reclamar tudo bem, vale, né? Mas eu não sei qual é o teor da reclamação. O Cuca foi orientar o time, Léo. E de novo olhou aqui para cima, ó. E agora os dois que estão ali são orientados a saírem dali. Até alguns torcedores que estão tirando os dois dali. Quando passa do ponto e beira a ofensa, aí já não é legal, né, Canhão? O torcedor tem o direito de se manifestar desde que ele não ofenda ninguém dentro do campo de jogo, que parece ter sido o caso. O Santos, no segundo tempo, logo chegou ao seu segundo gol, numa jogada envolvendo o Miguelito e o Gabriel Bontempo, dois jogadores que já saíram da partida. Os dois meias do Santos hoje no jogo, dá pra gente classificar dessa forma. O grande 10, o meio-campista por trás do Gabriel Barbosa era o Miguelito e o Gabriel Bontempo saía da direita para dentro. Para mim, o melhor homem em campo hoje foi o Gabriel Bontempo. Na sequência, o Brasão chegou a fazer duas defesas belíssimas, salvando o Santos até que o Santos chegou ao terceiro, né, Canhão? Com um contra-ataque bem puxado. Pode chegar o quarto agora nessa falta, ó. Barreal pro gol, Brahone, o goleiro sai mal, o gol tá vazio, cai na mão dele, que sorte do Ferreiro. Ele já gritou, é minha, ficou no meio do caminho, a bola trombada, ele pegou o Everton no susto. E ele não tá com, né, uma experiência muito boa aqui na Vila Belmiro. Nessa, por sorte, a bola caiu na mão dele na cobrança de falta do Barreal. Destacar que durante a parada para hidratação, o Cuca chamou ali para a roda Samuel Pierre, daqui a pouco o volante, daqui a pouco não. Agora, o volante de 18 anos, camisa 81, vai entrando no lugar do Gustavo Henrique, o Gustavinho, camisa 48, a terceira modificação do Peixe. E essa alteração, Léo, feita pelo Cuca agora, tirando o Gustavo, colocando o garoto Perry. O Gustavo já tinha cartão amarelo, né? Já estava amarelado dentro do jogo, por isso entra o Samuel PR, jovem jogador. Acho que é um teste importante num jogo mais acessível. 3-0 para o Santos contra o Cuenca. O Cuca já começa a pensar também no jogo do final de semana, importantíssimo dentro do Campeonato Brasileiro, Canhão. 26 minutos e meio do segundo tempo, terminando o jogo na Vila. Vem a Ana Martins no apito final. Bandeirantes na região metropolitana, na Grande São Paulo, em 107.3. Para trás a marcação feita com 2. Já virou Brian Garcia. Conseguiu tocar de volta essa bola pela beirada do campo, na lateral direita por aqui. Vem Melvin Dias, dá na fogueira, recua a jogada. Vem Tchacon pede o lateral. Tomou na frente para Vega. Vega para a direita outra vez o passe. Brian Garcia, mais ao fundo da jogada. Tentou pintar. Vai bem na marcação Escobar. Escobar o Arraial para aí. O passeio errado. Ganhou na marcação por dentro, a jogada vai tentar a frente, vem por baixo, tira bem Samuel PR, domina PR, dá na marcação com 2, do que domina, envia pro Escobar, Escobar já ganha, recua a jogada pro menino, Samuel PR de volta, Luan Pérez vira pro Arão, tomou pressão de 2, de 3, já vira a bola, devolução inteligente, o passe para trás, para PR volta a bola para Escobar, desce para Barreal domina e volta a bola aqui com o Luan Pérez. É futebol raiz que você quer? Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN, no plano Premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. São 27 minutos, 40 segundos do segundo tempo na Vila. É Copa Sul-Americana pela Bandeirantes. Você ligado na rede Bandeirantes de rádio. Porto Alegre, alô Bandeirantes, Porto Alegre. Alô Edu César, toda Porto Alegre ouvindo a Bandeirantes. Tenda Atacarejo de Verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app e no site. Igor Vinícius tomou pressão, já recua a bola. Vai chegar Samuel Pierre e perdeu. Tem que tentar jogar por ataque na bola pela beirada do Gonzalez. 2 em cima. Volta o Eric, o lateral perdeu. O calcanhar do Barreal, inteligente. Dá na ponta o passe do Vinícius. Opa! Lautaro tomou porrada sem bola. O cara de pedra bateu, né, Everton? E finalmente ele ganhou dele, né? Não estava voltando sem nada. Agora cartão amarelo pro Piedra, camisa 18. Público total, a gente já tem aqui os dados na Vila, 7.060 presentes para uma renda de R$ 206.984,96.
Falta marcada, o Peixe bate com pressa pela linha direita. 3-0 pro Peixe. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, Escobar domina, escapa da falta. Rony pede pela ponta, Escobar conseguiu caminhar com ela. Pra Rony, nas costas da marcação, lindo passe no fundo. Brega se marca, na área Lautaro e Gabigol. Rony driblou, rolou por dentro do passe. Barrel ajeitou, bateu no zagueiro, vai pra fora! Quase ela vai pra dentro, passou isso aqui da trave, escanteio. Peixe na direita, Everton. Boa jogada dos dois, do Barreal e do Rony. Rony conseguindo encontrar o Barreal já dentro da área livre de marcação, ele gira e bate pro gol. Ela explode no Vega, se perde pela linha de fundo, tem escanteio Peixe, quem vai pra bola é o 9, Gabriel Barbosa. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Alain Marcel, com Carlos Amaral, no digital Alessandro Awad. Gabigol cobra no escanteio. 29:30, segundo tempo, Santos ganhando 3-0. Gabigol vai deixar para o Barrel, deixou. Barrel Coutinho, para Gabigol de novo, para Barrel, pela direita, ao lado, Igor Vinícius, lançado, domina pela ponta, olhou para a área para cruzar, levanta muito a mão de cabeça, rebate a defesa, sobra a volta, Igor de novo, no que ganha, toma o tranco, falta. Deixa o pé, comete a falta, Gonzalez. Cabos elétricos Sil, Sil, a líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Barrel limpou primeiro pela linha direita, sai do segundo, já recua com o zagueiro Luan Pérez. Luan domina a bola completamente sozinho, por dentro dá para Rony, para Luan de novo, vai tentar girar, ganhou do marcador, colocou para trás, vai prensado, ele caiu, se levanta no esforço, vai lá para tomar a jogada, recua o zagueiro para Rony, passe errado, toma a frente, ganha essa bola para o ataque, o Brian Garcia, no fundo, outro drible, Luan deixa o pé, comete a falta na sequência, arbitragem para, marca a falta para o Deportivo Cuenca. Rafael Palmeiro na mesa de som, com Caiane Martins e Beto Rebeca na central técnica marcando. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. São 30 minutos e meio do primeiro tempo. Aliás, do segundo tempo. Na Vila Sul-Americana, sexta rodada, Grupo D da Sul-Americana. Santos 3, Deportivo Cuenca 0, Lucas Bueno. A Sul-Americana segue nesta quarta-feira, com Cinciano e Juventude do Uruguai, Atlético Mineiro e Puerto Cabello, Caracas e Botafogo, Racing Independente Petroleiro, Vasco e Barraca Central, Olímpia e Audax Italiano, Bragantino e Carabobo, finalizando com River Plate e Fluminense. Bora! Vamos comigo! Vem com o canhão, com o time Bandeirantes para as emoções da Sul-Americana. Ô, Léo, sabe quem tá ouvindo a gente mandando um abração para nós todos, Léo? Ivan Andrade, aquela figura. Tá pintando o cabelo de branco ainda o Ivan, né, Léo? Tá grande Ivan Andrade, parceiraço lá do Band Esportes, faz bola rolando com a gente. Um abração para ele. Lautaro para a direita, na área, ganhou o zagueiro do carrinho por trás. Opa, na bola, tá dizendo ali o Ospina, mostrando a bola. La pelota. Escanteio na direita pro Peixe, Everton. Era escapada do Lautaro pelo lado direito, quem tava em cima dele era o Piedra. Piedra chega tocando por baixo, linha de fundo, tem escanteio, Santos, Barreal tá se encaminhando pra cobrança. Dá um grande abraço pro gigante Sérgio Reis. Alô, Sérgio! Ele com a dona Ângela, tá lá ouvindo o futebol Bandeirantes, grande Sérgio. Tem cobrança de escanteio para Barreal, Peixe manda todo mundo pra área para fazer o quarto gol. 3-0, 32 minutos. Tá lá dentro o Luan Pérez, o Adonis fecha com o Gabigol, com o Arão, primeira trave. Bola aberta para Rony, desviou, passou por ele. O Luan Pérez está pedindo pênalti. Sei não, hein? Seguiu a jogada, quem sabe o VAR entra em ação. Toca a bola para a minha direita, Vega. Vega domina, tem Macari, pediu na ponta, chuta Chacon. Bate em Lautaro e sai. O Ospina já mandou apitar. Não deu nada, não tem revisão, que coisa de nada. Segue o jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. 32:30, segundo tempo. Vai atacar de volta essa bola na caneta para o Deportivo Cuenca. Eric chegou na defesa. Trava bem a marcação. Samuel Pérez já tomando com Adonis, que entrega a bola para a meia direita. 33 minutos do segundo tempo. Léo Geis, 3-0 Peixe. Tranquilo o jogo para o Santos, hein, Léo? Tranquilo. A partir do terceiro gol, o Santos praticamente matou o jogo, né, Canhão? É o que já falávamos na etapa inicial. O Santos precisava chegar ao segundo ou até o terceiro gol, porque na segunda etapa geralmente o time do Cuca cai de produção. Não é o caso de hoje, acho que ele foi bem nas trocas, dá uma refrescada no time, coloca jogadores jovens para teste. O Santos faz um bom segundo tempo a partir do terceiro gol, Canhão. Na esquerda, jogada pela ponta para chegar o cruzamento na jogada pela minha direita. Melvin bateu na bola, vem Morotti, chuta. O Arão colocou o pé.
No chute do Morocho, botou para escanteio na esquerda. Olha o Cuenca chegando atrás de um gol de honra. Everton. Quer tentar, né? Numa jogada boa do Morocho pelo lado esquerdo, tentativa do cruzamento, o Arão tira, escanteio, Cuenca. Primeira trave cobrado, passou pelo Piedra. Na direita, de frente, arrumou, bateu o Brian em cima aqui do Lautaro, escanteio. Bola passou por uns 40 caras da Andina pequena área. Escanteio para o Deportivo Cuenca, Everton. Que perigo, né? A cobrança de escanteio só não teve quem botasse para dentro, mas ela passou por todos os jogadores do Cuenca. Na sequência, o Brian bate, ela desvia, tem mais um escanteio os equatorianos. Levantou no gol, Escobar se antecipa e toca para fora. Acho que o Cuca chamou mais dois. Você conseguiu ver, Everton, passando aqui pertinho da gente, por baixo aqui? Nada, mais dois. Daqui a pouco então tem as... Eu acho que Robinho e Moisés. Isso, um é o 7, Robinho Júnior. E o outro ali ao lado dele, de fato, seus olhos estão muito bem, viu, Canhão? Muito bem. 21, Moisés e 7, Robinho Júnior daqui a pouco. 34,5 segundo tempo acabando na Vila. Apito final, Ana Martins comanda o time da Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Rony dá a pocheta, Rony agora vai jogar pela direita, dá a pocheta no meio, cai Brian Garcia, ajeita na barriga, toca atrás e Piedra chuta, ela bate no braço do Lautaro, segundo bandeira. Por isso a falta está marcada. As mexidas agora, as duas vão ser feitas. Não, não é agora não, já bateu com pressa a falta do Deportivo Cuenca. Cabos elétricos Sil, Sil é líder do Brasil, se é Sil você pode confiar. Para a direita, Tiacon no fundo para cruzar, tomou o tranco do Rony nas costas, a arbitragem não pegou a falta para a sorte do Santos. Rony já ganhou, dá para o Escobar, que dava Real, que volta a bola para Rony, calcanhar deixa para Escobar, vira jogando Arão, Arão toca, ele volta a bola para Barreal, dispara Rony, nas costas da marcação, lançado, vai chegando o fundo, Vega, protegeu o carrinho do Vega, inteligente, volta a bola para o goleiro, para Ferreira que domina aqui na sua pequena área, na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos do segundo tempo. Placar da Sul-Americana. Sexta rodada do Grupo D. Santos 3, Deportivo Cuenca 0. Lucas Bueno. Na Libertadores, o Flamengo abre o placar para cima do Cusco. Desta vez com Bruno Henrique aos 35 do segundo tempo. Futebol na maior rede de rádios do Brasil aqui na Bandeirantes. E ataca de volta o Tiacon, domina a bola pela direita para o ataque. O Deportivo Cuenca, ele para Brian Garcia que entrega de volta a bola para Tiacon. Tá sozinho, isolando o lateral, devolve a bola no meio campo, devolução do lado para Vega. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Calma, meu filho, tão desesperado aqui embaixo da cara. Cara, meu filho, tá 3-0. Voltou na ponta essa bola para sair. O Escobar chuta, a bola vai desviada. Toca no Tiacão e sai. Vamos para mexidas. As duas do Santos agora, Everton. Vamos lá, saída do 22, Barreal. Álvaro Barreal vai embora para a entrada do 7, Robinho Júnior. E já saindo lá atrás para entregar a braçadeira de capitão pro Brasão, o Gabriel Barbosa com a 9. Vai entrar o 21, Moisés. Então, Gabriel Barbosa com a 9 indo embora para 21, Moisés. E Robinho Júnior 7 no lugar do Barreal 22. Mexidas feitas pelo técnico Cuca com 36 minutos do segundo tempo. Para a sua análise, Léo James. Já está pensando no fim de semana, Canhão. Troca esses jogadores que serão fundamentais para o Santos no último compromisso pelo Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo. E agora o Santos passa a ter um ataque muito rápido com Robinho Júnior, Moisés, Rony e Lautaro Dias. 4 jogadores de velocidade, Canhão. Para continuar atacando e marcando mais gols. Robinho em campo também. Aplaudido, sai de campo Barreal. Gabigol também. 3-0 Peixe na Vila. Quando o Brasil entra em campo no trabalho, a convocação é certa. Vonder, a ferramenta do Brasil. Escobar tomou, esqueceu a bola, conseguiu evitar que ela saísse. Brigou pela passe de bola, tomou o tranco, nada de falta. Voltou para a ponta esse passe com 2 em cima. Gonzalez dá atrás. Opa! Menino Samuel Pierre, uma buzinadinha, Bibi, chegou atropelando. Cobrou com pressa essa falta pela ponta na jogada no ataque, o Deportivo Cuenca. 2 do lado do Gonzalez, que entrega na ponta ainda. Elvin Dias para trás, a bola para Brian Garcia. Ele faz a inversão, atravessa a bola para a ponta esquerda, passe muito alto. E a senhora que domina a bola, toma a pressão. Lautaro chegou para roubar, quase que rouba. Eric conseguiu sair dele também. Marcado, ele conseguiu tomar a frente. Já vira na beirada do campo para Morocho. Felipe Coutinho deixou o pé, a defesa, não pegou a falta do Lautaro, não. Melhor pro Peixe, que vem no contra-ataque. O 4º gol tá chegando. Igor Vinícius, da direita essa bola. Robinho Júnior lançado. Dominou Robinho na área. Pedalou, ganhou, rolou, bateu no zagueiro, prendeu. Ferreiro saiu para pegar.
é do goleiro Everton. Pede uma oportunidade, porque vinham chegando outros jogadores por trás. É o caso do Igor Vinícius, que também passava pelo lado direito ali do Robinho Júnior. Ele que ainda busca o primeiro gol entre os profissionais. Acabou errando no cruzamento. A bola ficou tranquila para o goleiro da equipe do Equador. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. Escobar de Burro, disputa a bola, bateu um pezão por baixo aqui, hein? O Gonzalez acertou o Escobar. Everton, e sentiu o jogador do Santos. A pancada foi firme, foi dura. Ele sente principalmente ali na queda, tá levando a mão na região lombar, o camisa 31 do Santos. Falta marcada do Gonzalez para cima dele. Posse de bola Peixe, que vence o jogo e vai se classificando. 39 segundo tempo, Léo Gen está tranquilo demais, o jogo está cada vez mais tranquilo aqui, Léo. 3-0 por enquanto. Tranquilíssimo, Canhão. E o contra-ataque do Santos está armado, a gente viu no lance anterior. Lautaro Dias, Moisés, Robinho Júnior, Rony, são todos jogadores com características semelhantes. A intenção do Cuca está muito clara, jogar em velocidade. Robinho Júnior na direita, a bola, Igor Vinícius, opa, sem bola, Vega bateu no Robinho, Igor dominou para Robinho, de primeira, por dentro essa bola, aliviou do lado, Moisés pediu, travado, caiu, pede a falta de arbitragem, não marca, seguiu o jogo, não saiu sangue, ele deixou seguir, vai no meio para tomar a frente o Vega, pede o Morocho, é rápido, domina o atacante com pressa, vira a bola para Brian Garcia, Escobar em cima, Brian Garcia tenta meia, Luiz Escobar carregou a bola, ganhou na primeira, na segunda, se levanta e ganha a aplauso da galera, e na terceira ganhou também. Escobar aplaudidíssimo, essa bola volta pro Peixe, lá pelo comando Samuel Pierre, domínio já lança na ponta, Rony, chuta a bola, bate no zagueiro, volta ainda a bola pela esquerda, para Rony, para chegar, para dominar, domínio vem à frente, a bola recuada mal, volta a marcação e toma a frente, a defesa do Deportivo Cuenca, na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 40. Segundo tempo. Sexta rodada, Grupo D Sul-Americana, Santos 3, Deportivo Cuenca 0. Lucas Bueno. O Flamengo abre 2-0 para cima do Cusco. O Bruno Henrique, mais uma vez, ele marcou aos 35 do segundo tempo, aos 39 marcou mais uma vez. Rony para Robinho Júnior, na grande área, voltou Ferreiro para tomar. O goleiro chegou, deu até um driblezinho no Robinho para jogar essa bola com tranquilidade. 3-0 Santos. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Sãozão Bandeirantes na Vila, com Marcos Mesquita mostrando para você esse ambiental maravilhoso, com o torcedor do Peixe aqui, 7.000 pagantes. Temos aqui uns 100 torcedores do Deportivo Cuenca que vieram passear em Santos. Domina a bola para a direita, Tchacon recua a jogada, volta no passe na ponta, chegou na pinta, tentou Gonzalez, não, botou o pezão. Lateral, bola na ponta, é meio campo aqui na direita para o time do Deportivo Cuenca jogar. Motopeças de qualidade à la carta. Conte com o desempenho, a confiança da marca líder em suspensão. Também em motopeças na carta, pode contar. Vai jogando o goleirão Ferreiro, na direita com o zagueiro por aqui, já dá um bico ao Bolsen, toca no ataque, vai chegar na bola Gonzalez, de bico para trás o passe, Samuel Pierre tentou, Moisés não pega, a bola sai, linha lateral, arremesso, bola na direita, ataque do Deportivo Cuenca. O Terra mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciobw.com.br. Vem zagueiro Bolsa, ainda na meia direita para Brian Garcia, para grande isoladão, pedindo bola, levantando o bração, Morocho. Brian na ponta, bola recuando, na beirada, Melvin Dias, secado pelo Moisés, dá para Morocho, drible curtinho, saiu Samuel Pierre, entrega para Brian Garcia, Brian já limpou o garoto Pierre, dá no meio, bola trabalhada, tirou para o baixo, não Pérez, volta com Brian Garcia, que vira a jogada com o zagueiro, para Matheus Piedra, Piedra levanta a cabeça e enfrenta para Yeltsin Eric, para Piedra, liga de fundo na canhota, da Mária, deu um bicudo, com tanta força que a bola vai sair do outro, dando pela linha lateral, chegou para evitar, Caraças conseguiu evitar, bateu o Morocho na pequena, a bola vai entrando no brasão, deu um soco, tá valendo tudo isso aí, Arão pega a sobra, na vantagem dá para Rony, do que domina, enfia na direita, a bola para Lautaro, domina Lautaro, saiu bem do Eric, só que tá sozinho contra 13, hein? Mesmo assim ele insiste, ganha do primeiro, do segundo, do terceiro, bateu para trás, ninguém acompanha, Arão chegou para tomar, volta Morocho com o goleiro Ferreiro. A chiadeira da torcida que ninguém acompanhou. E o Brasão saiu agora daquela trombada, ele sentiu sem falta. Ô Everton, a chiadeira da galera que queria o quarto gol, que ninguém acompanha o Lautaro, né, Everton?
contra-ataque era muito bom, pelo lado direito escapando o Lautaro Dias, mas o que chama atenção é que o próprio Robinho Júnior, que poderia acompanhar a jogada, acabou parando e ficando para trás, então ele acabou indo sozinho, não tinha opções, perde a posse de bola e agora o jogo paralisado para atendimento ao goleiro Gabriel Brazão. É futebol raiz que você quer? Assista a mais de 300 jogos da Série B na ESPN e no plano Premium do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. 44 do Brazão. O Brazão tá reclamando, Léo, com o árbitro de Ospina, que foi falta. Mas ele deu uma vantagem, né, Léo? Seguiu. Exatamente. O Santos tinha um belíssimo contra-ataque à disposição. O Lautaro Dias conduziu a bola, mas ninguém se aproximou dele. E olha que o ataque do Santos tá todo renovado nessa reta final do segundo tempo. O Rony entrou nos minutos finais, o Moisés, o próprio Lautaro, o Robinho Júnior, todo mundo com gás novo no jogo, Canhão, mas ninguém acompanhou o Lautaro Dias. Lucas Bueno, como é que tá ficando a classificação desse grupo D, com esse Santos vencendo aqui 3-0, Lucas Bueno? Vamos lá, Canhão. O grupo D do Santos está ficando com o Recoleta ainda em primeiro, com 8 pontos, tendo 1 de saldo de gols. O Santos em segundo, com 7 pontos, com 2 gols no saldo e passando através dos gols marcados com 8. O San Lorenzo em terceiro, com 7 pontos, tendo apenas 6 gols marcados e 1 no saldo de gols. Canhão. É pro Peixe o alívio da classificação, chegando com saldo de gols aqui na Vila Belmiro. Pra bola para girar, que o Eric já chutou, não tem ninguém na esquerda. A bola voltou sozinho, Igor Vinícius, amacia e joga completamente só. Domine bem à frente essa marcação com o time do Peixe tenta atacar mesmo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha na loja, no app, no site. Samuel Pierre, Robinho Júnior tentou uma caneta, aí perdeu, Robinho. Você não gostou, perdeu de graça. Eric tomou, inverteu a bola para a direita. Amaciando o peito, Melvin Dias. 1, 2 livres. Robinho agora tomou. Agora sim se recupera. Darão, que dá Moisés, que dá Robinho, que volta a bola para Moisés de novo. 45, vem a plaquinha na mão do 4-4, já veio, a gente nem viu. Vai voltar na ponta, Igor Vinícius inverteu. Robinho Júnior por aqui, dominou, pé direito, limpou pra canhota, depois caiu sozinho, tomou um tropeção. Mamma mia, coisa feia. Recupera o zagueiro Tchacon já toca, eu acho que o 4-4 não sabe. Não ouviu quanto de acréscimos que deram o Ospina, né, Everton, pelo jeito. Ou ele subiu, a gente não viu a plaquinha. Canhão, 4 minutos, vamos até os 49. Só eu não vi, ainda bem que só eu não vi. 45 e 40, iremos a 49. Ana Martins vai chegar com o apito final da sequência. Luan Pérez volta a bola no grande área com Gabriel Brazão marcado. Tentou dar pro Arão, em cima dele, Beguizamon. Toca para a direita, vira essa bola pela beirada com Adonis Frias. Tá terminando aqui na Vila, Santos 3-0 se classificando. Vai para frente esse passe do Escobar, que domina. Rony dispara pela frente, Escobar não lança Rony. Prefere do lado o passe da meia direita para Moisés. Ele arranca na marcação com 2. Outra finta no Moisés. Igor na direita, Rony na esquerda. Moisés bota para Rony. Dá na área, rolou para trás no pé do zagueiro. Ela vai para fora pela linha lateral. O Rony não consegue se encaixar nesse time, não. Ele mesmo arremessa a bola para Samuel Perk, que toca para trás a bola para o Escobar. Temos 46 e 30. O jogo vai até 49, Santos vencendo 3-0. Recuada, Luan Pérez lança a bola para Adonis Frias na meia direita. O zagueiro domina e passa pelo meio do campo. Moisés se projeta, vem Adonis Frias ganhando um pouco mais de espaço. Na direita, essa bola pela beirada. Lautaro aqui, cruzou para Robinho, desviou no canto. Fora! Mas ele toca fraquinho, a bola sai à direita, Everton. Nem conseguiu chegar na finalização do Robinho Júnior, né? A bola acaba saindo longe do gol, tentava ali, né? No cruzamento feito pelo Lautaro Dias. Por pouco não sai o primeiro dele com a camisa do Santos profissional, mas ela se perde pela linha de fundo, tiro de meta. Leguizamon pediu na jogada pelo meio, Melvin Dias, até quase perdeu, mas não perdeu não. Tomando a bola pela ponta esquerda, veio o Zetsi, Eric, domina Eric, no comando para Luan Pérez de cabeça, toca, mas ela ganha mais altura do que espaço, do que força. Vai chegar na altura de cabeça, um passe mal feito atrás, Morúcio toma, recebendo bola, ajeitou para bater pro gol, tá travado, Escobar daquela prensada em cima dele. Ele abre a bola para direita no apoio do Tchacon. Tchacon domina, Moisés o marca, partiu, Tchacon no fundo, vai devolver a bola pela beirada para Morúcio, colocou nela, rebate a marcação com Samuel Pierre, para Robinho Júnior que entrega para Rony, Rony cai, pede a falta, nada de falta, toma Brian Garcia, dominou camisa 20, a Gadela queria a falta, na direita Chacon, domina, caiu na área pedindo pênalti, a jogada seguinte, pareceu falta, hein? Esse foi falta, pênalti, Arão domina para Moisés, rebotranco nas costas, falta, tá na cara que fez a falta, o Weber Dias esperando revisão da arbitragem de vídeo.
Pareceu falta e pareceu na grande área esse toque atrás aqui em cima do jogador do Deportivo Cuenca, Everton. Também fiquei com essa impressão, viu, Canhão? Que foi falta. A minha dúvida ainda é se foi dentro da área, mas segue caído ali no próximo à grande área do Santos o jogador da equipe equatoriana, reclamando agora o árbitro. O John Ospina vai lá para conversar com o atleta. Bom, melhor do que nós, vendo o jogo também com as imagens, o Léo Gens, foi pênalti aqui ou não foi nada, Léo? Ou nem falta foi? Eu não fiquei convencido pelas imagens ainda que eu tive acesso, Canhão. Na disputa ali eu não vejo um toque do jogador do Santos no atleta do Cuenca que pudesse derrubá-lo, pelo menos na imagem que foi mostrada na transmissão até agora. E o ato de vídeo, então, o jogo seguiu. Arão cobra a falta, o jogo termina aqui na Vila. A torcida já se manifesta, apito na boca do John Ospina. Não, ele vai pro vídeo. Ele foi chamado a atenção pelo Nicolas Galo para esse pênalti aí. Ele botou apito na boca, fez menção que ia autorizar ou ia acabar o jogo. Ele vai lá, tá com jeitinho de pênalti, hein? E agora, hein, Anderson? E o detalhe, viu? Depois quero até ouvir o Léo, você também, se o Léo tem uma nova imagem, agora deve ter, né, Léo? Pintou uma nova imagem aí? Tem um toque, Canhão, do Moisés no tornozelo do jogador do Cuenca. Pelo menos me parece. Dias, né? Pelo menos isso. Pelo menos me parece essa a marcação da arbitragem. Um pisão no tornozelo. Pisão acontece, realmente. Acho que não tem outra alternativa à arbitragem se não marcar o pé. É o Tchacon, Léo. Ele até perdeu a chuteira do pé esquerdo, pra você ter uma ideia. Canhão. E o detalhe é que ele se levanta assim quando o árbitro parece que não vai dar nada, e quando o árbitro faz o sinal que vai pro VAR, ele despenca mais uma vez no gramado, agora recebendo inclusive ali uma atenção do departamento médico. Encarando a torcida aqui fora, hein, ó. O Cuca continua encarando, encarado. O clima não é nada bom pro técnico do Santos, pelo menos com uma meia dúzia de torcedores próximos aqui. Pênalti pro Deportivo Cuenca. Aí resta saber, Lucas Bueno, se converter no pênalti, como fica a situação do Santos, Lucas Bueno? A situação segue igual, porque agora o Santos abriu 2 gols de vantagem do São Lourenço. Caso sofra um, ainda terá um golzinho aí de vantagem. Pênalti pro Deportivo Cuenca, Everton Ramos. O árbitro vai no VAR e ali então ele tem a sinalização de um toque por baixo. Pênalti marcado em cima do Chacon. O time equatoriano vai ter a chance de descontar. Nada que salve o Deportivo Cuenca da eliminação, mas na bola parada, aparentemente ali o Leguizamon é o encarregado da cobrança. Pênalti do Moisés no Chacon, Canhão. Pênalti do Moisés no Chacon. Leguizamon vai cobrar esse pênalti. Brazão sairá do gol para dar uma catimbada. Vai lá, conversa alguma coisa com o Leguizamon. Leguizamon posiciona a bola na marca da cá. O Brazão cumprimenta. O Brazão dá aquela catimbada. Tenta mostrar que a bola está fora do semicírculo, mas não está não. É do círculo, na verdade, né? Da marca da cá. Leguizamon contra Gabriel Brazão. 52 minutos, bateu, Brazão, espalmou para escanteio! Brazão, sensacional! Um canhão do Leguizamon, Brazão salta no canto direito e manda para escanteio! Gigante o goleiro do Peixe pegando o pênalti. Tem escanteio para fazer a cobrança na direita. Elvin Dias, Escobar de cabeça, tira a bola, cai na grande área. Moisés disputa, tira, voltou para Rony. Vem no primeiro, perde para o segundo. Vai terminar o jogo, a arbitragem. Levanta os braços, John Ospina terminou. Brazão pega um pênalti no final do jogo. Santos continua. Santos 3-0 no Deportivo Cuenca. Alô, Ana Martins. Valeu, Rogério Assis, o nosso canhão contou essa história de Santos 3, Deportivo Cunha 0, o placar que classifica o Santos para a próxima fase da Sul-Americana. A gente acompanhou inclusive o Neymar, né? Nós que estávamos vendo aqui, observando as imagens do jogo,
nesse finalzinho e essa alegria para o torcedor santista. Já vou direto, nem vou titubear, vou direto para a reportagem Sempre em Ação, reportagem Bandeirantes com Everton Ramos e o coração do torcedor santista, fechando com chave de ouro, com a cerejinha do bolo aí, né, com essa defesa aí do Brasão, hein, Everton? Com certeza, viu, Ana? E os jogadores do Santos todos, 1 a 1, vão parabenizar o goleiro. Há pouco, os torcedores do Santos cantavam daquele jeito, né? É o melhor goleiro do Brasil. Logo, este é o cenário para o Brasão, depois de uma terça-feira que a gente diria nos bastidores meio que conturbada, em que ele não seria relacionado, é relacionado aos 45 do segundo tempo, e nesse momento, inclusive, ó, um abraço forte no companheiro de gol de meta ali, o Diógenes, que seria o titular na partida de hoje. Então, o Brasão sendo ovacionado, há pouco também um abraço do Cuca, o Santos que vence e que não só vence, né? Também tem ali o goleirão defendendo o pênalti nos instantes finais para sacramentar a classificação do Santos, sem dúvidas, não precisou fazer muitas contas. 3 a 0, largo, e Santos classificado aos playoffs, eu diria as oitavas, mas não, aos playoffs, a próxima fase da Copa Sul-Americana, ou seja, vai ter pelo caminho um clube eliminado da Libertadores em terceiro lugar em algum grupo da Libertadores da América, mas esse é o cenário. Os jogadores do Santos, por enquanto, caminhando rumo ao vestiário e comemorando muito, viu, Ana? A vitória é o Santos encerrando a sequência de 3 jogos sem vitórias e a classificação na Sul-Americana. Obrigada, viu, Everton? A gente fica no aguardo aqui, inclusive, para ouvir o técnico Cuca, né? Tudo que ele tem para falar dessa partida que encerra essa rodada 6 da Sul-Americana durante o apito final. E hoje a gente espera que possa ouvir os jogadores na zona mista, dia de festa aí para o torcedor santista. Fico no aguardo, só chamar pela gente aqui, tá? Agora, 11h31, vou falar com o Léo Gens. Antes da gente eleger o nosso craque da partida, o craque Bandeirantes, embora eu já tenha o meu palpite aqui, né, para análise do Léo, eu vou pedir a sua análise desse segundo tempo. Foi uma reviravolta na vida do Santos, né, Léo? Foi, Ana. O primeiro tempo começou bem lá e cá, né, na etapa inicial. Já trouxemos esse resumo aqui. Logo com 1 minuto, para mim, o Santos já criou uma boa chance com o Gabriel Bom Tempo. Já vamos falar e escolher o melhor do jogo. Vamos manter o suspense, pelo menos por enquanto. Na sequência, o Ordões, lá com 2 minutos, ele criou uma boa chance também pro outro lado, pro Cuenca. E aos 12, o Santos, para mim, teve um pênalti não marcado. Uma mão num lance envolvendo o Gabriel Barbosa. Para mim, o Santos prejudicado. Deveria ter sido marcada a penalidade máxima. O árbitro foi chamado ao VAR. Mesmo assim, manteve a decisão de campo, que foi a de não marcar o pênalti. 2 minutos mais tarde, aos 14, o Santos chegou ao seu gol com o Gabriel Barbosa numa belíssima jogada pelo lado direito, tramada pelo Gabriel Bom Tempo e o Igor Vinícius. Lateral que no primeiro tempo passou bastante e no segundo tempo senti ele mais tímido, talvez já mais desgastado dentro da partida. Durante 15, 20 minutos do primeiro tempo, o Santos dominou totalmente o jogo, fazia uma grande partida, mais ou menos ali até a parada técnica. Depois da parada técnica, o Santos diminuiu muito o ritmo que praticava nos minutos iniciais. E aí deixou o Cuenca crescer ligeiramente no jogo. O primeiro tempo termina com uma grande defesa do Gabriel Brasão. Voltamos para o segundo tempo. E aí logo de cara o Santos chega ao segundo gol numa jogada envolvendo o Miguelito e o Gabriel Bom Tempo. O gol foi dado contra para o goleiro Ferreiro da equipe do Cuenca. Depois o Brasão faz mais 2 defesas, até que o Santos chegue ao terceiro gol com o Gabriel Bom Tempo. O Cuenca se lançou todo o ataque, já perdia por 2 a 0, e aí a vitória não interessava, claro, a equipe visitante. O Santos estava com o contra-ataque à disposição. Até por isso, depois do terceiro gol, o Cuca trocou os 4 homens de frente. Terminou o jogo com Rony, Lautaro Dias, Moisés e o Robinho Júnior. Eram os 4 jogadores mais avançados do Santos, todos jogadores de velocidade com algumas características semelhantes. A ideia era explorar a velocidade, o espaço nas costas do Cuenca. E o jogo termina com a defesaça do Brasão numa cobrança de pênalti. Brasão que era dúvida, muita gente dizia que ele não seria escalado hoje como titular. Entendo que se o Santos pretende negociá-lo na janela agora da Copa do Mundo,
É importante que ele seja o titular do time até a parada para a Copa, porque quando você vai ao mercado negociar um ativo e você diz que esse goleiro é o seu titular, o preço é um. Se ele for o seu goleiro reserva, o preço é outro. E nos últimos jogos o Brasão tinha caído um pouco de rendimento, o pai dele faleceu, enfim, com questões pessoais é até normal que isso aconteça. Foi mais ou menos por aí o jogo, Ana. Uma atuação até certo ponto tranquila do Santos, 3-0 categórico, e o Santos está na próxima fase da Copa Sul-Americana, está classificado aos playoffs. É isso, a gente vai falar mais sobre essa partida, sobre o que vem pela frente para o Santos, né? Sobre tudo que vai enfrentar, inclusive pela fase que vem passando no Campeonato Brasileiro. Vai ter essa pausa aí. E como será que volta o Santos dessa pausa da Copa do Mundo também? Tudo isso durante o apito final, começa daqui a pouquinho, 11h34. Vamos ao craque da partida, então. O craque do jogo. Léo Gens, para você, primeiro, segundo tempo, no total, quem foi o craque de hoje, então, nesse último jogo da rodada 6 da Sul-Americana? Ele saía do lado direito para dentro para tentar armar o jogo do Santos. Contribuiu de forma decisiva para vários gols no jogo de hoje. Gabriel Bontempo foi o craque da partida. E o gol de cobertura que foi incrível, né? Sensacional. Para fechar com chave de ouro, logo depois ele deixaria o campo. Foi substituído para ser preservado para os jogos do fim de semana. Aliás, para mim, de nada adianta o Santos vencer o Cuenca hoje, se classificar na Copa Sul-Americana e no fim de semana não conseguir um triunfo diante do Vitória. Não vai adiantar nada, sinceramente, a classificação na Sul-Americana. O Santos precisa desesperadamente de um triunfo no fim de semana para terminar a rodada fora da zona de rebaixamento e não passar mais de 50 dias com aquilo dentro da cabeça. Estou na zona de rebaixamento. Quando o campeonato reiniciar, eu preciso sair daqui. Então é imprescindível um triunfo no fim de semana diante do Vitória para a equipe da Vila Belmiro. Eleito então pelo nosso comentarista craque, o craque Bandeirantes de hoje, nessa partida entre Santos 3, Deportivo Cuenca 0. Gabriel Bontempo. Agora a gente vai para o apito final, começando por aqui. Inclusive, daqui a pouco já vou chamar o nosso QG esportivo com o Lucas Bueno para atualizar os resultados. Muitos jogos aconteceram e ainda acontecendo hoje, nessa terça-feira, quase, estamos com o pezinho na quarta-feira. Apito final começando para você na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos CIO. CIO, a líder do Brasil. Se é CIO, pode confiar. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana na ESPN e no Disney Plus. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, a ferramenta do Brasil. Consórcio Volkswagen. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda Atacado. No Tenda Atacado, a economia entra em campo todo dia. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito final. Na Bandeirantes. O pós-jogo completo. Arão na direita, Gustavo Henrique, calcanhar do Bontempo. Igor Vinícius na área, levanta a cabeça, bateu pro gol, Miguelito chegou, Gabigol, tocou, é gol! Entra na área, bota pra trás, Miguelito, Gabigol disputam a mesma bola, Gabigol dá um bico pra dentro do gol, pra fazer o gol do Peixe, com 13 minutos e meio do primeiro tempo na Vila Belmiro, o Santos marca primeiro,
para o Santos. Gabigol já vira para a esquerda. Barreal para Gabigol. Miguelito dominou a primeira, atrapalhou tudo. Vitor Cabeçante bateu direto, bateu no goleiro, vai entrando. Tem tocando sozinho, bom tempo, é gol! A vantagem, aumentar o saldo de gols na bola que parecia perdida. Miguelito parecia atrapalhando um passe que não era para ele, que era para o Gabigol. Ele conseguiu evitar que a bola saísse, chuta, ela bate em Ferreiro, vai entrando, bom tempo, se esforça, vem tocando do outro lado, comemora o gol Miguelito. Santos marca 2-0 no começo do Sul-Americana. O Santos amplia a vantagem e ataca para quem sabe fazer o terceiro. Gabriel Barbosa na direita domina, rolou, passou, bom tempo na área para fazer cavadinha, golaço! Categoria e habilidade. Ferreiro olha, acompanha a bola, morre dentro do gol. O Santos amplia a vantagem, agora vence por 3-0. E é necessário fazer gols. E esse vale por 2, hein? Gabriel, bom tempo. 3 pro Peixe, Deportivo Cuenca 0, Ferreiro. Leguizamon vai cobrar esse pênalti. Brazão sairá do gol para dar uma catimbada. Leguizamon contra Gabriel Brazão. 52 minutos, bateu. Tá, então, são 11h41 no ar para você na Bandeirantes, o nosso apito final em mais uma edição. Você que nos acompanha pelo Dial, você que está com a gente também em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, já acompanhando os 4 lances que geraram 3 gols, né? Quase no finalzinho, nos acréscimos, quase completando 4 minutos aí no final, Brazão com uma super defesa para fechar com chave de ouro, encaminhar a classificação do torcedor santista para a próxima fase da Sul-Americana, primeiro com o Gabigol, segundo contra do Ferreiro. A gente ficou torcendo ali por um gol do Miguelito, que não aconteceu. O terceiro, um golaço do Bom Tempo, de cobertura, uma cavadinha linda. E aí foi o placar de 3-0 para o Santos. Já está classificado para a próxima fase da Sul-Americana, assim como na nossa jornada esportiva mais cedo tivemos o São Paulo com 2 sobre o Boston River em casa, também classificado. Não convenceu tanto a torcida, né? Mas a gente vai falar sobre isso também no nosso apito final. Já está no ar para você que nos acompanha. Comigo, Léo Gens, Lucas Bueno. Aliás, já vou chamar no nosso QG esportivo o Lucas Bueno para atualizar todos os resultados. Tem rodada de Sul-Americana e de Libertadores agora, inclusive o Flamengo jogando, e ele vai trazer todas essas informações para a gente. Lucas, que bom estar com você de novo. Um prazer estar com você aqui no apito final, Ana, e todos os jogos já se encerraram. Noite de hoje, desta terça-feira, já está encerrada nos jogos, começando pela Libertadores, como você disse, a LDU venceu por 3-2 o Always Ready, o Lanús venceu por 1-0 a equipe do Mirassol. Mirassol acabou perdendo, mas já está classificada, acabou classificando em segundo. A LDU classificou em primeiro com 2 gols de Daverson na partida. Entrou ali aos 30 do segundo tempo, aos 32 marcou o gol de empate e aos 44 marcou o gol da virada da LDU, que deixou a LDU na liderança do seu grupo. O Universitário empatou em 0-0 com o Tolima, o Nacional do Uruguai ganhou de 1-0 do Coquimbo Unido, o Flamengo venceu por 3-0 a equipe do Cusco e o Estudiantes ganhou de 1-0 do Independiente Medellín. Na Sul-Americana, o O'Higgins venceu por 2-1 a equipe do Milionários. O O'Higgins que se classifica em segundo do seu grupo. O primeiro foi o São Paulo vencendo por 2-0. Escutamos esse jogo na voz do Pedro Martelli. O Palestino empatou em 1-1 com o Deportivo Riestra. O Grêmio empatou em 2-2 com o Montevideo City Torque. Com isso, o Grêmio
Grêmio vai para os playoffs da Sul-Americana junto do Santos, que na voz do Rogério Assis ganhou por 3-0 do Deportivo Cuenca, enquanto o Recoleta venceu por 1-0 da equipe do São Lourenço. Não podia deixar de comentar o Deivinho, sempre decisivo, né? Daverson, que tá na memória de todo brasileiro, né? E do torcedor palmeirense também, né? E do flamenguista. Do flamenguista, pois é, não tem como. Aqui no apito final comigo também o Léo Gens, a gente vai falar muito sobre essa partida do Santos. Aliás, Léo, já vou começar perguntando para você. Dá uma confiança a mais ou nem tanto para esse jogo super importante, como você bem pontuou no final da nossa transmissão aqui com o Rogério Assis, desse jogo da Sul-Americana, esse jogo super importante que o Santos tem, rodada que encerra essa fase antes da parada da Copa do Mundo contra o Vitória no fim de semana. Exatamente. Confiança eu acho que até dá, Ana, mas eu não sei se é só isso que falta ao Santos, sinceramente. Nos últimos jogos acho que faltou especialmente a parte física para o Santos, conseguir competir no segundo tempo. O Santos caía muito de rendimento ao longo dos jogos. E a explicação para mim está no fato do Cuca sempre escalar o que ele tem de melhor para todas as partidas. O nosso calendário não permite isso. Nosso calendário é extremamente exigente, um jogo atrás do outro, quarta domingo, num ritmo incessante. Então, para equipes que têm um elenco menos farto, como é o caso do Santos, um elenco com poucas peças, você precisa fazer escolhas dentro da sua temporada. E qual tem que ser a prioridade do Santos? O Campeonato Brasileiro. Porque se o Santos não focar na disputa dessa competição nacional, ele corre sim risco de rebaixamento. Mesmo jogando com força máxima todas as rodadas, eu acho que o Santos pode brigar contra o rebaixamento até o fim. No ano passado já foi dessa forma. E o time deste ano não é muito melhor do que o do ano passado. Não gostei de várias contratações que o Santos fez para 2026. Não acho que o elenco subiu de patamar, que seja de um outro nível. Então, para mim, esse é o grande erro do Cuca até aqui nessa passagem pelo Santos. Não priorizar o Campeonato Brasileiro, porque se a gente for olhar para as questões táticas, eu acho que o time evoluiu em relação ao que era feito pelo Vojvoda. Hoje está muito claro que o Santos joga geralmente num 4-4-2, com um meia aberto do lado esquerdo, que geralmente é o Barreal, o Gabriel Bom Tempo pelo lado direito, que é um meia que sai, ele não é um ponta, né? Um jogador que sai do lado do campo, vem para dentro para armar o time, com Neymar e Roleiser como os dois homens mais avançados. O time ideal do Santos é esse. E com o Vojvoda, sinceramente, eu não conseguia vir aqui e dizer, não, esse é o caminho que o Vojvoda está tentando seguir. Acho que ele tentou de tudo um pouco e não achou nada. O Cuca pelo menos tem um caminho, uma forma de jogar, dá pra gente falar sobre a marcação do time do Cuca, que é cada jogador do lado do Santos tem um alvo no adversário, marcação individualizada. O Santos tem uma maneira de se comportar. O meu questionamento com relação ao Cuca é esse planejamento para a temporada. E essa não é uma decisão que só cabe ao treinador. A diretoria tem que participar desse planejamento. O Cuca teria que sentar com o Marcelo Teixeira, com o Alexandre Matos e colocar: nosso planejamento para essa temporada é esse. O nosso objetivo dentro do Campeonato Brasileiro é permanecer na Série A, conseguir uma vaga para a Libertadores, não sei. Eles tinham que ter isso muito bem determinado. Dentro da Copa Sul-Americana, a gente vai chegar até onde der. Porque entre a Sul-Americana e a Copa do Brasil, nós vamos escolher a Copa do Brasil porque ela paga mais. Então, prioridades dentro da temporada do Santos. E me parece que ninguém fez esse tipo de escolha dentro do planejamento do Santos, que para mim é um erro gravíssimo. É um escalonamento das escolhas, né? E como você falou em planejamento, será que se o Santos passa pelo Vitória com um resultado positivo, vai para essa pausa da Copa do Mundo, será que volta dessa pausa com um planejamento ou será que segue na inércia como vem sendo até agora? Eu não tenho essa expectativa de que o Santos se organize num período ali de 2 meses, né? O campeonato vai ficar parado por mais ou menos 50 dias. Eu, sinceramente, não tenho essa expectativa, porque o Santos já teve muito tempo para se organizar. Para mim, hoje o Santos é um clube refém de um jogador, porque quem fez o próprio planejamento foi o Neymar. Quando você olha para os números do Santos com e sem Neymar, os números com o Neymar são muito melhores. Mas por quê? O Neymar vem jogando um futebol exuberante pelo Santos? Para mim, não. O Neymar escolheu vários jogos em que ele ia atuar. E escolheu muitas vezes adversários mais acessíveis. O Neymar não viajou até a Bahia para pegar o Bahia fora.
O Neymar não jogou no Allianz Parque contra o Palmeiras. O Neymar não jogou no Maracanã contra o Flamengo. Mas o Neymar jogou 2 vezes contra o Recoleta na Copa Sul-Americana e mesmo assim o Santos não venceu nenhum dos 2 jogos. E será que ele jogaria hoje se não tivéssemos a Copa do Mundo e se não tivéssemos seleção brasileira? Será que hoje ele estaria nesse jogo tão decisivo para o Santos? Não dá para saber. Neymar, a gente não consegue afirmar nada e trabalhar. A gente sempre trabalha de maneira hipotética com o Neymar. Sim. Com relação a tudo que cerca esse atleta. Um grande jogador. Um dos mais talentosos Sim. que eu tive a oportunidade de ver. Mas questiono muito a forma como ele conduziu a carreira, especialmente essa passagem pelo Santos. Léo, você consegue trazer uma leitura, já que a gente falou do Neymar, inclusive nós que estávamos acompanhando aqui as imagens no final do jogo, né? Ele aplaudindo os jogadores do Santos. Você consegue trazer uma leitura para a gente do que é o jogo com o Neymar taticamente e quando o Neymar não está em campo? O que muda na estrutura do jogo do Santos? O Cuca já falou isso publicamente, então eu não vou contrariá-lo porque ele é o treinador. Ele fala que ele não consegue escalar Neymar, Roleiser e Gabriel Barbosa juntos. Porque sem a bola esses 3 contribuem muito pouco. Então ele sacrificaria a equipe. E eu acho que ele tem razão. Realmente é difícil. Hoje no futebol, no máximo você consegue deixar 2 jogadores de linha mais avançados sem tantas tarefas defensivas. E se a gente for olhar para o desempenho nos últimos jogos, o Neymar não vai sair do time e acho que ele tem muito a contribuir pelo nível dos outros jogadores do Santos. E o Roleiser é o principal jogador do time neste ano para mim. Especialmente depois que o Cuca chegou, acho que ele conseguiu recuperar o futebol do Roleiser. Então, na escolha entre esses 3, ele escolhe Neymar e Roleiser para mim de maneira acertada. E o Gabriel fica esperando, fica no banco de reservas. Como não teremos Neymar até a parada para a Copa do Mundo, porque agora ele vai se apresentar à seleção. E o Roleiser ficou de fora dos últimos 2 jogos, aí você tem um espaço para que o Gabriel Barbosa volte a ser titular. E acho que ele fez um bom jogo hoje. O Gabigol teve uma atuação de destaque. Ele elegia aqui o Bom Tempo como o melhor do jogo, mas poderia ter falado também sobre Gabriel Barbosa. Sim. Ele teve uma atuação, ele faz o primeiro gol, participou do contra-ataque que gera o 3º gol do Gabriel Bom Tempo. O Gabriel Barbosa fez um bom jogo. Mas a vida de treinador é mais ou menos assim, né? Você vive fazendo escolhas. E acho que o Cuca, de maneira acertada, tem optado pelo Neymar e pelo Roleiser e deixado o Gabriel Barbosa no banco. É isso então, edição do apito final para você que nos acompanha também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Eu quero lembrar você que está no dial curtindo a gente, que em São Paulo e região metropolitana estamos em 107.3, é a nova frequência da Bandeirantes, a sua Bandeirantes, para você acompanhar tudo, não só a nossa jornada esportiva, todo o nosso conteúdo, a Copa do Mundo, que vai trazer uma cobertura incrível, com todas as emoções, com todos os jogos para você, uma cobertura muito especial com a nossa equipe espalhada por vários cantos para levar todas as informações para você sempre em primeira mão, mas também todo o conteúdo da Rádio Bandeirantes. São Paulo e região metropolitana agora em 107.3, atualize aí o seu dial no rádio do seu carro, em casa, onde você estiver. Agora faltando 9 minutos para meia-noite, vamos gabaritar então, Léo? Vamos lá para o nosso gabarito? Estou prontíssimo. Prontíssimo? Ana. Então vamos. Vamos lá, Rafinha, solta aí o nosso gabarito então. Gabarito do jogo. Olha, confesso que eu tô curiosa aqui pro hino do nosso Deportivo Cuenca, então vamos começar por ele. Ó, bonitinho, bonito, lá arriba, vamos lá então. Vamos começar aqui com o Deportivo Cuenca, nota para o Ferreiro. O Ferreiro foi hoje... Falei que o Gabriel Bom Tempo foi o melhor em campo, pra mim o Ferreiro foi o pior em campo. Um gol contra, é uma bola cruzada pelo Miguelito e ele... toca para trás, ela entra antes que o Gabriel Bom Tempo chegasse na bola, um gol contra. E o Santos fez 4 gols no jogo, não só 3. 3 valeram. Um foi anulado depois de uma pichotada do Ferreiro. Ela sobra para o Gustavo Henrique, que toca e o Miguelito está um pouquinho avançado, por isso o gol foi anulado. Se não, seria um gol do Santos com uma participação decisiva do goleiro adversário.
Pra mim, o pior homem em campo, nota 3 pro Ferreira. Até brinquei aqui nos bastidores com o Rafinha, falei, isso aqui entraria no DVD do Ferreira, né? Pra não esquecer nunca mais. Mosqueira, Léo. Lateral direito, teve uma atuação um tanto quanto discreta. Saiu até no intervalo, o técnico do Cuenca, o Jorge Celico, tocou 4 jogadores no intervalo. E não é algo tão comum. Acho que tinha a ver mais com a questão física do que propriamente com o desempenho no primeiro tempo. Nota 5 para ele. Chacon entrou no lugar dele, foi para essa posição na lateral direita e não contribuiu tanto para a melhora do time. Também nota 5. O Bolsen. Bolsen era um dos zagueiros do miolo de defesa, não teve uma atuação de destaque. Aliás, a defesa não foi o ponto forte do Cuenca hoje. Nota 4,5. Piedra era o parceiro dele. Se eu dei 4,5 para um, 4,5 pro outro. Eric era o lateral esquerdo, o homem que ocupava esse flanco. Também não teve uma grande atuação, nota 5. O volante Brian Garcia. 5. Vega. Também nota 5. Macari. Esse saiu no decorrer da partida. O Macari, inclusive, foi um dos sacados pelo técnico Jorge Celico no intervalo. Nota 4,5 para ele. No meio-campo, Gonzalez. Gonzalez também não teve uma grande atuação de destaque. Nota 5,5. Ordonez era o ponta-direita, deu certo trabalho a defesa do Santos. Ele criou a primeira chance clara do lado do Cuenca, logo com 2 minutos. Acho que até foi um dos melhores jogadores do Cuenca no jogo. Nota 5,5 para ele. Morocho. O Morocho entrou na segunda etapa, né? Uhum. Nota 5,5 para ele. Aí a gente teve a saída do Ribeiro. Isso, que era o centroavante na etapa inicial, saiu logo no intervalo, era o camisa 11 do Cuenca, poucas ações com bola, nota 4 para ele. Leguizamon entrou no segundo tempo, até um jogador um pouquinho mais rodado dessa equipe do Cuenca, poderia ter sido titular, mas pouco criou e ainda desperdiçou o pênalti que o Brazão defendeu, o mérito do goleiro santista. Por isso eu não posso dar uma nota maior do que o Ribeiro que atuou no primeiro tempo, nota 4 para o Leguizamon. Quase terminando aqui, Arboleda. O Arboleda era o ponto esquerda, não é aquele que era do São Paulo, esse aqui que é do São Paulo ainda, né? Esse aqui é outro, é o ponto esquerda dessa equipe do Cuenca. Não teve uma atuação também de grande destaque, nota 5 para ele. Malvin Dias também sem grande destaque, nota 5. E o técnico Jorge Celico? Difícil com o material humano que ele tem à disposição tirar algo a mais dessa equipe do Cuenca. Nota 5 para ele. Ok, antes das notas aqui do Santos, deixa eu chamar o Everton Ramos lá da Vila Belmiro. Everton, temos um técnico Cuca por aí, alguém passando pela zona mista? Oi, Ana, tudo bem? A gente está aqui na sala de imprensa do Urbano Caldeira. Neste momento terminou, inclusive, a entrevista coletiva do Jorge Celico, né? Respondendo perguntas, questionamentos dos nossos colegas equatorianos que vieram de Cuenca até o Brasil para acompanhar essa partida final da Sul-Americana. A gente está nesse momento aqui na sala de coletiva aguardando o técnico Cuca. Ele deve atender a imprensa em alguns instantes e logo depois a gente então se desloca para a zona mista, que é do lado de fora do estádio, tá? O Santos não tem um espaço, assim como as arenas atuais, dedicados para essa zona mista, e por causa disso, as zonas mistas costumam acontecer durante a Sul-Americana, já que são obrigatórias nas competições Conmebol, do lado de fora, antes dos jogadores adentrarem ou ao ônibus do clube ou aos seus veículos particulares. Então a gente agora no aguardo do Cuca para na sequência ir até a zona mista e ouvir os jogadores do Santos após essa vitória e esta classificação na Copa Sul-Americana, Ana. Obrigada, viu? Fico no aguardo então, Everton, é só chamar por aqui assim que o Cuca tiver a postos para falar sobre essa classificação aí do Santos, tá bom? 3 para meia-noite, vamos lá para as notas então, vamos gabaritar esse Santos, né, Léo Gens? De 3 gols hoje, poderiam ser 4 gols, né? Poderíamos ter, inclusive, um pênalti marcado, né? Inclusive, vamos começar pelo Brazão, que defendeu o pênalti no finalzinho, nos acréscimos. Teve uma ótima atuação, o Brazão foi muito seguro hoje, como não vinha sendo nos últimos jogos do Santos.
defendeu o pênalti praticamente no último lance do jogo. Nota 8 para o Brasão. Ele que fez uma jogada incrível que originou o primeiro gol, inclusive Igor Vinícius. Gostei muito da participação no lateral direito do Santos hoje, especialmente na etapa inicial. Pela movimentação do Gabriel Bontempo, é importante que ele passe bastante, que ele chegue à linha de fundo, faça cruzamentos, e assim ele atuou durante boa parte da etapa inicial. Nota 8 para o Igor Vinícius também. Adonis Frias. Adonis Frias e Luan Pérez hoje formaram a dupla de zaga do Santos. O Lucas Veríssimo foi desfalque e o Lucas Veríssimo, para mim, é um zagueiro de um outro nível em relação aos outros que o Santos tem à disposição. Mas Adonis Frias e Luan Pérez não fizeram um jogo ruim, não. Nota 6,5 para os dois. Então a gente, gabaritando, você que está, a nossa audiência rotativa, você que está chegando agora, estamos dando as notas aqui para os jogadores do Santos que venceram hoje o Deportivo Cuenca pela rodada 6, a última da Sul-Americana, já encaminhando a classificação. Escobar. Lateral esquerdo, teve uma atuação um pouco mais discreta em relação à do Igor Vinícius, que é o cara do lado direito. Nota 6 para ele. Vamos ouvir o técnico Cuca, então, na Bandeirantes. Tá certo, chegando aqui, deu um abraço inclusive no Neto, que estava presente aqui, no Neto dele, presente aqui na sala de imprensa, e agora a gente vai ouvir o questionamento ao técnico Cuca. Tudo bem? Foi difícil, mas a classificação veio, né? Com uma grande atuação, acho que hoje indiscutível essa vitória do Santos. E entre tantas histórias, acho que a maior história acaba sendo do Gabriel Brasão no jogo de hoje, né? Por tudo que ele passou, né, nesses dias, e hoje a gente percebeu que estava todo mundo dando bastante carinho para ele, desde o torcedor na arquibancada, que chegou a gritar "Fica Brasão", até o Gabigol, que foi lá, deu a faixa de capitão para ele. Na hora que ele pega o pênalti, ele vira para o banco, né, aponta para o banco, vocês do banco apontam para ele. Então eu queria que você explicasse para a gente exatamente como é que foram esses dias com o Gabriel Brasão e como que ele sai também na opinião da comissão técnica depois da partida dessa noite, Cuca. Sim, boa noite. Vamos falar um pouquinho do jogo antes, né? Eu acho que também, igual você falou, eu também acho que a gente fez um grande jogo. Lógico que não conseguimos manter 90 minutos do mesmo jogo, né? Mas fizemos pelo menos 2 a 3 terços da partida com um domínio total do jogo, né? Com bastante troca de passes, com jogadas de bastante criatividade. Hoje fizemos 3 gols, tivemos a possibilidade de fazer mais. Eu acho que foi um jogo muito bem jogado de nossa parte, né? E no final do jogo, ainda para premiar a atuação do Brasão, teve esse pênalti e ele acabou pegando o pênalti, né? O que premia ainda mais a atuação dele. Que aqui em Santos tem muito disse-me-disse, sabe? Muito disse-me-disse. O pessoal fala que eu tenho problema com o Brasão. Nunca tive problema nenhum com o Brasão. O pessoal fala que o Brasão não ia jogar, que estava fora, que depois voltou a jogar. Nunca falei que o Brasão ia ficar fora. A gente só não fala quem vai jogar. Lógico que tem um monte de perguntas, se é esse ou se é aquele. Ontem, ele ficou fora por causa de uma batida que ele tem aqui do lado. Ele treina com uma espuma grande, então ele ficou fora e falaram que ele estava fora, por isso ou aquilo. Então são coisas assim que só trazem prejuízo para a gente, né? E isso tudo vai acarretando. O torcedor pensa, pô, isso aqui é uma bagunça. Então se o cara está dentro, está fora, ele nunca esteve fora. Ele é testemunha disso. Então ele trabalhou bem, se preparou bem, ele tem uma cobrança muito grande em cima dele, e ele tem que entender isso, que foi o que ele conquistou, principalmente no ano passado. Ele foi um dos responsáveis direto por o Santos ter ficado na primeira divisão. Ele foi o melhor em diversos jogos, e esse ano ele não estava sendo. Então tem esse comparativo, né? E ele, apesar de jovem, ele tem que saber que isso foi uma conquista que ele teve, e ele vai ter que trabalhar em cima disso também. Cuca, boa noite. José Edgar de Matos, do GE. Uma das grandes atrações fora das 4 linhas foi a presença do Neymar, né, prestigiando a partida de hoje. Ele foi, né, no vestiário depois falar com vocês.
E o Neymar amanhã se apresenta à seleção brasileira, né, inicia sua trajetória rumo à Copa do Mundo, né, definitivamente com a seleção brasileira. Sobre disse que me disse que você citou, houve também muito disse que me disse sobre a real condição clínica e física do Neymar. Você que esteve nesses últimos dias com o Neymar, né, acompanhando ali a rotina dele no CT, o que você pode passar em relação a isso? O Neymar se apresenta apto à seleção brasileira e pronto, por exemplo, para defender a camisa do Brasil no amistoso do próximo fim de semana contra o Panamá? Muito obrigado. O Rodrigo também está aí, né? Está aqui, podia voltar. Está aqui no banco, está aí no vestiário também. Saudade dele. O Neymar está melhorando dia a dia, né? Ele está melhorando dia a dia, ele se apresenta amanhã na CBF e agora é lá com o Rodrigo Lasmar. Né? Então, ele fez o tratamento todo dele aqui, eu acho que ele está melhor dia a dia, agora deve faltar um pouquinho e lá ele termina esse pouco que falta. Cuca, boa noite aqui. Guilherme Barga, Baixada Esporte. Durante a semana, vinham falando sobre o Adonis Frias, principalmente depois da partida contra o Grêmio. Por que a escolha dele ao invés do Ananias e como você avalia a atuação dele hoje contra o Cuenca? Principalmente porque a defesa não tomou gols. Sim, porque ele não Ananias. Primeiro porque ele é pé direito, o Ananias é pé esquerdo e o Luan é pé esquerdo. Eu não ia jogar com 2 jogadores pé esquerdo e deixar um destro no banco, né? E outra que se a gente for fritar cada jogador que tem erros no jogo, nós vamos ter que ter 80 jogadores, né? Porque todo mundo erra. Então foi erro individual, mas coletivo também. Fizemos as escolhas erradas e vamos corrigir. Hoje ele fez uma partida muito bem feita, jogou bem. Né? Agora a gente tem a volta do Lucas também. São dores de cabeça boa que a gente quer ter mais, né? Para ter mais opções. Cuca aqui, tudo bem? Tudo bem, Wagner, Frederico? Cuca, está terminando, né, essa fase aí da temporada antes da Copa do Mundo. Você tem mais um jogo contra o Vitória. Você já deve estar pensando, planejando como é que você vai fazer, o que você vai fazer durante essa parada aí da Copa do Mundo, que é um tempo que eu imagino que vai ser muito útil para você recuperar fisicamente o time, fazer as alterações que precisam ser feitas no elenco. Qual vai ser, na tua cabeça, o seu maior desafio? É a reformulação, troca de jogadores? Essa questão de melhorar o desempenho da defesa? O Santos voltou a ser um time que faz gols, né? Foram 7 gols nos últimos 3 jogos, 16 gols nos últimos 10, mas também o Santos sofre gols. Tomou 11 nos últimos 10, tomou, se eu não me engano, 4 nos últimos 3. Esse vai ser o seu maior desafio, fazer esse time defender melhor? Essa parada a gente tem que equilibrar o elenco, né? Você vê que a gente passa muita dificuldade em ter que improvisar. Improviso nunca é bom. E às vezes a gente tem que improvisar o improviso. Então é muito complicado. Nós pretendemos ter menos trabalho para fazer as trocas, tendo 2 jogadores por posição. Lógico que tem muitos que estão machucados, mas a gente tem que dar uma equilibrada nisso. A gente tem muitos jogadores numa posição e poucos, e dá um desequilíbrio em outra posição. A gente tem que encontrar esse equilíbrio, ser criativo, porque a gente sabe da nossa condição de contratar, então a gente tem que ser criativo quanto a isso. Nós temos nessa parada, na volta, uma saída para Portugal. Já falei isso, não? Vamos fazer 3, 4 partidas lá e a gente volta numa intertemporada jogado. Já volta com jogo para jogar com o Botafogo e daí com a Chapecoense e seguir em frente aí nas 2 competições que a gente está, que é a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Você vê o River, o São Lourenço, quarta-feira passada, aqui empatou, fez uma festa aqui monstruosa, jogaram camisa para o torcedor, calção, deu até briga com a polícia por causa disso, e hoje ficou fora. É aquele Recoleta que a gente falou, foi o maior vexame da história do Santos. Os caras não perderam nenhuma, encontraram uma maneira de jogar. Os outros têm 30 chances de gol, não faz, como o São Lourenço teve, 32. Não chance, chute seu gol. E eles com meia dúzia de chances vão lá e buscam um resultado. E é engano quem pensa que na frente, se pegar o Recoleta, vai passar fácil, porque é uma equipe que
está sabendo jogar um mata-mata. Cuca, que é ao seu lado direito, Felipe Camargo, de olho no peixe. 2 em 1, por favor, em cima até da sequência da pergunta do Wagner, né? Para você conseguir o equilíbrio desse elenco que você tanto sonha, né? Para poder ter uma condição melhor de trabalho. 3 peças, 4 peças, você tem uma ideia de quantas peças seriam adequadas? Acredito que quanto mais melhor, mas se você tem uma ideia, porque o Santos vive uma realidade financeira muito complicada, né? E eu queria, numa segunda pergunta, que você pudesse projetar o confronto contra o Vitória, né? É um outro jogo decisivo, tem caráter de decisão, para que o Santos possa, pelo menos, sonhar em não permanecer no Z4 nessa pausa. Precisa da vitória, né? Você conta com Benjamin Roleiser, conta com Oliva, Tassiano e Gabriel Menino, eles têm chances de estarem à sua disposição para esse jogo de sábado? Então, eu acho que a maior contratação que a gente vai fazer, em, não sei se 3 ou 4, é a recuperação de alguns jogadores que a gente tem aqui. E isso passa pelo torcedor. Hoje aí eu estou com a orelha assim, de tanto xingão que eu tomei, porque eu pus os jogadores jogar. A gente tem que tentar recuperar esses jogadores. Eles são nossos, eles não são ruins. É que quando vai pôr, já vem um frisson enorme, e xinga, e vem, e você... E eu vou pôr. Eu vou pôr e vou tentar recuperar. Daqui a pouco eles fazem jogo bom, eles já estão entrando melhor cada jogo. E são os que nós temos, e eu vou continuar insistindo em tentar recuperá-los. É mais importante isso aí do que trazer 3, 4 que você não sabe se vai dar certo ou não, e nem sabe aonde encontrar, porque a gente tem que ser criativo. Você falou bem de orçamento, e a gente tem que ser criativo quanto a isso, mas eu tenho convicção de que o segundo semestre vai ser melhor que o primeiro. A gente tem jogado bem, a gente deixou passar e escapar pontos incríveis aí nas 2 competições que nós poderíamos e deveríamos ter ganho, que a gente vai corrigir e melhorar no segundo semestre. E falta um jogo, que é o jogo de sábado com Vitória, um jogo que também a gente tem que tratar da mesma forma de hoje, ter uma concentração enorme e saber que nós temos que jogar bem mais uma vez. E sempre que você joga bem, você fica próximo de um bom resultado, que a gente espera que aconteça. Eu não sei. Hoje não podemos contar com ele, nem com Oliva, nem com Gabriel Menino, nem com Tassiano. Vamos ver agora amanhã com o departamento médico, com a fisiologia, se a gente consegue ter algum dele, pelo menos. Cuca, tudo bem? Parabéns pela classificação. Vinícius Figo, da Santa Cecília TV, ao vivo no canal do Ricardinho Martins. Eu queria que você analisasse essa primeira fase da Sul-Americana do Santos, porque o Santos passa, e a depender dos resultados que ainda restam nessa Sul-Americana, pode passar como um dos piores segundos colocados e pega um adversário que vem da Libertadores em tese forte, porque vai ser um dos melhores terceiros. Como que você avalia esses 6 jogos do Santos na Sul-Americana, o que deixou a desejar, onde o Santos podia melhorar? E há uma semana você comentou que o Santos talvez não tivesse elenco para disputar 3 competições. Hoje saiu o adversário na Copa do Brasil, que vai ser o Remo, o Santos segue no Campeonato Brasileiro e agora ganha mais uma data de Sul-Americana, que vai ser o playoff. O quanto essa pausa do meio do ano você já tem trabalhado com a diretoria para ir atrás desses reforços que você tanto fala aqui nas coletivas? Não, eu não tenho trabalhado nada, porque eu estou trabalhando aqui com esses meninos aqui para tirar o máximo deles, para a gente poder reagir no Campeonato Brasileiro e passar nas 2 competições, Sul-Americana e Copa do Brasil. Não passamos em primeiro, mas passamos. Eu estava vendo e fazendo conta, né? O que mais fácil é isso. E nós tínhamos uma chance grande aí de pegar um Boca, de repente o Cruzeiro, se ele não vencer, joga amanhã, né? Mas a maior chance é pegar o Lanús, né? E a gente tem que estar preparado. O primeiro jogo é fora, o segundo em casa, isso já é determinado. E a gente tem que estar preparado, para seja qual for. Ano passado, no Atlético, também nós acabamos ficando em segundo e foi a final da competição. Perdeu para o Lanús, mas classificou em segundo e nos mata-mata foi passando. Aqui, Cuca, boa noite, tudo bem?
Quando a gente estava no começo do sorteio da Sul-Americana, todo mundo falava que ia ser um torneio muito difícil, até por times que estão mais acostumados a jogar a Libertadores do que a Sula. E hoje, num contexto em que o menos favorito, digamos assim, acabou assumindo a liderança, né? O que fica de lição diante de tantos empates, tantas reviravoltas, para levar para os mata-matas, né, do segundo semestre? Na sua opinião, qual que é a maior lição que o Santos leva para tentar não repetir esse cenário de instabilidade, que poderia ter conseguido uma classificação até tranquila, né, se tivesse conseguido desempenhar de forma mais regular? Sim, até o desempenho foi bom, mas o resultado foi ruim. Nós, com o Recoleta aqui, nós tivemos muita chance de gol, assim, uns gols incríveis que a gente perdeu, e eles tiveram uma chance, um pênalti, foi gol. Nós, com o São Lourenço aqui, tivemos o jogo na mão, 2-0, e no final sofremos e acabamos tomando os gols. Se a gente tivesse feito um jogo mais seguro como foi hoje, a gente tinha somado mais 4 pontos, ganhado, e seríamos o primeiro. Mas não deu. Porque é um grupo que teve muitos empates, e jogos fora de casa são sempre complicados com um time de outro país, né? Pode ser qual time for. A gente viu hoje o próprio Grêmio perdendo, empatando em casa, né? E não conseguindo também pegar o primeiro lugar. Isso aí acontece, porque quando você joga essas competições sul-americanas, é um país contra o outro, e a superação ela existe aos montes. Cuca, boa noite. No intervalo, eu estava sentado bem de frente ao Miguel, que foi saindo para o vestiário, e você foi conversar com ele. Não que você vá contar o que falou ali, mas eu senti que depois de um primeiro tempo que a torcida talvez tenha pegado um pouco no pé do Miguel, você foi conversar com ele e ele voltou bem para o segundo tempo, inclusive fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Santos no profissional. Queria que você comentasse das partidas recentes dele, um cara que na seleção fez fama, né, nas eliminatórias, artilheiro e tal, atrás do Messi, jogando pela ponta direita, que não tem jogado, tem ganhado espaço no meio, hoje bastante pela esquerda. Eu queria que você comentasse o que você tem falado para ele, como é que você tem treinado o Miguel. Eu tenho passado confiança para ele, mas mais do que tudo, o posicionamento, para ele ter o posicionamento adequado, para ele vir de frente para a jogada e não ficar de costa. Então, ele aproveitou bem esse segundo tempo. Se você vê, e a gente está usando o Miguel, não é só na ponta direita, igual ele jogava lá na seleção, lá na Bolívia. Ele está jogando de 10. Ele fez um grande jogo contra o Grêmio. Hoje ele fez um bom jogo, alternou algum momento ruim, mas fez um bom jogo. E se você me permite, ainda que não seja a tua pergunta, do que o Robinho entrou hoje? Entrou na meia, porque ele tem que saber jogar em outras posições, não é só ali. Se ele puder jogar aqui, ali, lá, o leque abre, ele vai ser mais utilizado do que um ponta direita ali naquele, né? Então, essas coisas que a gente tem treinado e trazido para jogo, é que o torcedor tem que ter paciência. Que eu acho que é assim que a gente vai criar mais alternativas para o time. Também, bom tempo, né, que ele está fazendo também, jogando às vezes pelo lado do campo, às vezes por dentro também. Última pergunta. Boa noite, Cuca. Bruno Lima do UOL, tudo bem? Parabéns pela vaga. Você comentou sobre a questão do disse-me-disse, e para a gente não estender essa questão do disse-me-disse, queria que você falasse sobre a situação do Mike e do Zé Rafael. Essa semana surgiu que o Santos estaria iniciando um processo de negociação para rescisão contratual dos dois. Queria saber de você, de maneira muito sincera, você conta com eles ou não? Mas eu acho que isso aí devia ser com o Alexandre, né? Porque foge de mim, né? O que acontece? O Mike, eu já falei do Mike, dele tentar nos ajudar mesmo fora da real condição dele. Então, quando ele tem um revés assim como ele teve no jogo, a gente se sente culpado também. Eu me sinto muito por isso, mas a gente valoriza muito o caráter dele, muito mesmo. Ele vai ter que fazer um pequeno procedimento ainda agora, no meio do ano, para tirar a dor que ele tem ali no joelho. Isso é o que ele me falou hoje, né? É uma coisa pequena. E o Zé Rafael, daí é uma outra situação, eu não sei até quando que é o contrato dele, enfim. Também é um jogador que tem um belo futebol e vai seguir a carreira dele, se não é aqui no Santos, é na sequência aí, em outra grande equipe, porque se trata de um bom profissional e um bom jogador.
Encerrada a entrevista. Tá aí então, Ana, encerrada a entrevista coletiva com o técnico Cuca, após a classificação para a próxima fase, os playoffs da Copa Sul-Americana, queria destacar 3, né? A principal delas, que também era uma dúvida minha, feita pelo Felipe Camargo, em relação ao Santos no último jogo, né? O Cuca disse essa semana que tinha 2 objetivos: o primeiro, classificar o Santos aos playoffs da Sul-Americana, conseguiu. O outro, deixar o time fora da zona do rebaixamento durante esta parada da Copa do Mundo. E a partida contra o Vitória no próximo sábado tende a ser sobre isso, né? E ele basicamente diz que não sabe se vai contar com Roleiser e Oliva. Havia a expectativa de que os 2 jogadores estivessem em campo hoje já contra a equipe do Cuenca, isso não aconteceu. Agora, além disso, também destacando as respostas dele, tanto para o questionamento referente ao Brasão, falou que tem muito disse-me-disse sobre a situação atual referente ao goleiro, né? Sobre ele não ter treinado nos últimos dias e ser relacionado de última hora. E também sobre o Neymar. Não garantiu, não. Foi perguntado se o Neymar se apresenta apto amanhã à CBF. Ele disse que ainda tem alguma coisinha a tratar ali com a CBF, então a gente ainda fica sem o camisa 10 100% se apresentando, como também a gente já previa para a Copa do Mundo, meus amigos. Tá certo, Everton, fico no seu aguardo aqui. Se você tiver com algum jogador aí na zona mista, é só chamar pela gente durante o apito final. Léo, antes da gente terminar o nosso gabarito aqui pelo lado do Santos, sua análise aí, seu destaque sobre a coletiva do Cuca. O que você achou, o que você quer ressaltar? Ele falou que o Brasão ontem no treinamento tinha um problema, por isso talvez ficasse de fora do jogo de hoje, o que não aconteceu. Ele não teria barrado o Brasão de forma nenhuma. Essa foi a justificativa do Cuca. Sobre Neymar, o Cuca também falou sobre isso. E ele é muito evasivo quando ele fala sobre o Neymar, né? O Neymar está melhorando dia a dia, mas ainda falta um pouquinho. Um pouquinho quanto? O que é esse um pouquinho? Neymar se apresenta à seleção brasileira apto para jogar contra o Panamá no próximo fim de semana? Ou só dá para pensar em Neymar na estreia contra Marrocos? Ou não? Ou só mais para frente? Enfim, são perguntas que agora serão respondidas por Rodrigo Lasmar, porque o Neymar passa a ser um problema da seleção brasileira e não mais do Santos. Como disse o Everton, ainda não sabemos, só amanhã. Né? Exatamente. Amanhã não, daqui a pouco. Só amanhã, quando os jogadores se apresentam à seleção brasileira, e aí lá eles vão passar por uma bateria de exames, o Neymar fará parte disso, claro, e aí a gente vai saber, acho que melhor, qual o estado do Neymar. Recuperar jogadores foi uma expressão, melhor dizendo, muito usada pelo Cuca durante a coletiva. Não tem grandes expectativas quanto ao mercado do Santos. E o principal objetivo dele é trabalhar com o que ele tem e tentar extrair o máximo desse grupo de jogadores. Que para mim é pouco para o segundo semestre do Santos. Mas eu entendo que o Santos também é um time financeiramente com muitos problemas. Então não dá para pensar em grandes reforços, em soluções mirabolantes que possam envolver muita grana. Porque o Santos não tem caixa nesse momento para fazer grandes investimentos. Eu acho que foi mais ou menos por aí a coletiva do Cuca. É isso. Agora 00:20, só para fechar o nosso gabarito aqui pro lado do Santos na partida de hoje, que encaminhou para a próxima rodada da Sul-Americana. A gente parou no Escobar, né? Você deu a nota pro Escobar, né, Léo Gens? Agora o William Arão. O William Arão fez um bom jogo, especialmente o primeiro tempo, em que ele conseguiu recuperar algumas bolas. O Santos não deixava o Cuenca respirar nos primeiros 20 minutos. Ali, acho que foi o melhor momento do William Arão no jogo. Nota 6 para ele. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique tomou um cartão amarelo, mas eu gostei do jogo dele. Acho que é um cara que pode agregar bastante a esse meio campo do Santos. Nota 6,5. A gente teve a entrada do Samuel Pierre no meio campo. Isso, o jogador que entrou já na reta final do jogo. Entrou faltando mais ou menos ali uns 20 minutos. Teve uma boa atuação, o garoto ainda precisa ser desenvolvido, maturado pelo Cuca ao longo desse segundo semestre. Nota 6. Miguelito. Miguelito fez uma grande partida. Talvez, não sei se a melhor, mas uma das melhores partidas do Miguelito com a camisa do Santos. Nota 7 pro Miguelito. Rony. Rony entrou no segundo tempo, já com o Santos buscando contra-atacar e tal. Não teve uma atuação de destaque o Rony. Nota 5 para ele. Gabriel Bontempo. Gabriel Bontempo, para mim, o melhor homem em campo disparado do time do Santos.
com a bola, vem pra dentro, ajuda na armação do time, chega na área pra finalizar. O jogador que vem evoluindo com o Cuca. Eu duvidava que ele pudesse ser esse cara pelo lado direito, mas isso vem se provando um acerto do técnico do Santos, é preciso dizer isso. Nota 8,5 pro Gabriel Monteiro. Lautaro Dias. Lautaro Dias entrou na segunda etapa para dar um pouquinho mais de velocidade, mas o Lautaro, sinceramente, é um jogador muito aquém na parte técnica do que o Santos deveria ter à disposição. Nota 5 pro Lautaro. Nota pro Gabigol. Gabigol fez um bom jogo, uma grande atuação, teve gol, teve assistência de Gabriel Barbosa hoje, nota 7,5 pro Gabigol. Robinho Júnior. Robinho Júnior também entrou dentro dessa proposta do Lautaro, do Rony, de dar um pouco mais de velocidade ao ataque do Santos. Não foi uma grande exibição, mas acho que ele foi um pouco melhor do que os outros jogadores que entraram no segundo tempo. Nota 6 pro Robinho Júnior. Barreal. Barreal foi o titular da ponta esquerda e ele é um titular dessa equipe do Santos. Dá pra gente dizer que até no time ideal com o Neymar e Roleiser, o Barreal é um titular. Fez um bom jogo. Nota 6,5 pro Barreal. Nota pro Moisés. Moisés também entrou junto com esses outros jogadores para deixar o ataque do Santos um pouquinho mais rápido, mas não criou praticamente nada, entrou já nos minutos finais. Nota 5,5 pro Moisés. Técnico Cuca. O Santos teve uma boa exibição. Acho que não dá para dizer que o Santos vá vencer o Vitória no fim de semana. Acho que não é possível traçar esse prognóstico a essa altura. Inclusive, acho que será um jogo muito duro. O time do Jair Ventura sabe se fechar muito bem, tem um sistema defensivo sólido. Eu não sei se o Santos vai ter essa criatividade para encontrar espaços na defesa do Vitória. Mas hoje, o Santos teve uma boa exibição, por isso nota 7 pro Cuca. Sua nota, Léo, pra gente fechar, pra arbitragem do John Ospina. Mas, pra mim, ele deixou de marcar um pênalti a favor do Santos. Acho que foi o grande erro da arbitragem na noite de hoje. Nota 5,5. Fechamos, então, o nosso gabarito. Sempre um prazer estar com você. Seu destaque final, Léo. Valeu, Ana. Até a próxima. Agora, amanhã, sigo pra Granja Comari. Daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho já. Ao acompanhar a seleção brasileira de perto, pro Santos é imprescindível uma vitória, um triunfo no fim de semana contra o Vitória. Fechar até essa parada para a Copa do Mundo longe da zona de rebaixamento, eu acho que deveria ser a prioridade do Santos. O principal objetivo, até mais do que a classificação na Copa Sul-Americana. É isso, então. Boa viagem para você, para a cidade maravilhosa. Que você conte todas as novidades aí sobre a seleção brasileira. E nos encontraremos muito na Copa do Mundo também, né? Claro. Que a gente vai fazer uma super cobertura aí pela Bandeirantes. Obrigada, viu, Léo? Bom descanso para você. Eu que agradeço. Uma boa noite para você e para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. Você tá com a gente no apito final. Olha, break rapidinho. Daqui a pouco tem mais. A gente vai falar da classificação do São Paulo. Vou passar aqui no QG com o Lucas Bueno para trazer os resultados da rodada de ontem também. Vamos falar também dos outros times que entram em campo hoje, quarta-feira, amanhã, quinta-feira. Muito mais para você. Futebol é na Bandeirantes. Esse é o apito final. Você acompanha aqui na Bandeirantes. Apito Final. Rede Bandeirantes. Para doar sangue, é preciso estar em boas condições de saúde, alimentado e apresentar um documento original e oficial, com foto recente. A partir dos 16 anos, você já pode doar sangue, até os 69 anos. Verifique detalhes no site e aproveite para agendar a sua doação. O Posto Clínicas fica pertinho de 2 estações do metrô. Muito fácil de chegar e atende de segunda a sábado. Ajude a ProSangue. Informe-se pelo prosangue.sp.gov.br. Apoio Instituto Bandeirantes. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. A nova temporada do MasterChef está com sabor apimentado. E cada ingrediente pode ser decisivo. Tanto para o bem como para o mal. Nossos chefes deram um recado, hein? A emoção vai ferver. Por isso, acompanhe o menu de novidades da nova temporada de MasterChef Brasil. Estreia hoje, 10h30 da noite, na Band. O número
número de refugiados no mundo nunca foi tão alto. A cada 2 segundos, alguém é forçado a fugir de casa. No Brasil, já são cerca de 150 mil refugiados. Há 15 anos, o Instituto ADOS acolhe, orienta, ensina português e cria oportunidades. Com R$30, você garante uma aula de português. E uma aula pode transformar um futuro. Junho é o mês do refugiado. Doe em ados.colabore.org. Integrar é urgente. Uma ação do Instituto ADOS, com apoio do Instituto Band. Pense naquela pausa para compartilhar uma pizza da 1900 com pessoas queridas. Num ambiente agradável e aconchegante, nossa equipe vai garantir uma experiência gastronômica fantástica a você e seus convidados. Conheça a Rabiata, geleia de tomate picante e mussarela de búfala, harmonizada com o defumado do provolone e o frescor do hortelã. Ou a tradicional gratinata, líder de vendas em nosso cardápio há 40 anos. Catupiry, provolone e parmesão. Nas lojas ou no app. É mais que uma pizza, é 1900. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Nossa, dona Romilda, eu tô com um problema com o transporte das minhas encomendas. Os clientes estão muito insatisfeitos. Ô, senhor Valdir, já te falei pra trocar de transportadora. Vai de Braspress. Tá, mas o que a Braspress tem que as outras não têm? Ah, a Braspress tem presença nacional e pode levar suas encomendas pra qualquer lugar do Brasil. Além de contar com uma frota própria e uma robusta central de gerenciamento de riscos. A Braspress tem até aviões. Ah, então é por isso que todo mundo comenta da Braspress, né? Claro, é tecnologia, pontualidade e segurança com suas encomendas. Me convenceu, hein, dona Romilda? Vou ligar agora pra Braspress. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Para doar sangue, é preciso estar em boas condições de saúde, alimentado e apresentar um documento original e oficial, com foto recente. A partir dos 16 anos, você já pode doar sangue, até os 69 anos. Verifique detalhes no site e aproveite para agendar a sua doação. O Posto Clínicas fica pertinho de 2 estações do metrô. Muito fácil de chegar e atende de segunda a sábado. Ajude a ProSangue. Informe-se pelo prosangue.sp.gov.br. Apoio Instituto Bandeirantes. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. Já de volta aqui com o apito final pela Bandeirantes, agora 00:29, já quarta-feira, Everton Ramos na Vila Belmiro, tá ali na zona mista, alguém passando por aí, Everton? No glamour da zona mista, olha, Ana Martins, glamour, a gente é um glamour, é um empurra-empurra, você tem que ver. Mas daqui a pouco, daqui a pouco não, chegando por aqui, Gabriel Barbosa, ao vivo na Bandeirantes. Ó, Gabigol. Não, o importante é algo que eu queria desde o começo da temporada, né? Algo que eu falei na coletiva quando eu cheguei. Eu que sou torcedor do Santos, que estive nas arquibancadas, que sofria com meu pai e fazer 100 gols no clube do meu coração é algo especial. Tomara que isso aconteça logo. Gabigol, na última terça-feira, no último jogo, você falou que quem esperava por um título do Santos na Sul-Americana talvez pudesse... Eu falei? É. Falei isso não. Enfim, você acha que o Santos classificou, classificou. E até onde você acha que o Santos pode chegar na Sul-Americana depois do primeiro grupo que fez? E parabéns pelo seu gol, né? No artilharia, igualou a temporada passada. Não, a gente não sabe, a gente tem que viver cada jogo de uma maneira, a gente não sabe nem quem vai enfrentar ainda. A gente acabou de vencer uma partida importante, classificamos, era uma das nossas missões nessa primeira parte da temporada. Passamos, muito feliz que o Ney foi para a Copa, que a gente também passou na Copa do Brasil, então falta agora o jogo de sábado, que é muito importante, a gente espera que a torcida compareça para ajudar a gente e que a gente faça uma grande vitória. Gabigol, você falou sobre chegar a 100 gols com a camisa do Santos e seu momento está muito bom. Você tem 4 gols nos últimos 3 jogos. Queria que você falasse um pouco mais desse seu momento no Santos hoje e do seu posicionamento mais livre em campo. Não, eu estou feliz pelo momento, pelos gols, mas muito mais pela vitória. Não adianta eu fazer gols e o time não vencer. A gente queria unir o desempenho que a gente estava tendo com a vitória e que bom que isso aconteceu hoje. É claro que já quando joga eu e o Ney, eu tenho outras tarefas, ou quando joga eu e o Rony, eu e outro jogador, o Tassiano, por exemplo, eu tenho algumas tarefas diferentes. É claro que assim eu sinto mais solto para poder desempenhar, cair pelos lados e demonstrar no futebol, mas
de todos os jeitos. Venho fazendo um bom ano e espero que continue assim. Ô Gabigol, você tinha dado já uma declaração que você estava fazendo gol, só que não adiantava. Teve uma conversa com o elenco para conseguir manter agora o resultado? Não, e quando eu falei isso não foi só sobre a parte defensiva ou do meio campo. Começa por mim, a pressão começa por mim, eu tentar diminuir os zagueiros, criar menos chances para eles. Foi uma coisa geral, não adianta eu fazer os gols e a gente não vencer. E como hoje, né? Hoje a gente fez gol, dei passe e o time venceu. Aí sim vale. Se for para trocar todos os gols pelas vitórias, eu troco na hora. O Santos pega o Remo na Copa do Brasil e depois pode pegar o Lanús, até o Boca, né, na próxima fase da Sul-Americana. E aí, como enfrentar essas 3 competições ao mesmo tempo? A gente pega o Vitória sábado. E depois vai ter uma parada enorme, então não tem nem como projetar isso. Um jogo de cada vez. Temos um jogo importante sábado e precisamos da vitória. Gabigol, e a importância da vitória desse jogo contra o Vitória aqui na Vila Belmiro, porque o Santos está na zona do rebaixamento? Eu acho que é inevitável falar sobre isso, mas a gente vem jogando bem, a gente foi na casa do Grêmio, fez gols, a gente foi contra o Palmeiras e talvez se tivesse um merecedor da vitória teria que ser a gente. A gente procura achar o equilíbrio, não só jogar bem, mas também vencer. Eu posso enumerar inúmeros jogos aqui para vocês de outros times que não jogam nem a metade do que a gente joga, só que ganham os 3 pontos. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio, como foi hoje. Conseguimos fazer os gols que a gente já vem fazendo, não é fácil na casa do Grêmio fazer 2 gols, criar oportunidades que a gente cria em todos os estádios que a gente vai. Então o Santos vem jogando muito bem, mas sem a vitória não tem esse peso e hoje foi muito bom. Conseguimos jogar bem, conseguimos fazer os gols, não tomar e vencer. Aí fica perfeito. Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta muito específica. Você citou a pausa da Copa do Mundo e é um momento para você de descanso, mas ao mesmo tempo não consegue descansar porque vocês estão de olho na Copa do Mundo. Onde é que o Gabigol vai passar essa pausa, essas férias? Não vou falar para vocês ficarem me seguindo. Vai acompanhar a Copa do Mundo em casa não ou sei. Não sabe onde vai passar? Vai assistir de casa tamo junto. Tá aí, então, Ana, a declaração ao vivo do Gabriel Barbosa foi questionado no fim, onde ele vai passar essa parada da Copa do Mundo demais, e termina com um me deixa em paz. Achei, Ana, inclusive, audacioso da parte dele, né? Poderia enumerar diversas equipes que não estão jogando a metade do que a gente está jogando, mas estão conseguindo os 3 pontos. Bom, hoje o Santos conseguiu os 3 pontos, a classificação muito também por causa da participação do Gabigol, que tem feito gols, tá perto de chegar à marca de 100 gols com a camisa do Santos. E assim, então, inclusive, a gente segue aqui no aguardo do lado de fora. Eu fui avisado por alguns amigos que muitos jogadores passaram direto pro ônibus durante ali a entrevista coletiva do Cuca. Mas a gente segue no aguardo, né? Viemos pra cá e ouvimos o Gabriel Barbosa. Vamos ver se a gente consegue pegar ainda mais algum personagem desta vitória santista no Urbano Caldeira. Tá, a expectativa é que passe mais alguém por aí, é isso, Everton? A gente está tentando sondar a assessoria aqui, porque pelo que nós apuramos, já passaram Gabriel Brazão e Gabriel Barbosa, que são 2 dos mais solícitos, viu? Eles sempre costumam parar em zonas mistas. Pararam e atenderam a imprensa. Então o Gabriel Brazão, enquanto o Cuca dava a entrevista coletiva, e agora o Gabigol. Mas há ainda a expectativa, estamos aguardando aqui um toque da assessoria, talvez o bom tempo ainda internamente no vestiário da Vila Belmiro. Tá certo então, obrigada, viu, Everton, pelas informações. O Everton que está na zona mista da Vila Belmiro, depois desse encaminhamento já para a próxima fase da Sul-Americana. O Santos, que venceu no começo, fez a torcida passar um sufoco ali, dependendo de outro resultado. Falando em outros resultados, deixa eu chamar o Lucas Bueno mais uma vez para a nossa audiência rotativa aqui no apito final, passar um retrospecto do que foi a rodada de ontem dos jogos da Sul-Americana e também da Libertadores. Vamos lá, Ana, enquanto a gente espera os jogadores passarem na zona mista pro incrível Everton Ramos indo entrevistá-los, a gente vai passar pela rodada, porque a Libertadores começou na terça-feira, continua nessa quarta e termina na quinta-feira. Começando na terça-feira, a LDU de Quito ganhou por 3-2 do Always Ready. 2 gols de Daverson, 2 gols no finalzinho do segundo tempo, que garantiram para a LDU a primeira colocação do grupo. Em segundo lugar, ficou o Mirassol. O Mirassol jogou contra a equipe do Lanús, acabou perdendo pelo placar de 1-0, mas se classificou para a próxima fase.
Universitário empatou em 0-0 com o Tolima, o Nacional do Uruguai ganhou por 1-0 do Coquimbo Unido, o Flamengo com 2 gols de Bruno Henrique e um gol de Paquetá fazendo um gol de pênalti, teve um gol anulado nessa partida também, ganhou por 3-0 do Cusco. Um pequeno detalhe, foram 10 chutes do Flamengo contra apenas um chute do Cusco. Então o goleiro Andrew, que foi o titular desta vez, nem teve que trabalhar direito. O Estudiantes venceu por 1-0 o Independente Medellín. Na Sul-Americana, o O'Higgins venceu por 2-1 a equipe do Milionários. O São Paulo, na voz do Pedro Martelli, que escutamos este jogo aqui na Rádio Bandeirantes, venceu por 2-0 a equipe do Boston River. Palestino e Deportivo Riestra empataram em 1-1. O Grêmio garantiu a sua classificação para os playoffs da Sul-Americana igual ao Santos, só que garantiu através de um empate. Empatou com a equipe do Montevideo City Torque pelo placar de 2-2. Gabriel Meck e Carlos Vinícius, ou Vini da Pose, como é conhecido, foram os responsáveis por marcar pelo lado do Grêmio. O Santos, na voz de Rogério Assis, ganhou por 3-0, enquanto o Recoleta venceu por 1-0 a equipe do San Lorenzo. Nessa quarta-feira, às 7 horas da noite, na Libertadores, Independente Del Valle e Rosário Central. Rosário Central jogando a sua Libertadores com o Di Maria. Primeira vez o Di Maria jogando a Libertadores. Ainda não conheceu a derrota o Di Maria nesta Libertadores. O Libertad enfrenta a equipe do CV. Bolívar e Independente Rivadavia jogam às 9h30. Fluminense jogando a vida nessa competição. Este jogo é de extrema importância. Fluminense em terceiro colocado, até o terceiro colocado do seu grupo, precisa ganhar do Lagoaíra. Joga esse jogo no Maracanã. E as últimas notícias do Fluminense é que Paulo Henrique Ganso está de saída do Fluminense, não joga esse jogo de quarta-feira, também não joga no próximo final de semana, foi afastado do elenco do Fluminense, deve procurar um novo clube nessa janela aí de meio de ano, ainda mais com a pausa da Copa do Mundo. Teremos Peñarol e Santa Fé às 9h30 da noite, Corinthians e Platense também às 9h30, lembrando que o Corinthians já está classificado e já classificado em primeiro do grupo, vencendo ou não esta partida. Na Sul-Americana, o Cinciano enfrenta o Juventude do Paraguai, Atlético Mineiro e Puerto Cabello se encontram às 7 horas da noite, mesmo horário de Caracas e Botafogo, Racing e Independente Petroleiro. O Vasco joga às 9h30 contra o Barraca Central, com muita pressão depois de ter perdido por 3-0 para a equipe do Bragantino. Rumores de que o Renato Gaúcho poderia sair ou não do Vasco seguem lá no Gigante da Colina, então muito complicada a situação do Vasco. Olímpia e Audax Italiano também jogam às 9h30, Bragantino e Carabobo, River Plate e Blooming. Fechando a Libertadores, que acaba na quinta-feira. Às 7 horas da noite, Palmeiras e Júnior Barranquilla se enfrentam. Jogo de extrema importância para o Palmeiras, que é o segundo colocado do seu grupo com 8 pontos. O terceiro está com 7 pontos e o primeiro com 10 pontos. Então o Palmeiras precisa ganhar para se manter vivo aí na competição da Libertadores. Cerro Porteño e Sporting Cristal jogam às 7 horas. Boca Juniors e Universidade Católica às 9h30. Cruzeiro e Barcelona do Equador jogam também às 9h30. Fechando a Sul-Americana com América de Cali e Macará às 9h30. Tigre e Alianza Atlético fecham essa sexta rodada da fase de grupos da Libertadores. Daí é só em agosto, e em agosto a gente já tá falando de oitavas de final, daí o negócio já fica um pouquinho mais sério. Pois é, o Lucas passou um retrospecto aí dos jogos de ontem, o que vai acontecer hoje e o que vai acontecer amanhã. Falando em oitavas, a gente teve também o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, né? Os jogos de ida e volta que vão ser na mesma semana vão do dia 1º ao dia 6 de agosto, né? Exatamente. Oi, Everton. Não, só para sinalizar, daqui a pouco, Gabriel Bom Tempo falando ao vivo, tá bom? Pois é, eleito o nosso craque do jogo aqui pelo Léo Gens, comentarista da nossa rodada aí desse jogo, né, do Santos, que encaminhou para a classificação da Sul-Americana. Só chamar pela gente aqui, Everton Ramos, com o Gabriel Bom Tempo falando da zona mista da Vila Belmiro. Continuando aqui com o Lucas Bueno, para você que está na Bandeirantes com a gente, a CBF sorteou ontem, né, na sede da CBF, os confrontos das oitavas de final, não é? O que você achou? Você gostou do... Gabriel Bom Tempo. Olha lá, vamos lá, daqui a pouco, depois. O sentimento que você tem neste momento? Muito feliz pela sequência que estou tendo, agradeço a comissão. Espero retribuir da melhor maneira possível, evoluindo e ajudando a equipe. O mental do Santos ele é muito questionado na temporada a respeito principalmente dos resultados que tem entregando, essas coisas. E aí você também, em algum determinado momento, pela torcida, foi criticado pelos gols perdidos. Muito pegaram no seu pé por causa disso. E agora você desencantou, né? Gol contra o Curitiba, gol contra o São Lourenço e hoje um golaço, uma obra-prima. O quanto esses gols pode ajudar no seu mental, né, para o seu desenvolvimento dentro de campo, mas também para a equipe? Eu fico feliz agora de estar conseguindo converter essas bolas em gols. Me cobrava bastante também, por às vezes perder a oportunidade.
mas também, mesmo me cobrando, treinava para evoluir. Hoje fico feliz de estar conseguindo retribuir com gols e espero continuar. Bom tempo, veja desse seu gol hoje. Que frieza na frente do goleiro, meu querido. Ali eu vi que ele tinha saído, falei, por que não cavar, né? Deixa eu tentar. Aí deu certo, fiquei feliz de poder ajudar e fazer esse belo gol. A dupla que você tá tendo com o Gustavo Henrique, né? 2 meninos da Vila no meio do campo do Santos. Fico feliz também, a gente cresceu junto jogando na base. Sempre torço pelo sucesso dele, então muito feliz de hoje a gente estar podendo jogar juntos no profissional. Bom tempo, você vive uma boa fase no time profissional do Santos e é um todo campista, a gente pode falar assim. Já jogou de segundo volante, já jogou um pouco mais atrás, agora joga um pouco mais aberto. Onde você se sente mais confortável em jogar dentro de campo? E parabéns pelo golaço de hoje. Saiu fazendo frio por quem cobriu o goleiro adversário, é isso? Foi a comemoração que veio na cabeça ali, falei, vamos tentar essa vez. Mas, procuro dizer aonde o professor precisar ali que esteja jogando, quero estar jogando, quero estar ajudando. Mas estou mais acostumado a jogar por dentro. Mas se ele precisar, aberto, que nem eu estou fazendo, movimentações, com as passos indo por dentro, onde ele precisar também. O Santos tem tido menos público do que no início do ano, nos últimos jogos. Tem diminuído muito o público na Vila. Por que você acha que isso está acontecendo? Acho que a gente não vem tendo bons resultados. Acho que o torcedor fica chateado, a gente também fica chateado. E acho que deve ser por isso, mas espera melhorar, evoluir para dar alegria para a nação e ter sempre a Vila lotada. Bom tempo, aconteceu durante a semana essa questão envolvendo o Gabriel Brasil. Tá aí então, Gabriel Bom Tempo falando também aqui na zona mista do Santos e agora fizeram o sinal que a gente estava aguardando, viu, Ana? Encerrada a zona mista aqui na parte externa do estádio Urbano Caldeira. Obrigada, viu, Everton? Seu destaque final aí, o Santos que tem partida contra o Vitória no sábado às 9 da noite. Jogo complicado, zona de rebaixamento complicada para o Santos, precisa vencer para descansar aí um pouco aí, ter um planejamento aí durante essa pausa da Copa do Mundo, né? É isso, né? O Cuca que inclusive já destacou, o Santos vai fazer uma viagem a Portugal, mas antes disso tem o duelo contra o Vitória no próximo sábado, 9 da noite, duelo decisivo, e o panorama não é dos melhores, até porque o Cuca não garantiu os retornos, né? Durante a entrevista coletiva de Roleiser, Oliva, 2 jogadores que sentiram dores musculares, já foram destaque no último fim de semana, hoje também, e não há uma perspectiva de que estejam em campo ou não no duelo de sábado. Amanhã treino regenerativo para os jogadores que foram titulares e que entraram durante a partida, e aí serão 2 trabalhos, quinta e sexta, antes do duelo no sábado, 9 da noite, aqui mesmo, na Vila Belmiro. Ana. Obrigada, viu, Everton? Bom descanso para você. Até a próxima jornada juntos. Valeu. Abraço. Obrigada. Só concluindo aqui, a gente estava falando um pouco antes da entrada do Gabriel Bom Tempo, aqui no apito final, a gente falando aqui, Lucas Bueno e eu, sobre o sorteio dos jogos da Copa do Brasil, os confrontos que vão acontecer em agosto pelas oitavas de final, Fluminense e Vasco, Corinthians e Inter, Grêmio e Mirassol, Vitória e Atlético Paranaense, Juventude e Atlético Mineiro, Remo e Santos, Cruzeiro e Chapecoense, Fortaleza e Palmeiras. Qual que você gostou mais? Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco, foi semifinal dúvida, né? da Copa do Brasil de 2025, que levou o Vasco à final, mas Corinthians e Inter, acho que é um confronto muito interessante. É um confronto carregado de história aí. E acho que os outros confrontos são mais nivelados, assim, não nem Fortaleza e Palmeiras, apesar do Fortaleza decidir em casa, acho que o Palmeiras acaba sendo mais favorito, Cruzeiro e Chapecoense, a mesma coisa, só que o Cruzeiro acaba decidindo em casa. Remo e Santos é um bom confronto, eu acho que pode ser um confronto que dê trabalho para ambas as partes. Juventude e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro não vem tão bem, Juventude eliminou o São Paulo. E Vitória e Atlético Paranaense, acho que esse é o mais igual, é o confronto mais parelho ali, Vitória e Atlético Paranaense. São 2 times que estão em boa fase, o Jair Ventura conseguiu um bom encaminhamento, o Atlético Paranaense está com viveiros ali, conseguindo fazer um jogo bom aqui, um jogo bom ali. Assim, o meu favorito é Fluminense e Vasco, é um clássico, então acaba se sobressaindo, e também por ter sido semifinal. Então, assim, muitos vão cair, muitos vão continuar, mas pra mim, Fluminense e Vasco é o melhor confronto dessas oitavas. Vai ser um jogaço, com certeza. Agora, 00:46, no apito final, como o Lucas Bueno já trouxe aqui no Plantão Esportivo, vários confrontos acontecendo pela Libertadores, pela Sul-Americana. O Corinthians joga com Platense da Argentina na Arena Corinthians pela Libertadores. Quem traz as informações é o Guilherme Maciel.
O Corinthians vive em dias de intensa movimentação dentro e fora de campo. Entre negociações para a permanência de estrelas, bastidores políticos turbulentos, problemas médicos no elenco e a expectativa por um grande duelo na Copa do Brasil, o clube atravessa uma semana decisiva em meio à pausa para a Copa do Mundo. A principal pauta do momento envolve o futuro do holandês Memphis Depay. O atacante avançou nas conversas para renovar seu vínculo com o Corinthians após reuniões entre representantes do jogador e dirigentes do clube. Segundo Marcelo Paz, integrante da diretoria alvinegra, o desejo pela continuidade é mútuo. Ele quer ficar no Corinthians, ele entendeu que precisa reduzir, mudar o modelo de contrato, né? Ter vencimentos menores, e isso está caminhando. Está em pleno curso e não tem data para dizer até a Copa do Mundo, é depois da Copa do Mundo, né? Então não vou estabelecer isso, mas existe o desejo das duas partes de que isso possa ser concretizado. A declaração reforça a tentativa do Corinthians de equilibrar sua delicada situação financeira sem abrir mão de um dos principais nomes do elenco. Memphis chegou ao clube com uma contratação de impacto internacional e rapidamente se tornou peça importante dentro e fora de campo. No entanto, os altos custos salariais sempre foram tratados como um desafio para a diretoria. Além da situação do camisa 10, Marcelo Paz também comentou o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, que colocou o Internacional no caminho do Corinthians. O dirigente destacou o peso histórico do confronto e valorizou a possibilidade de decidir a classificação na Neoquímica Arena. Um grande adversário, um adversário que tem uma rivalidade histórica com o clube, né? Apesar de ser de outro estado, mas tem situações aí que ficaram no caminho e que criou essa rivalidade. Isso é bom, porque dá mais beleza ao confronto, dá um tempero a mais para o confronto. Gostei de decidir em casa, estatisticamente, historicamente, em todas as competições desse modelo, quem decide em casa costuma, né, passar. Isso não é garantia nenhuma, mas quando vai para o sorteio, a gente torce para que aconteça determinadas coisas e foi melhor que fosse em casa. O duelo contra o Internacional será um dos mais aguardados das oitavas de final da Copa do Brasil. A rivalidade entre os clubes cresceu nos últimos anos em confrontos decisivos e cercados de polêmicas de arbitragem, expulsões e disputas acirradas dentro de campo. Enquanto isso, o técnico Fernando Diniz iniciou a preparação para o confronto diante do Platense pela sequência da temporada. O elenco se reapresentou após a última rodada do Campeonato Brasileiro e a comissão técnica trabalha possíveis alterações na equipe titular. Diniz ainda busca consolidar um modelo de jogo desde sua chegada ao clube e tenta administrar o desgaste físico e as lesões do elenco. Entre os problemas médicos, a situação de Vitinho preocupa. Fora de combate há quase um mês, o jogador sofreu novas lesões musculares e só deve voltar a atuar após a Copa do Mundo. O departamento médico do Corinthians tem lidado com uma sequência de problemas físicos no elenco ao longo da temporada. Fator esse que vem impactando diretamente o desempenho da equipe e as opções disponíveis para o treinador. Nos bastidores políticos, o clube também enfrenta uma turbulência. O ex-presidente André Sanches foi expulso do quadro associativo do Corinthians por uso irregular do cartão corporativo do clube. A decisão amplia ainda mais o clima de tensão interna no Parque São Jorge e representa mais um capítulo das disputas políticas envolvendo antigos dirigentes e a atual administração. O episódio repercutiu fortemente entre os conselheiros e torcedores, principalmente pelo peso histórico de Andrés dentro do Corinthians. Presidente em períodos marcantes da história recente do clube, ele agora passa a enfrentar um desgaste institucional significativo, em meio às cobranças por transparência financeira e reorganização administrativa. Dentro de campo, o Corinthians tenta manter o foco em um calendário decisivo. A equipe segue viva em competições importantes, mas convive com pressão por resultados, instabilidade política e necessidade de ajustes financeiros. A possível permanência de Memphis Depay, os confrontos eliminatórios da Copa do Brasil e a recuperação de jogadores lesionados podem definir o rumo do clube na sequência da temporada. Obrigada, Guilherme Maciel trouxe as informações do Corinthians aqui no apito final. O Palmeiras tem jogo essa semana, na quinta-feira, pega o Júnior de Barranquilha, da Colômbia, né? Pela Libertadores, joga em casa, jogo importante. Quem traz as informações pra gente é o Guilherme Agrela. Dia importante para o Palmeiras, que conheceu o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Verdão vai enfrentar o Fortaleza, primeiro jogando em São Paulo, no dia 1º ou 2 de agosto. Essas são as datas bases divulgadas pela CBF. Esses dias finais de semana e aí do meio de semana, ou seja, na mesma semana, a partida de volta lá na capital cearense. Então, duelo importante para o Verdão, que na edição passada da Copa
Copa do Brasil parou justamente nesta fase de oitavas de final. E o classificado às quartas da competição embolsa 4 milhões de reais. Então, também importante no aspecto financeiro sempre as classificações na Copa do Brasil. Mas antes desse duelo, tem confronto importante contra o Júnior de Barranquilha nesta quinta-feira, 7 da noite, também diante do seu torcedor. O Palmeiras é o segundo colocado do grupo, tem 8 pontos, o Cerro Porteño tem 10 e o Cerro joga em casa contra o Sporting Cristal. Muitas decisões aí para o Palmeiras, que depois de muito tempo não faz até aqui a melhor campanha do seu grupo, muito menos no geral da competição. Para este confronto, possíveis novidades do Verdão acerca de Ramon Sosa e Bruno Fux. O Sosa mais próximo ainda do retorno, uma vez que ele já tem passado por transição física há mais dias, enquanto o zagueiro Bruno Fux iniciou a transição física nesta terça-feira e tem chance sim de estar apto para essa partida, mas trabalha pensando principalmente no duelo contra a Chapecoense no final de semana, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo esse para o qual o Palmeiras tem vários desfalques, por suspensão, também pelos convocados às suas respectivas seleções, como é o caso do John Arias, que foi convocado para a seleção colombiana para a disputa da Copa do Mundo. Então o Bruno Fux pensa principalmente nesse confronto contra a Chape. Agora, meio de semana, a atenção e toda a atenção do Verdão em cima desse jogo contra o Júnior de Barranquilha. Quem também deve continuar ganhando minutos é o atacante Paulinho, que entrou contra o Flamengo, fez o terceiro gol do Alviverde imponente, inclusive garantindo aí a vitória importante e emblemática no estádio do Maracanã. E após o gol, o Paulinho fez um sinal de silêncio. Este sinal não foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas o outro sinal feito pelo Paulinho, onde o jogador cruzou os braços e as mãos, consequentemente mostrando os dedos em um sinal muito emblemático, característico das torcidas de Palmeiras e Vasco. Este sinal sim foi denunciado pelo STJD e o Paulinho será julgado justamente por este ato. O jogador pode pegar de 2 a 6 jogos de suspensão e a data do julgamento do Paulinho ainda não foi divulgada. Vale destacar ainda que o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, também foi denunciado pelo STJD porque reclamou bastante da arbitragem na coletiva pós-jogo. Então, muitas polêmicas ainda acerca desse jogo, desse confronto tão importante nos últimos anos para o futebol brasileiro, envolvendo Palmeiras e Flamengo. E um personagem mais do que importante nessa história é a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, que falou com a Bandeirantes hoje, mais cedo, depois do sorteio da Copa do Brasil na sede da CBF no Rio de Janeiro, sobre, por exemplo, o gesto de Paulinho e também em relação ao Flamengo, sempre com aspas polêmicas da Leila Pereira. Não achei falta de respeito, eu achei as pessoas estão muito sensíveis, tá? E não é assim, o futebol é entretenimento, isso acontece no Nubank Park, né? E nosso estádio, eu acho que é muita sensibilidade. Eu estou achando que agora para comemorar um gol você vai ter que precisar pedir desculpa, e não é. E foi um jogo muito grande, num templo do futebol que é o Maracanã, aquele estádio maravilhoso, um estádio lotado, um placar 3-0, foi muito representativo para nós, uma vitória contra um adversário que está lutando pela liderança do campeonato. Então, foi uma vitória muito significativa para a gente, mas na verdade o que eu quero mesmo é ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas com relação eu acho que as pessoas deveriam ser mais democráticas e deixar o jogador festejar da forma que achar melhor, sabe? Óbvio, se for uma falta de respeito explícita, tem que ser punido, mas não foi o caso do Paulinho, em hipótese alguma. Mas o Palmeiras, ele não se pauta nos campeonatos porque o Flamengo está, o Flamengo não está. O Flamengo é um clube como outro qualquer, entende? Hoje ele disputa com a gente, apesar de que eu estou a 7 pontos, né? Do segundo. Disputa com a gente o Campeonato Brasileiro, mas eu pauto o meu trabalho com os meus atletas, com o meu técnico, com o meu diretor de futebol, com meus profissionais. Não por esse ou aquele clube. Para mim, o Flamengo e outro clube são todos iguais.
Palmeiras, portanto, encerra a sua preparação para o jogo contra o Júnior de Barranquilla nesta quarta-feira. E aí no domingo tem, depois do confronto pela Libertadores, a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro às 16h, novamente jogando em São Paulo. Obrigada pelas informações. Guilherme Agrela falou do Palmeiras aqui no apito final. Hoje a gente encerra a nossa jornada esportiva, né? Que começou ontem, na terça-feira, com 2 classificados para a próxima fase da Sul-Americana, o São Paulo mais cedo e depois o Santos. Os 2 que jogam pelo Campeonato Brasileiro para encerrar essa fase antes da pausa para a Copa do Mundo. O Santos enfrenta o Vitória no sábado às 21h. O São Paulo pega o Remo fora de casa no domingo às 20h30. Nossa jornada esportiva e apito final chegando ao fim, sempre agradecendo toda a nossa equipe técnica que faz acontecer esse estúdio maravilhoso. Estamos de cara nova para levar todas as emoções do futebol, do esporte, todo o nosso conteúdo para você no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Comigo na mesa de som, Rafael Palmeira, na central técnica Caiame Martins e Beto Rebeck no switcher, Alan Marcel, Carlos Amaral no digital, Alessandro Awad. Agradecer a externa na Vila Belmiro do Marco Conceição e do Rafael Pellegrini, no Morumbi mais cedo do Marcos Mesquita. Agradecer também o Lucas Bueno, sempre comigo, brilhante. É o mapa mundi do futebol aqui. Obrigada, viu, Luquinhas? Valeu, até a próxima. Estaremos juntos no sábado. Até sábado, Ana. Até sábado estaremos aqui levando tudo para você. Ouvinte Bandeirantes, agradecer vocês que ajudam a fazer o apito final sempre. Com a gente até o final ali, firme e forte. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Lembrar mais uma vez, 107.3 a frequência da Bandeirantes para São Paulo e região metropolitana. Atualize aí no seu dial, no carro, em casa, onde você estiver, para curtir todas as emoções do nosso futebol. Eu sou a Ana Martins, é sempre um prazer, obrigada. Até a próxima. Aqui deu. Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Bandeirantes.